Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 8 da noite, 5 minutos agora. Boa noite pra você. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar já para mais uma rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. É a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Amazonas e Ponte Preta. Ponte Preta e Amazonas. A bola rola às 9 da noite. Você vai conferir todas as emoções desse jogo aqui nos canais Futebol Interior, com a narração do Marcelo Corsato, reportagens do Wendel Coral. Eu estarei aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior e também nas redes sociais, claro, acompanhando e trazendo todos os jogos desta terça-feira gorda de futebol. Tem Série B do Campeonato Brasileiro, tem jogo importante pela Copa Libertadores da América e tem Brasileiro em campo também pela Copa Sul-Americana. Tudo isso a gente vai trazer para você no Placar ao Vivo dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva a partir de agora para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125, chamou, pediu, chegou. E Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. E atenção, hein? Sorteio toda quarta-feira. E você pode e deve comprar até quarta-feira, portanto até amanhã às 7 horas da noite, 1 hora antes do sorteio, você pode adquirir a sua cartela e você ainda vai concorrer a muitos prêmios e ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Conosco também a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Trabalhos técnicos de Felipe Marques, mesa de áudio, mesa de vídeo, é com o nosso querido Felipe Marques aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, que tem lá na mesa de som o Mr. X e a coordenação e a presidência do Wagner Faneco. Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. 8 da noite, mais 7 minutos, 8h07, seja bem-vindo você que está conosco também pela Valinhos FM 87,9. Bom,
A gente vai pro primeiro intervalo aqui da nossa jornada esportiva e já vou convidar você para ir lá pro YouTube, Futebol Interior, deixar sua mensagem pra gente, tá? Futebol Interior. Vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa a sua mensagem pra gente, aciona lá o sininho, vai ser um prazer ter a sua participação conosco, tá bom? Daqui a pouco eu vou lá pra nossa arquibancada virtual. Bom, a macaca já tá escalada, hein? Falávamos ontem na hora da macaca e o técnico Nelsinho Batista vem com os dois Emersons. Pois é, Emerson Santos e Emerson no meio-campo da Ponte, mas não vai com 3 volantes não, só 2 mesmo. Ponte de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e o Gabriel Risso, Emerson Santos, Emerson e Dodô. O ataque com Everton Brito, Matheus Regis e Gé. O Luiz Aquim foi convocado para disputar aí as eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatória sul-americana, para o time da Bolívia. Ele que é capitão lá do time boliviano. As eliminatórias com jogos dia 5 e 10 de setembro. Ele que não joga pela Ponte Preta já há 3 meses, não está à disposição hoje do Nelsinho. O Nelsinho não levou ele lá para Manaus, mas o nosso Luiz Aquim foi convocado para a seleção boliviana. Bom, 8 da noite, mais 9 minutos. 8 e 9. O jogo vai acontecer lá na Arena da Amazônia. A gente vai para o intervalo, vou pedir para o Felipe colocar aqui o primeiro intervalo e já na volta, depois do intervalo, vou trazer o Arthur Eugênio Matias. O Arthur Eugênio vai falar do primeiro jogo da Ponte Preta. É o primeiro jogo contra o Amazonas, da Ponte Preta em Manaus. Mas não é o primeiro jogo da Ponte Preta em Manaus. Então atenção, hein? Daqui a pouco o Arthur Eugênio vai contar a história do primeiro jogo da Ponte em Manaus. Este jogo da Ponte aqui contra o Amazonas é o primeiro fora, né? Mas é o segundo da história. No primeiro turno a Ponte venceu o time do Amazonas em Campinas e agora vai para o segundo jogo no confronto da história. É isso, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Rápido intervalo, voltamos já para trazer mais de Amazonas e Ponte e Amazonas aqui nos canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quero um
família. Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, daqui a pouquinho tem Amazonas e Ponte, hein? Ponte e Amazonas, já aqui nos canais Futebol Interior. Bom, tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino tá empatando com o Ituano. Rapaz, o Ituano tá dificultando as coisas pros adversários, hein? Segundo tempo, vejo aqui no placar ao vivo Futebol Interior, quase 10 minutos passados do segundo tempo, tá 0-0, Novo Horizontino e Ituano. O público até razoável lá no estádio em Novo Horizonte, o Jorge Ismael de Biasi. Bora lá então, vamos trazer aqui esses jogos desta 22ª rodada, porque já tem o Arthur Eugênio Matias, hein? Falando do primeiro confronto entre Ponte Preta e Amazonas. Bom, Novo Horizontino e Ituano vão empatando 0-0, a bola vai rolar já para Amazonas e Ponte, às 9h. Às 9h30 da noite, tem Operário e Vila Nova. Tudo isso para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ó, já o nosso Wendel Coral chega para trazer as informações da Ponte Preta, mas a Ponte já tá escalada, hein? Ponte com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Gabriel Risso. Emerson Santos, que é o capitão da Ponte Preta hoje, hein? Emerson e Dodô, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. Na hora da macaca ontem, eu e Marcelo, nós dois, né, só erramos o Emerson, né? Porque eu colocava, por exemplo, o Hudson, e o Marcelo, no lugar do Emerson, ou de um dos Emersons, colocou o Ramon, né? No restante, o time da Ponte Preta escalado, pronto, definido pelo técnico Nelsinho Batista. 8 da noite, mais 15 minutos. Você já deu aquele like lá no nosso YouTube? Ainda não? Peço para que você faça esse favor, dá aquele like bacana pra gente lá no YouTube dos canais Futebol Interior, né? Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho também. Toda vez que estivermos ao vivo, você vai ter informações nossas lá no YouTube Futebol Interior, tá bom? Só para lembrar que às vezes quando você abre lá, né, tem umas propagandas, né, que entra no meio, do nada, né? Mas não é nossa não, tá? É do próprio YouTube, tá? Já tem a enquete, palpite para hoje, Amazonas, empate e Ponte, por enquanto só no comecinho, 21 votos, 52% Ponte, 33 Amazonas, 14% pro empate. O Severino Francisco, boa noite, boa narração. Silvio Seico, boa noite, boa transmissão, Corsatos. Eu tô preocupado com o outro Corsato, viu? O Wendel Coral, que tava no ar até há pouco, já chegou. O Marcelo saiu do ar do outro trampo dele às 4 da tarde. Ainda não chegou. Tô preocupado, viu? Sei não, vou ter que diminuir no cachê, obviamente, né? Porque trabalha pouco, recebe pouco. Roberto Zapiens, boa noite. Feliz transmissão. Vamos, Macaca, 2-1. O Murilo Melo, boa noite, Carlos. Boa transmissão, bom jogo pra nós, amém. Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Surpresa no banco, Jean Carlos, verdade. Jean Carlos tá no banco de reservas. 2 zagueiros no banco também, Nilson e Edson. E o Hakim, convocado para a seleção da Bolívia, nem viajou. Bom, 12 minutos, 30 segundos do segundo tempo em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ituano vão empatando em 0-0. Agora eu vou trazer o Dr. Arthur Eugênio Matias. O Arthur Eugênio preparou um trabalho bacana falando do primeiro jogo da Ponte Preta em Manaus. Esse é o segundo jogo só da história entre Ponte Preta e Amazonas. Mas a Ponte Preta já esteve em Manaus. Foi em 1976. O Nacional era o bonzão lá, né, do Amazonas. E a Ponte perdeu. E tinha um timaço, hein? 12 de setembro de 76. Quem vai contar a história desse jogo é o Arthur Eugênio Matias. A bola é sua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar do primeiro jogo da Ponte Preta no estado do Amazonas.
O primeiro jogo oficial da Ponte Preta em Manaus foi no dia 12 de setembro de 1976, pelo Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta jogando no estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão. Eu vou falar deste jogo aqui no Futebol Interior, consultando a coleção da revista Placar, edição 336, de 17 de setembro de 1976. Olha uma foto desse confronto. Odilei da Ponte Preta disputando bola com Botelho do Nacional. Botelho depois jogou no Grêmio. E eu vou falar deste jogo, que teve a arbitragem de José Roberto James Wright. O gol do Nacional. O Nacional venceu por 1-0. O gol do Nacional foi de Carlinhos aos 41 minutos do segundo tempo. Carlos Policarpo Conceição, ele nasceu em 1953 e chegou ao Nacional vindo do Vila Nova de Nova Lima. Nesta época, o Nacional contratava muitos jogadores no estado de Minas Gerais. Olha uma das formações do Nacional nesta época. Neste jogo, o Nacional jogou com Borrachinha, Antenor, Renato Antônio Carlos e Luiz Florencio, Alcir Portela, Bibi e Gilberto. Carlinhos entrou no lugar de Gilberto. Do ataque, Botelho, Netinho, Wilson. Este time do Nacional, alguns jogadores conhecidos. Borrachinha, goleiro que jogou no Botafogo do Rio de Janeiro, jogou no Joinville. Muito tempo, uma imagem recente de Borrachinha. Ficou muito tempo no Oriente Médio como treinador de goleiros. O lateral direito, Antenor, campeão brasileiro em 1977 com o São Paulo. Antenor jogou antes no Atlético Mineiro. Outro jogador conhecido, Luiz Florencio, o lateral esquerdo, que jogou aqui em São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto, mas em 1975 jogou no Flamengo. Alcir Portela, médio volante, talvez o mais famoso jogador deste time do Nacional. Durante 8, 10 anos, ele foi titular do Vasco e estava jogando no Nacional em final de carreira. O meia esquerda, Bibi. Olha uma imagem de Bibi, um jogador clássico. Hoje ele mora no interior do Rio de Janeiro, em Campos dos Goitacazes. Bibi era filho do lendário Didi, campeão mundial com a seleção brasileira. O treinador do Nacional de Manaus era Arizona. Trabalhou muito tempo em equipes de Minas Gerais. O Vila Nova de Nova Lima. Detalhe do Nacional, este confronto com a Ponte Preta no dia 12 de setembro de 1976. Nacional 1, gol de Carlinhos, Ponte Preta 0. Continua aqui com a revista Papel, que diz que a Ponte Preta foi bem, mas que ela cansou na etapa complementar. Tanto é que o gol do Nacional foi aos 41 minutos do segundo tempo. A Ponte Preta, neste jogo, enquanto você vê algumas imagens de times da Ponte Preta, para os mais fanáticos torcedores da Ponte, este primeiro time da Ponte Preta, todas essas fotos são de 1976. Este primeiro time da Ponte: Polozzi, Elcio, Moacir, Jair Pisserni e Laudemir. Chaves, Lúcio, De Rosses, Parraga, Moacir, o goleiro, Pedro Omar, Jair Pisserni e o rei. Lúcio, De Rosses, Parraga, Marco Aurélio e Tuta. Um time ponte pretano, um jogo noturno no Moisés Lucarelli. Em pé,
Olha quem está lá atrás, o árbitro Emílio Marques de Mesquita. No time da Ponte em pé, Colose, Carlos, Oscar, Pedro Omar, Jair Pisserni e Odilei. Agachados, Reinaldo, irmão de Bezerra, De Roses, Parraga, Marco Aurélio e Tuta. Da Ponte Preta, que fez este jogo em Manaus, não estão Juninho, que você vê aí, ele substituiu a Oscar, também não está de cá, nem Robertinho. Imagens de Juninho, de cá e Robertinho Moreno. Robertinho Moreno, olha uma foto dele jogando no Marília, já falecido. Foi treinador da Ponte Preta, foi auxiliar técnico de Abel Braga, não só na Ponte, como em várias equipes. Neste time da Ponte, alguns jogadores que poucos lembram. Elinho, fantástico, bom jogador, jogou um pouco no Palmeiras, e na Ponte Preta teve poucas oportunidades, até porque o meio-campo da Ponte tinha grandes jogadores. Mas Elinho era um bom atleta. Você vê uma foto dele na Ponte, na Portuguesa Santista em 1978 e no Noroeste de Bauru. Ele jogou no Atlético Paranaense. Outro jogador que poucos lembram que jogou na Ponte Preta é Pedro Omar Ocalipa. Pedro Omar chegou à Ponte Preta em prata, havia conquistado a bola de prata em 1973, jogando pelo América Mineiro. Pedro Omar chegou à Ponte pelo Flamengo, não foi bem na Ponte. Chegou a ser chamado como uma grande contratação Ponte Pretana, mas não foi bem e acabou indo para o Náutico. Tanto é que na sequência, na formação do grande time da Ponte de 1977, Vanderlei Paiva foi contratado para ser o médio volante. Este time da Ponte é precursor do mais lendário time pontepretano, vice-campeão paulista em 1977. Uma imagem do time da Ponte Preta em 1977. Neste jogo de Manaus, o técnico da Ponte Preta foi Armando Renganeschi, o argentino Renganeschi, hoje nome de avenida importante na cidade de Campinas. Nos anos 1960, 1970, Armando Renganeschi foi um grande treinador. Em 1976, a Ponte Preta fez um ótimo campeonato brasileiro. Terminou em 6º lugar. Eu vou contar uma curiosidade que o torcedor pontepretano vai adorar. Em 1976, o campeão brasileiro foi o Internacional de Porto Alegre. A Ponte Preta ficou em 6º lugar e o vice-campeonato ficou com o Corinthians. Os torcedores pontepretanos mandaram fazer um adesivo para provocar a torcida do Guarani. Ponte Preta, colocado no estado de São Paulo, 6º colocado no Brasil, 1º colocado em Campinas. Muitos carros de pontepretano dos anos 1970 circulavam com este adesivo. Este jogo da Ponte Preta em Manaus, Nacional 1, Preta 0, foi o jogo 6 da Loteria Esportiva. Este 303. Eu peguei todas essas informações consultando minha biblioteca, consultando minha coleção da revista Placar. Aqui no Futebol Interior, voltando para o dia 12 de setembro de 1976. Primeiro jogo da Ponte Preta na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Nacional 1, Ponte Preta 0. Alguns meses depois, a Ponte Preta voltou a jogar em Manaus e empatou 1-1 com o Rio Negro no dia 20 de outubro de 1976. Aqui no Futebol Interior, a história, a primeira vez que
que a Ponte Preta esteve jogando em terras manauaras, Campeonato Brasileiro de 1976. Se você quer que eu fale de algum confronto do passado, de algum atleta, entre em contato aqui nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, tá aí doutor Arthur Eugênio Matias falando do primeiro confronto, do primeiro jogo da Ponte Preta em terras, como ele mesmo disse aí, manauaras, jogando contra o Nacional em setembro de 1976. A Ponte perdeu, mas tinha um timaço, hein? 1-0 pro Nacional, né, que era o grande de lá. Agora o Amazonas, né, defendendo o estado lá, e o grande time lá do estado, o jovem, né, o menino Amazonas, né? Bom, 24 para 25 minutos do segundo tempo. Novo Horizontino e Ituano vão empatando pelo placar de 0-0. São 8 da noite mais 29 minutos, 8h29. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro nosso querido Felipe Marques ir pro intervalo, e aí daqui a pouco eu vou chamar todos os coleguinhas, tá? Vou chamar o Wendel Coral, vou chamar o Marcelo Corsato, que já chegou por aqui, vai ter um corte grande, né, no seu virtuoso cachê, né, porque, pô, o cara consegue perder hora às 8 horas da noite. Não, peraí, aqui, eu que vou fazer isso pra você agora é eu que tenho que fazer. Como diz o outro, é o rabo balançando o cachorro mesmo, né, velho? Que faz, hein? Vou falar, viu? Mas é isso. Bom, a equipe já está formada, hein? Daqui a pouco, depois do intervalo, 3 minutos. Atenção, rede, 3 minutos. Voltamos para falar mais de Amazonas e Ponte. Ponte e Amazonas. 9 da noite a bola rola, 22ª rodada. É Série EB do Campeonato Brasileiro. Não sai daí, voltamos já. Valinhos FM, 87,9 canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol.
futebol.com.br. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Daqui a pouquinho, 9 da noite, tem bola rolando, hein? Na Arena Amazonas. Rapaz, estádio de Copa do Mundo, hein? Meu Deus. Ponte Amazonas, Amazonas e Ponte, 22ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, a Macaca empatou com o Goiás. Um golaço do Dodô, cobrando falta. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior com Marcelo Corsato. Vamos conferir a narração do Marcelo na tela. Para você que está no YouTube com imagens, o gol da Macaca, o gol do Dodô. Obrigado você que tá junto com a gente. Vamos lá, Ponte. Ramon, será que ele pega bem na bola? Firme para bater pro gol, para dar trabalho pro Tadeu. O Dodô tá lá direto pro gol! Nossa, golaço! Já era! Gol! É da Ponte, é da Macaca, é do Dodô! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ah, futebol! Ah, futebol! O Dodô bateu direto pro gol, surpreendeu o Tadeu, a bola morreu no ângulo direito do goleiro Tadeu. Ele foi pra bola, mas não pegou. Dodô! É a lei do ex, a lei que funciona no país do Brasil. Dodô, agora você é nosso, Dodô. 7 no costado, Dodô. Pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida Ponte Pretana. Pulsa o majestoso. Canta e vibra a nação Ponte Pretana. Dodô, 42 minutos passados do segundo tempo. 42 minutos passados do segundo tempo. De falta, Dodô, você guardou. Dodô, você guardou. Dodô, o nome do gol. Tá tudo igual no majestoso. Dodô foi pra rede. É, goleirão Tadeu, essa não deu pra você, amigão. Já era, tá no fundo da rede. Tá aí então, Marcelo Corsato narrou o empate da Ponte contra a equipe do Goiás pelo placar de 1-1 e vai narrar daqui a pouco Amazonas e Ponte Preta. Bom, a nossa equipe já está por aqui, repórter já devidamente posicionado, narrador também devidamente posicionado, então vamos girar as vozes que vão fazer comigo essa jornada esportiva para Hipercap Brasil. Atenção, hein? Atenção, toda quarta-feira tem sorteio. Hipercap Brasil, você pode comprar até 1 hora antes do sorteio. Você pode comprar até às 7 horas da noite. Hipercap Brasil, baixe o aplicativo, compre pelo aplicativo ou então nos representantes credenciados. Você vai ajudar o Hospital do Câncer e concorrer a muitos prêmios. Hipercap Brasil. Hora de girar as vozes que comigo vão fazer a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. E para começar, vamos falar de Macaca. O destaque da Ponte, o repórter família, quem é ele? Wendel Coral. Fala, Coral, como é que tá, amigo? Tudo bem? Grande abraço pra você, boa noite. Belezinha, Corsato, boa noite pra você também. Um abraço a todos que nos acompanham aqui na Rádio Futebol Interior. Mais uma rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Chegamos na 22ª. E a Ponte Preta que ainda busca, né, desde o início da competição, a sua primeira vitória como visitante na Série B. Até aqui foram 11 jogos, 5 empates, 6 derrotas. E a Macaca que quer voltar a vencer, né? A Ponte vem de 2 empates consecutivos, 2 empates, inclusive, que a Ponte Preta conseguiu no apagar das luzes, praticamente já na reta final. Tanto na partida contra o Coritiba, com o gol de Gabriel Novaes, quanto também no duelo diante da equipe do Goiás da última rodada, quando o Dodô fez um golaço de falta. Para a partida de hoje, o técnico Nelsinho Batista vai para a 15ª escalação diferente desde que chegou na Macaca. O artilheiro Gé retorna ao time, são 10 gols na temporada, 6 na Série B, ele cumpriu suspensão, volta à equipe titular, no lugar do Vinícius, que vai para o banco de reservas. Mas uma dupla, né, acabou ficando de fora por suspensão. Castro e Elvis levaram o 3º cartão amarelo, são substituídos hoje, respectivamente, pelo volante Emerson, que faz dupla ali na volância com seu xará Emerson Santos, e o Dodô,
vai na armação no lugar do Elvis. A outra mudança, a quarta e a última da Ponte, também no ataque. Gabriel Novaes com nova fratura, agora que machucou aí o músculo posterior da coxa esquerda. Está entregue ao departamento médico. Matheus Regis volta ao time titular ao lado de Everton Brito e também gera no comando de ataque. A Ponte que vai em busca da primeira vitória como visitante para, quem sabe, voltar à parte de cima da tabela de classificação e seguir na disputa aí, quem sabe, por uma vaga entre os 4 primeiros na elite do futebol brasileiro em 2025, Carlos. Legal, esse é o Wendel Coral trazendo destaque aqui da equipe da Ponte Preta. A gente tá vendo aqui o jogo do Novo Horizontino contra o Ituano. O Luca fez um gol, os caras ficaram 4 minutos para analisar um lance onde o cara que eles estavam analisando, passando a régua, o cara não participou da jogada. Gente, que coisa horrorosa, cara. Que coisa horrorosa. Gente, o problema não tá no VAR, o problema tá nas pessoas que parece que não entendem nada. Eles não entendem nada de futebol. O que tinha que passar a risca no atacante que não participou da jogada? Mostra um desconhecimento da regra. Você acompanhou ontem a entrevista do Fábio Mota, presidente do Vitória, depois do jogo? Não. O Vitória teve aquele lance polêmico, né, com o Cruzeiro, porque no segundo gol do Cruzeiro, o gol de empate, na origem do lance, o Matheus Pereira nitidamente encosta a bola na mão, né? A mão na bola. E o VAR depois não chama, o gol é validado. Na hora, todos os jogadores do Vitória vão pra cima do árbitro pedindo a revisão do VAR. No VAR era o Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, apitava o jogo Marcelo de Lima Henrique. VAR não chamou, o árbitro também não foi até a cabine. Então o gol foi validado, acabou 2-2. Vitória briga na parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. E a entrevista depois, o Fábio Mota diz que a incompetência reina entre os árbitros e, com descontentamento, aliás, até pertinente, teceu muitas críticas aí à arbitragem. Como você disse, né, Corsato, o erro não está no VAR, mas sim na peça de quem comanda. Cara, que coisa horrorosa. 4 minutos para validar um gol que não tinha problema nenhum. E o Amazonas, hein? O que você destaca do jovem time lá de Manaus, Coral? Que chega com vitória, né? Após o CRB na última rodada, 2-0 na Arena da Amazônia. E dos 7 triunfos que o Amazonas tem até aqui na Série B, 6 foram conquistados na Arena da Amazônia, ou seja, normalmente faz o fator caso Amazonas, né? Foram 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É o Amazonas que está, assim como a Ponte, na parte intermediária da tabela, tem um pontinho a menos, é o 12º colocado com 27. Está agora a 8 do Z4 da zona de rebaixamento, que é a Vitória, para se distanciar da zona de rebaixamento e, quem sabe, ter voos maiores na Série B do Campeonato Brasileiro. Um confronto direto ali, quem sabe, entre as duas equipes. Promessa até que de bom jogo na Arena Amazônia. Segundo confronto na história para Amazonas e Ponte Preta. A bola rola a partir das 9 horas da noite, Carlos. Legal, Coral. 30 conto o ingresso para assistir o jogo. Amazonas e Ponte Preta. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 9 horas da noite pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Diz que entrega as 3242-3125 Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Amanhã, quarta-feira, tem sorteio. Você pode comprar amanhã mesmo, hein? Até amanhã você pode comprar lá no aplicativo para concorrer amanhã. Sorteio a partir das 8 horas da noite. Muitos prêmios para você e você vai pro céu, viu? Porque você vai ajudar o Hospital do Câncer em Barretos. Ele vai transmitir o jogo e emocionar o povo. Solta essa vinheta cara dele aí, Felipe Martins. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. E aí, Corsato, semana de muito trabalho. Ontem, hora da macaca. Hoje tem jogo. Sexta-feira tem jogo. Vamos trabalhar, meu querido. Seu destaque, grande abraço, boa noite. Fala, Carlos. Grande abraço pra você, pro Coral, pro Felipe, pra nossa audiência. Você que tá no FM também, na Valinhos FM. Tamo junto por aqui. Eu só preciso ajeitar os horários na minha papeleta, na minha agenda. Ainda, você chega né? lá. Porque tá ficando complicado. Mas aí, são muitos compromissos. Eu sei. São muitos compromissos. Cara, hoje é um jogo difícil, né? Você falou, é a segunda partida envolvendo essas duas equipes. A primeira partida foi no primeiro turno, pela terceira rodada. Numa segunda-feira, 6 de maio, a Ponte vence a equipe do Amazonas pelo placar de 3-0, jogando no Majestoso. Naquele dia, 4.446 torcedores para uma renda de R$ 89.640. A Ponte foi para a rede com Gabriel Novaes no primeiro tempo 2 vezes, a 17h33, e o Dodô no segundo tempo fechou o placar a 48 minutos do segundo tempo. E eu tava olhando aqui, daqui a pouco eu vou confirmar o time do Amazonas, né? Lembrando que esse jogo aqui
muita gente vai lembrar, foi o dia que o Jô foi preso, né? Sim. Ele chegou no estádio e aí ele estava escalado pro jogo, mas aí foi levado pra delegacia porque estava devendo pensão alimentícia, o jogo que hoje não está mais no Amazonas. Mas eu tava vendo a escalação da Ponte Preta naquele jogo e do time que começou a partida, só 5 jogadores estão no time titular hoje, que é o Pedro Rocha, o Pedro Rocha, o Igor Inocêncio, o Gabriel Risso, o Emerson Santos e o Matheus Regis. O restante, nenhum deles começaram a partida jogando. Hoje a Ponte tem vários desfalques, né? A Ponte tem o Sérgio Rafael, que não joga hoje, né? Virose ficou em Campinas. O Elvis, que estava naquele jogo, neste jogo não está porque está com cartão amarelo. O Castro também está com cartão amarelo. E o Gabriel Novaes, que fez 2 gols, né? Está contundido. Também não está na partida de hoje. Desses 4 que você falou, 3 estiveram nesse jogo. Sérgio Rafael começaram como titular, né? Elvis e o Gabriel Novaes. Só o Castro que estava no banco de reserva. Mas não entrou nessa partida. Isso. Então é isso, gente. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? Jogo marcado para as 9 horas da noite. Tem Ponte Preta e Amazonas. Eu tô acompanhando aqui um jogo pela 8ª de final da Copa Sul-Americana. O Racing tá vencendo o Huachipato por 6-1. Meu Deus. 6-1, o Racing tá vencendo o Huachipato. Jogo de ida já tinha sido 8-1. É isso? 8-1 é agregado. O primeiro jogo foi 2-0 pro Racing. 8-1 agora com 6-1 na volta, 8-1 no agregado pro Racing. Então, peraí, deixa eu ver. Tá 6-1 pro Racing? Isso. Já havia sido 2-0, verdade. Então tá 8-1 no agregado. Tá no total. Tá quase perdendo o Racing, hein? Tá quase perdendo. E já estamos com 38 minutos do segundo tempo lá. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? 9h30 da noite para Corinthians e RB Bragantino. Primeiro jogo, 2-1 pro Corinthians. Esses os jogos da Copa Sul-Americana. Copa Libertadores da América tá dando Fluminense, hein? 2-1 para cima do Grêmio, no agregado 3-3. Primeiro jogo o Grêmio venceu pelo placar de 2-1. Estamos com 36 minutos do segundo tempo. Bola rolando por lá. O Atlético Mineiro joga daqui a pouco contra o São Lourenço. 9h30 da noite no primeiro jogo foi 1-1. Júnior Barranquilla e Colo-Colo se enfrentam também às 9h30 da noite. No primeiro confronto, o Colo-Colo venceu a equipe do Júnior Barranquilla pelo placar de 1-0. Tem Série B do Campeonato Brasileiro, além de Novo Horizontino 1, Ituano 0. O jogo está terminando. Daqui a pouco, Amazonas e Ponte com o Marcelo, Operário e Vila Nova, 9h30 da noite. Os jogos que você vai conferir já já. Operário, que é o próximo adversário da Ponte, sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli. 8 da noite, mais 46 minutos. Ô Coral, nossa produção, ela pinçou aí um convidado pra você, né? Falando a respeito desse jogo, certo, Coral? Certo, Carlos Corsato. O técnico Nelsinho Batista, né? Conversou com a imprensa logo após o empate diante da equipe do Goiás, 1-1. E ele já projetou logo de cara como pode ser o confronto de logo mais contra o Amazonas na Arena da Amazônia. Bom, nós estamos trabalhando com o grupo, né? E dentro do trabalho a gente tem observado muitos jogadores. Entrou o Dodô, entrou o Ramon, entrou o próprio Renato. Quer dizer, são jogadores que estão aguardando assim as oportunidades, né? E nesse momento, né, de cartões, mas nós acreditamos no grupo e eu acho que como eles entraram no jogo e fizeram um resultado de empate, eles também têm condição de jogar. Nós não temos, vamos colocar, a equipe vem trabalhando bem, todos vêm trabalhando muito bem, todos sabem o que tem que fazer dentro do campo, então é acreditar no grupo. A logística ela está pronta, né? Foi bem estudada por todos nós aqui do Departamento de Futebol, né? A gente viaja, vamos chegar lá na segunda-feira de madrugada, vai dar para descansar, né? A maior preocupação é o jogo de sexta-feira, né? Que a gente tem que administrar bem, porque vai ser um desgaste realmente, né? E quanto ao jogo, eu acho que nós temos uma equipe que podemos buscar a primeira vitória
né, podemos pensar em buscar a primeira vitória nesse jogo. Tá aí, Corsato. E, portanto, o técnico Nelson Batista confiante, né? Apesar dos desfalques e também do curto espaço de tempo que teve para preparar a equipe. Quem sabe na primeira vitória da Ponte como visitante nessa Série B. Quem sabe, né? Vamos aguardar. Carlos. A Ponte Preta entra em campo daqui a pouco. A bola vai rolar para Ponte e Amazonas. Fala, Marcelo. Ó, rapidinho, a gente não falou dos treinadores, né? Mas também naquela oportunidade no jogo da Ponte Preta, no primeiro turno contra o Amazonas, os técnicos também não eram os mesmos de hoje. Opa. O técnico da Ponte era o Brigatti, agora é o Nelsinho Batista, e o técnico do Amazonas era o Adilson Batista, agora é o Rafael Lacerda. E do time do Amazonas que enfrentou a Ponte no Moisés Lucarelli, só temos 2 jogadores do time titular. É um time totalmente diferente. Ivan Alvarinho e o Matheus Serafim. Entraram no segundo tempo o Diego Torres e o Enio. O resto, cara, só se tiver no banco de reservas. Mas, equipes totalmente modificadas. Mas essa é uma característica desse campeonato, né? Essa Segundo é uma turno é outro campeonato. São outros times, né? Não tem nada a ver, né? Até tem uma entrevista do Ezequiel nas redes sociais aí, lateral, que ele fala que é outro momento. E você vai lembrar que quando o Amazonas vem para Campinas, ele vem preocupado com o jogo do Flamengo, porque o Flamengo só havia feito 1 gol. É verdade. No Amazonas, né? E a Ponte fez 3. Vamos ver se dá para pegar o Rafael Lacerda. Vamos lá, colocar aqui. Acompanhar o técnico do Amazonas. Hoje a competição está muito grande. O Tavares, já falei isso diversas vezes, para mim é o maior jogador da história do Amazonas. Hoje tu vê um Sassá também, que não está iniciando as partidas, mas assim, essa é a dor de cabeça que todo treinador quer ter e eu tô tendo. Hoje eu tô tendo dúvida em todos os setores. É que o Tavares é um jogador mais, né, e o Sassá, mas em todas elas tem na lateral, na zaga, no meio campo. O Gimenez, na minha chegada aqui, o Gimenez estava jogando como titular, no último jogo entrou muito bem, mas o importante é ter um grupo competitivo. A principal competição deles é deles com eles mesmos. Então assim, quem ganha com isso é o Amazonas. Tá então, tecendo elogios aí ao grupo do Amazonas, o técnico Rafael Lacerda. Também os caras não param de contratar, né? Só contratação. O Rossi veio mesmo? Então, eu vi a arte do Rossi em algum lugar, cara, mas com a camisa do Amazonas. Mas confesso pra você que depois acabei não conferindo pra ver se ele realmente será contratado, né? O Rossi que não tá sendo aproveitado lá no Vasco da Gama. O Amazonas que tem como mascote a onça pintada da Zona Leste. Rapaz, foi fundada em 2019, vejam só. Só 5 anos já está na Série B do Campeonato Brasileiro. Estou enrolando aqui para chamar a ficha técnica, e o Coral, como ele é astuto, né, ele vai fazer a ficha técnica bem rápida, né, porque eu entendo que devemos ter aí a palavra do treinador da Ponte, né? Em poucos minutos até, viu, Corsato? Então, entendo que deveremos ter a palavra do treinador da Macaca, o grande Nelsinho Batista. Pois não. No final lá do jogo do Novo Horizontino, no Jorge Ismael de Biasi, tem gol importante, hein? Tony Anderson empata a partida, agora Novo Horizontino 1, Ituano também 1, a partida já nos acréscimos. Eu, assim, entendo que talvez o torcedor da Ponte pensa diferente que eu, né? Que tenha um pensamento diferente do meu, né? Ó o Nelsinho lá, vamos ouvir ele. Nosso time tem jogado bem também, fora de casa, e tem deixado escapar as oportunidades para vencer, né? Mas sempre a gente procura conversar e trabalhar e esperamos que hoje a gente saiba decidir na hora certa e buscar aqui um resultado positivo. Tá aí o Nelsinho, aí. Então. Tá confiante, né? Sim. Mas ele disse até pra gente pensar também, né, Corsato, um pouco, até na coletiva depois do jogo do Goiás, que ele tá preocupado com o jogo do Operário na sexta, né? Sim. São 3 jogos em uma semana. Calendário apertado aí da Confederação Brasileira de Futebol para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que mexer um pouco aí nas peças e tomar cuidado até para desgaste dos jogadores também, né? Porque a Ponte já volta a campo na próxima sexta. Foi o que ele fez com o Elvis, né? O Elvis deixou claro que ele forçou realmente o 3º cartão para não viajar lá contra o Amazonas, poder descansar e ficar à disposição aí do treinador Nelson Batista Júnior para o jogo contra o Operário. Só passando a informação completa, depois de 5 minutos o VAR anula o gol do Ituano, portanto Novo Horizontino 1, Ituano 0, Novo Horizontino vai para a liderança da competição provisoriamente com 40 pontos. Rapaz, esse VAR, eu vou falar, é uma coisa sensacional. O gol foi aos 88, ele anulou aos 93. Muito então bem. vai ter uns 15 de acréscimo, vai ser tipo Olimpíadas. Meus amigos e minhas amigas, tem jogo. Bom, 8 minutos para as 9 horas da noite, Ponte escalada.
Amazonas também escalado. As equipes no gramado, a Ponte de branco, faixa preta no peito. O Amazonas todo de amarelo. Em 30 segundos. Para Ponte 10K, 1º de setembro, hein? Percursos de 5 e 10K corrida, 3K na caminhada. Estarei ao lado do Marcelo e ao lado do Pedro Lino. Vai ser um prazer fazer o Pedro Lino comer poeira. Eu não estarei? Você já fez a sua inscrição? Não fiz. Então, Pedro Lino Pedro fez. Lino já fez? Fez, vamos Tá correr focado, 5K, menino. né, Corsato? Estaremos lá. Eu voltei aos treinamentos hoje. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, até a meia-noite você pode se inscrever, até hoje, Wendel. né? Depois Isso, não pode verdade. mais. É isso. Então, Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem até chegar em primeiro. Você corre 2,5 e depois passa pra ele correndo mais 2,5. não, mesmo assim não vai conseguir. Ninguém vai chegar, cara. Não vai conseguir, Ah. mesmo assim. Não consegue. Bom, vamos lá. Para ser primeiro no 5K, você tem que fazer em 13 minutos. 13 minutos eu tô chegando no 2º quilômetro. Ô, Felipe Marques, então em 30 segundos para Ponte 10K, 1º de setembro, largada em frente ao Majestoso. Chegada no Majestoso na volta olímpica. O Wendel Coral vai brilhar e a ficha técnica do jogo. Vem aí uma das melhores e mais tradicionais corridas de rua do interior paulista, a Ponte 10K. São 3 opções de percurso: caminhada de 3 km e corrida de 5 e 10 km. A largada e chegada ocorrem no Majestoso e com direito à volta olímpica. Prova dia 1º de setembro. Faça já a sua inscrição em pontepreta.com.br. Participe! Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta já pronta, definida e escalada para enfrentar o Amazonas pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Técnico Nelsinho Batista colocou em campo o goleiro número 1, Pedro Rocha. Na lateral direita, número 2 é Igor Inocêncio. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva. 13, Joilson. Fechando o sistema defensivo da Macaca, na lateral esquerda, Gabriel Risso é o 33. No meio campo, 8, capitão Emerson Santos. 18, Emerson e 7, Dodô. No ataque, 29, Everton Brito. 77, Matheus Regis. E o centroavante, o artilheiro da Ponte Preta em 2024, é Gé, repeteco da Macaca do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Gabriel Risso. Emerson Santos, Emerson e Dodô. Everton Brito, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem Luan Ribeiro, Edson, Iago Dias, Jean Carlos, Renato, Ramon Carvalho, Nilson Júnior, Thomas Luciano, Guilherme Portuga, Hudson e também o Vinícius. 11ª colocada na Série B do Brasileirão, a Macaca, 28 pontos em 21 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 7-7-7, não é propaganda aqui não, tá? Daquela empresa que estava com o Vasco. 25 gols pró, 25 gols contra, saldo 0. Gé é o artilheiro da Macaca com 6 gols. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Sexta-feira, 9h30 da noite, aqui nos canais de Futebol Interior do Majestoso, contra o Operário do Paraná. Futebol Interior. E o Amazonas, comandado pelo técnico Rafael Lacerda, também escalado com o Marcão no gol número 12. Na lateral direita, o número 2, Ezequiel. A dupla de zaga, 4 é Miranda e 14, Ivan Alvarinho. Na lateral esquerda, o capitão é Fabiano, número 6. No meio campo, 18, Cauã Barros. 22, Enio e 8, Diego Torres. No ataque, 7 é Eric, 11, Matheus Serafim. E o centroavante, número 9, é Luan Silva, repeteco do Amazonas do técnico Rafael Lacerda. Marcão, Ezequiel, Miranda, Ivan Alvarinho e Fabiano. Cauã Barros, Enio e Diego Torres, Eric, Matheus Serafim e Luan Silva. No banco da Onça Pintada tem Fabian Volpe, Wellington Tim, Jorge Jimenez, Rafael Tavares, Thiago Cametá, Sid Clay, Xavier, William Barbio, Johnny Robert, Johnny Ushuari, Igor Bolt e também o Sassá. Meu Deus. 12º colocado, Amazonas Futebol Clube, fundado em 2019. 27 pontos em 20 jogos. 7 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Marcou 19, sofreu 20. Saldo negativo de -1. O próximo jogo da Onça Pintada.
Anote aí, torcedor. Vai ser contra o Santos, hein? Na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, que vai mudar de nome em breve, porque teve name rights vendido. 4 da tarde contra o Santos na Vila. Arbitragem. Árbitro responsável por comandar a partida entre Amazonas e Ponte Preta é Tailan Azevedo Gomes, do Amapá. O auxiliar número 1 é da Paraíba, Luiz Felipe Gonçalves Correia. O auxiliar número 2, também do Amapá, Luan Patrick Pereira da Silva. E no VAR é o mineiro Emerson de Almeida Ferreira. Ficha técnica do jogo. Muito bem, vai começar o jogo e para narrar Ponte e Amazonas, a bola já tá lá no meio do gramado, posse de bola me parece que é do Amazonas, vem ele! Tem emoção na ponta da chuteira, hoje é Marcelo Cossato. Atrasado na hora ou adiantado, o importante é chegar, estamos aqui, a bola vai rolar, você vai se ligar, Arena da Amazônia, Vivaldo Lima, capacidade para 44 mil torcedores. Segunda partida entre as equipes Amazonas e Ponte Preta. É 22ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. Comigo, Carlos Corsato, Wendel Coral, Felipe Marques, você na Valinhos FM também, 87,9. Já vai mandando a sua mensagem aqui no nosso YouTube. Aproveita para dar o seu voto também, quem vence o jogo no palpite. Amazonas 40%, Ponte 50%, tem 10% de internautas entendendo na nossa enquete com 58 votos que 10% vai dar empate. Interessante que nas odds aí, vitória da Ponte Preta está pagando quase 3 vezes mais do que vitória do Amazonas, porque a Ponte não vence fora de casa de jeito nenhum. Bom, são 8 da noite, 59 minutos. Wilson Correia, Neuri Menezes, João Batista de Paula, Marcos Oliveira, o Akira Miyamoto, Severino Francisco, Silvio Seico, o Murilo Melo, o Roberto Zapiens. Tá todo mundo com a gente na nossa transmissão. O Wilson Correia tá mandando boa noite, nação. Vai começar o jogo, apita um árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, também na Valinhos FM. Time do Amazonas defendendo nesse primeiro tempo. O gol que fica à direita do seu aparelho receptor. Se estivéssemos no estádio Moisés Zucarelli, o Amazonas, a onça pintada, estaria defendendo o gol da linha do trem do estádio Moisés Zucarelli. Ponte Preta, consequentemente, defendendo o gol dos portões de entrada, lado esquerdo do seu aparelho. Chegada do Matheus Silva para cima do jogador do Amazonas. Com menos de 30 segundos, o jogo já está parado. O jogador do Amazonas com a mão no rosto. Parado o jogo por lá, hein, ô Coral? Pois é, Marcelo, a falta do Matheus Silva para cima do número 11, Matheus Serafim. Falta com menos de 30 segundos de jogo. O árbitro ficou ali só na bronca com o zagueiro da Macaca, não deu amarelo para ele. Matheus Serafim sentindo bastante ainda no gramado. É isso, esse estádio que foi inaugurado, né, foi feito aí para a Copa do Mundo. Tivemos 4 jogos de Copa do Mundo, tivemos jogos também de Olimpíadas, né, jogo do futebol feminino das Olimpíadas em 2016. Enfim, é um estádio que vem sendo mais usado depois dos anos 2020 pra cá, porque antes o pessoal entendia que era muito caro o aluguel. Bora que bora, posse de bola pro time do Amazonas e a primeira falta do jogo, 1 minuto e 20 passados, primeiro tempo, vem Diego Torres, chuveirou na boca do gol, Pedrão todo de preto, sai do gol pra fazer a defesa, o goleiro da Macaca, tentou sair jogando, saiu jogando errado, hein, Pedrão, todo torto, disse que foi atrapalhado, Diego Torres pegou, perna esquerda, bateu pro gol, desvio, espalma Pedrão, e ele fica pé da vida. Ele tá reclamando ali, mas não tem que reclamar não, porque o jogador do Amazonas estava perto, mas não atrapalhou em nada. Escanteio primeiro do jogo pro time do Amazonas, hein, Coral? É isso, Marcelo, e a bola até quica na frente do Pedro Rocha um pouco, ele saiu pagando ali pra cima da zaga, em direção ao número 13, o Joilson, Matheus Silva, ali também o Emerson. É escanteio pro Amazonas, lado esquerdo, Diego Torres. Diego Torres pra bola, primeiro pau, chuveiro na boca do gol, Emerson mete a cabeça da bola, tira dali, bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola pra equipe do Amazonas. Pra bola ele, o capitão Fabiano, o capitão do Amazonas é o Fabiano, experientíssimo, capitão da Ponte, Emerson Santos.
hoje como capitão. Fabiano já bateu pro Diego Torres, devolveu pro Fabiano, tentou fazer a batida, bateu no Matheus Regis, ela sobrou com o Dodô. Fabiano chegou empurrando o jogador da Ponte. O árbitro vai parar para marcar falta. Falta campo de defesa. Favorece a Macaca que hoje toda de branco, com essa camisa que a gente está usando aqui, né? Com a faixa preta no peito, já a equipe aurinegra, o time aurinegro. A onça pintada, todos de amarelo, nesta noite de terça-feira, 20 de agosto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Meu coordenador, hoje plantão esportivo também, acabou o jogo lá do Ituano, é? Tivemos 10 minutos de acréscimos, Novo Horizontino 1, Ituano 0, Novo Horizontino nesse momento líder do campeonato. Matheus Regis, perna direita, dominou da ponta pro meio, lado direito, solta essa bola, toca pro Emerson, Emerson domina pro time da Ponte, sai jogando um pouco mais atrás, recua, solta a bola pra Joilson, substituindo o Sérgio Rafael pela segunda vez, ele que não está no jogo devido a uma virose, já é a segunda partida que ele está fora, o vice-campeão com o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, bola pelo lado esquerdo pra Everton Brito, pau nele! Ivan Alvarinho, ex-Guarani, chegou, Ezequiel tava na bola também, tá parado o jogo, falta pra Ponte Preta, mas quem fez a falta mesmo foi o Eric Varão, viu, Coral? É isso, vai só de Eric, Marcelo. Já foi de Varão, Marcelo? Não, também. Não, então vamos só de Eric, a falta do camisa 7 pra cima do Dodô, 7-7 é falta pra Macaca, lá do lado esquerdo, e ele na bola. Todo! Carlos, você tá criando um monstro aqui nos canais de futebol interior. Já foi criado, inclusive. Hoje apresentou o jornal. Ah, é? 4 minutos do primeiro tempo. O apresentador fez igual você. Vai, Dodô, jogou na boca do gol, a batida pro gol do Emerson na trave. Voltou, sobrou pro Dodô, bate na zaga. A trave tá balançando até agora. Isso, pegou o rebote, chuveirou de novo na boca do gol. Ivan Alvarinho tirou. Ela caiu com o Emerson, soltou a bola no meio. É pro Matheus Silva, jogou pro Gé, subiu de cabeça, sobe com ele a zaga do Amazonas. O Eric Varão meteu o cabeção na bola. Solta a bola pelo lado esquerdo, acabou o campo, moço. Moço, Matheus Serafim. Acabou o campo, hein? Quase, bola na trave, a Ponte vai pra rede por pouco, a Ponte não vai pro gol ali, me parece a batida do Emerson, ele mesmo, o Emerson Santos, o camisa 8, o capitão da equipe, inclusive ele que já tem um gol nessa Série B do Campeonato Brasileiro, por pouco não marcou o segundo, a trave salvou a equipe do Amazonas. O jogo começa um pouco melhor pra Macaca, mas segue 0-0. 0-0 o jogo, você ligado nos canais de futebol interior. Vem Amazonas, vinha a Ponte, recupera a posse de bola, vem com Emerson Santos. Alongou o passe, tocou no comando. É pro Gé, mete a cabeça na bola, tira a zaga. Mete a cabeça na bola, Miranda, jogador do Vasco da Gama. Solta a bola aqui para Alvarinho, deixou para Fabiano. Fabiano para Alvarinho, dentro da grande área no campo de defesa. Goleirão do Amazonas, o Marcão não pegou na bola, mas já tem uma no travessão, hein? Tá estampada lá no travessão. Detalhe no ar. O jogo começa truncado, né, Marcelo? Com 5 minutos, 3 faltas já, faltas duras. Se permanecer dessa forma, daqui a pouco possivelmente teremos cartões da partida. É isso. O Joel Silva, tamo junto. C e M, tamo junto, Joel Silva. Neucilo Cato, amigos Ponte Pretanos, Corsato. Boa vitória pra nós. E agora tá parado o jogo. Tem uma entrada em cima do 7 ali, o Eric. O Joilson. O Joilson chegou firme, o Joilson pra cima do jogador da equipe do Amazonas, tá parado o jogo, Coral. Corrobora com o que falamos há pouco, né? Um jogo começa bem pegado, 4 faltas, agora a quinta marcada, daqui a pouco tem amarelo, daqui a pouco não, agora. Foi só falar pro Igor Inocêncio, número 2, quinta falta na partida e o árbitro já começa a distribuir cartão, porque sabe se não soltou a amarela do bolso, o jogo vai ficar complicado, pode perder as rédeas da partida. Primeiro cartão da partida, então, número 2, Igor Inocêncio, amarelado a partir de agora, Marcelo. Carlos, tomar cartão com 6 minutos de jogo, um lateral direito é complicado, hein? Vai jogar pendurado. Pois é, e ele tava pendurado, você falou aí, ele tava pendurado, não joga contra o Operário. Foi uma falta feia, falta pra cartão sim. Já bateu a falta o time do Amazonas, a bola tá aqui no campo de defesa. Pois não. Além do Igor Inocêncio, no time titular, apenas o Gabriel Risso. Tá pendurado com 2 cartões e fora os 2, Luiz Aquim, que não foi relacionado, e Gabriel Novaes machucado, também estão pendurados. Portanto, obrigatoriamente o Nelsinho vai ter que ir para a 16ª escalação diferente na próxima partida. Você falou do Luiz Aquim no jogo contra o Amazonas no Moisés do Carelli, primeiro turno, ele foi titular. Olha o Amazonas, a batida pro gol, bate na zaga, volta, pediu toque de mão o Varão. A bola voltou pro Amazonas, cruzamento dentro da grande área, vai entrando! Luan! Já era! Gol! É da
onça pintada é do Amazonas. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 7 minutos passados do primeiro tempo, jogada pela direita. Veio o cruzamento na pequena área. A zaga não cortou, o goleiro não tirou. E aí tava ele lá, artilheiro Luan. Luan com a perna esquerda só escorou, mandou a bola pro fundo da rede. Luan Silva pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Onça Pintada. É, goleirão Pedrão. Essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede, sai na frente o Amazonas. Luan Silva, quarto gol dele no campeonato, agora 1 Amazonas, 0 Ponte. Detalhe, selfie do gol do Amazonas é com você, Coral. Na falha defensiva da Macaca, sobretudo do lateral direito, o Igor Inocêncio. Camisa 7, o Eric chegou como quis, pela ponta direita. Na marcação dele tinha o Emerson Santos, ele cruza. A bola passa lá para a segunda trave, nas costas do Igor Inocêncio. Não acompanhou o Luan Silva na jogada. Camisa 9 não tem nada a ver com isso. Coloca a bola pro fundo do gol e tá aberto o placar na Arena da Amazônia. Agora Amazonas com Luan Silva 1. Ponte Preta não tem nada. É, e o Amazonas tá de novo no campo de ataque, bola com o Diego Torres, dominou, pra lá, pra cá, o argentino para, pensa, solta mais atrás. Carlos, menos de 10 minutos, o gol foi a 7, estamos com 9 agora, 1-0, o Amazonas vence, é a Ponte Preta fora de casa, Carlos. É, a Ponte fora de casa realmente é um horror, né? Agora, primeiro o Emerson lá do lado direito, né? Não faz a marcação como tem que ser feita. Eu não entendi por que era o Emerson que estava marcando e não o Gabriel Risso, esse é um problema. Aí a bola cruza a área toda por baixo e o Igor Inocente, confesso pra você, não sei por que ele foi tentar tirar a bola daquele jeito. Por que não tirou? Né? Não ficou de pé pra tirar aquela bola. Aí grudadinho com ele, tava o jogador do Amazonas que mandou a bola pro fundo da rede. Mas é isso, é a Ponte Preta fora de casa. Né? A Ponte em casa é um time, fora de casa a Ponte Preta é outro time completamente diferente. Os caras começaram atacando, a Ponte teve uma bola na trave, mas tá 1-0. Quer saber, Corsato? Por enquanto justo, viu? Corsato. Bola murcha, vai. Esse, na verdade, é o quarto jogo do Luan desde que voltou da Macedônia pro Amazonas e o quinto gol dele na Série B. Ele que já tinha marcado 1 contra o Ituano, marcou 2 na vitória sobre o Sport pelo placar de 3-2 e marcou pela última vez na rodada passada. Dos 2-0, um gol foi dele, portanto, é o quinto gol do camisa 9 do Amazonas na Série B. É, e o jogo ficou parado porque a bola tava murcha, aí o árbitro deu a bola ao chão. E agora o goleiro do Amazonas parece que tá sentindo alguma coisa ali. É coisa do futebol brasileiro, né? O time que sai na frente começa a fazer cera. Mas 10 minutos do primeiro tempo já fazendo cera? É, Marcelo, assim, eu agora sou obrigado a defender o goleiro, né? A gente não é médico, né? Ele tá chamando o médico lá. E lá em Manaus, no Amazonas, é muito seco o tempo, né? Então, nesse caso, não tem o que fazer. A gente não é médico, né? Não dá pra falar que ele tá metendo um migué ali, né? Não dá pra dizer isso. Tá no melhor momento o time dele, não teria por que ele fazer cera. Não tenho essa propriedade para falar que ele tá fazendo cera, não. Viu? Eu também não tenho, mas tá fazendo cera. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja bem-vindo! Lembrando que você que está na nossa live, faz o seguinte, ó, dá um joinha na transmissão, é claro, se tocar aí no seu coração, compartilha também, se não se inscreveu no canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você com a gente aqui, viu? Tá parecendo político pedindo voto. Copa Libertadores da América já tem o primeiro classificado, hein, Corsato? Quem? O Fluminense empatou no agregado com o Grêmio, né? 2-1 pro Grêmio no primeiro jogo, 2-1 pro Fluminense no segundo jogo. Aí, pênaltis. 4 pro Fluminense, 2 pro Grêmio. O Ender Coral me informa aqui que o Fábio pegou 2 pênaltis e classificou o Fluminense e o Grêmio tá eliminado. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11 minutos e 50, 11:50 passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, Arena Amazônia. O placar FI aponta, Ponte Preta 0.
Amazonas? Amazonas tem um, Carlos. Para Hipercap Brasil, compre o seu pelo aplicativo Hipercap Brasil, sorteio amanhã, 8 da noite, você pode comprar até às 7 horas da noite da quarta-feira. Placar ao vivo, Novo Horizontino mais cedo venceu o Ituano 1-0 e nesse momento é líder do campeonato com 40 pontos. 9h30 da noite, a bola vai rolar para Operário e Vila Nova. Copa Libertadores da América, o Fluminense venceu o Grêmio 2-1 nos pênaltis, 4-2. Copa Sul-Americana, a bola vai rolar já já, 9h30 da noite, tem Corinthians e Bragantino. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, com toda a equipe dos canais Futebol Interior. A ponte tocou a bola quase 1 minuto e meio. Perdeu aqui no campo de ataque. A bola sobrou pro time do Amazonas com Fabiano. Vem o capitão da Onça Pintada. Jogou essa bola na frente. O árbitro vai marcar a falta lá atrás, viu? Porque acertaram o Fabiano. Não sei não se ele não vai dar cartão pro Matheus Regis. Mas o jogo tá parado na origem da jogada. Falta, posse de bola pro time do Amazonas no campo de defesa, Coral. E se desse o cartão pro Matheus Regis não seria nenhum exagero, viu? Porque faz a falta por trás ali pra cima do Fabiano, o capitão experiente da equipe do Amazonas. O Carlos pode comentar um pouco melhor, mas péssima partida do Igor Inocêncio até aqui, hein? Já recebeu o cartão amarelo, falhou feio no gol. Partida pra esquecer até agora do lateral direito da Macaca. Posse de bola para a equipe do Amazonas, bola com o Varão, tentou dar o bote, perdeu a bola recuperada pelo time da Ponte com o Everton Brito lá pelo lado esquerdo. O Gé se enrosca com o zagueiro, um empurrando o outro, parecendo sumô. A bola tá aqui no campo de defesa com o Risso, deu a bola para Emerson Santos, levantou, tocou pro Gé, lado esquerdo, será que ele chega? Chegou na bola, aí chegou o zagueiro com ele, o árbitro vai marcar falta. O árbitro marcou a falta do Gé em cima do Ezequiel, lateral da equipe do Amazonas. Cara, eu vou falar pra você, eu não vi nada e o cara caiu sozinho. Mas o árbitro marcou a falta, Coral. Tô contigo, viu, Marcelo? Pra mim nada, apenas disputa legal na bola do centroavante da Macaca, que é mais forte, é grandalhão, pra cima do Ezequiel. O árbitro um pouco distante, mas marcou a falta, o que irritou bastante o jogador da Macaca. A falta foi marcada, não tem o que fazer, o Amazonas não tem pressa alguma, afinal vai vencendo 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Toda segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca, onde só não é proibido falar da Ponte Preta. E a bola veio pro Everton Brito aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo, ele não dominou, deu lateral de graça. E o Amazonas, todo o tempo que ele pode, ele vai ganhando. Ele vai ganhando com... Não chegamos a 15 do primeiro tempo ainda. 1-0 pro Amazonas, o gol foi a 7 do Luan Silva. Bola enfiada na frente pro time do Amazonas com o Enio, habilidoso, número 22, pra cima dele. Tá o Risso, ele para, pensa, chega na marcação pra ajudar ali. O Risso, o Everton Brito, a bola bate no Everton Brito, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado direito, favorece a equipe do Amazonas, que vence o jogo, 1-0, vence o jogo, 1-0, bola trabalhada pelo lado direito, voltou ali pro Ezequiel, cruzou fechado na boca do gol, a bola passa, vai embora. Sem perigo, detalhe. Sem perigo pro goleiro Pedro Rocha, detalhe no ar. 62% de posse de bola pra Ponte, mas o placar é do Amazonas, 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Joel Silva, vamos lá. Marcha, nega véia. A Renata Dalgalo tá mandando boa noite, irmãos Corsato. Vivi Vicente, boa noite a todos. Obrigado, vocês que estão junto com a gente aqui na nossa live no YouTube. E você que tá em FM também, 87,9. Olha a Ponte. Jé fez o pivô, sofreu a falta, mas o árbitro deu vantagem porque ela sobra para Matheus Regis. Lado direito, para, pensa, domina, toca pro Emerson. Boa bola boa pro Emerson Santos, capitão da Ponte. Jesus amado. O Jé tá caído, o Emerson Santos foi tocar a bola do lado esquerdo pro Everton Brito. A bola se perdeu, foi embora, lateral, posse de bola pro time do Amazonas. O árbitro deu cartão pro jogador que fez a falta no Jé. Daqui a pouco o Wendel confirma, mas o árbitro deu cartão pra ele, levantou lá o braço e mostrou o cartão pro jogador que fez a falta no Jé. O jogo tá parado porque a lateral, posse de bola pro time do Amazonas. O árbitro deu a vantagem e depois que a Ponte perdeu a bola, mas aí não tinha jeito, a bola já tinha ficado muito tempo
com a posse da Ponte Preta. Lateral, posse de bola, lado direito, favorece a equipe do Amazonas, que vem subindo as suas peças, vence o jogo por 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 17 cravados neste primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Amazonas. O gol foi marcado pelo Luan Silva. Aí o Enio tem a posse de bola aqui pelo lado direito, perdeu, a Ponte Preta recuperou, ficou pedindo falta. O Everton Brito, o árbitro não deu, não era o Everton Brito que estava lá não. Exato. Era outro jogador da Ponte. Me parece o Dodô. Já o Wendel informa. Vem Enio, dominou, tocou pro Diego Torres. Tá muito livre o Diego Torres, hein? Faz o giro pra cima na marcação, solta a bola pra quem vem de trás, lado esquerdo. Bem à esquerda. É o lateral Fabiano. Soltou na ponta à esquerda pro Matheus Serafim, habilidoso. 2 na marcação. Jogou, linha de fundo, cruzou, rasteirinho na boca do gol. A zaga falhou, Luan pegou. Aí sobra pro Emerson. Sai jogando pro time da Ponte Preta. Será que dá contra-golpe? Deu errado. Mais um passe errado. Ivan Alvarinho chegou, roubou. Fala, Coral. O cartão foi pro Ivan Alvarinho, número 14, o zagueiro da equipe do Amazonas, por conta da falta pra cima do Gé. Portanto, agora 2 cartões no jogo. Um pra Igor Inocêncio, lateral do Macaco, o outro pro zagueirão. Ivan Alvarinho vai jogar pendurado a partir de agora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui na arquibancada virtual, Roberto Zapiens, vamos dar a volta. Lembrando que a Ponte Preta volta a campo contra o Operário, em sexta-feira, 9h30 da noite. Transmissão do Carlos Corsato aqui nos canais Futebol Interior. Vem pro campo de ataque pelo lado direito, trabalha o time do Amazonas. Bola com o Ezequiel, deu pro Varão. Varão dominou, soltou na frente pro Ezequiel. Fez o pivô, boa bola boa pro Diego Torres. A zaga tirou, voltou, chegou. Gabriel Risso tira. Já tá impedido ali o jogador Varão da equipe do Amazonas, mas o auxiliar não deu. A Ponte recupera a posse de bola com o Everton Brito aqui no campo de defesa pela esquerda. Hoje um pouco diferente, o Matheus Regis está na direita e o Everton Brito na esquerda. Pelo menos começou o jogo assim. Vamos ver se vai vingar essa proposta do Nelsinho. Posse de bola para o time do Amazonas pela esquerda com o Fabiano. Solta essa bola, toca aqui para Enio, número 22 no costado do time aurinegro, o time de amarelo. Solta a bola no meio, quem trabalha por ali é o Cauã Barros. Cauã Barros domina. Pro time do Amazonas, soltou pela direita para Ezequiel. Ezequiel joga a bola aqui na quarta zaga para Ivan Alvarinho. Alvarinho pro capitão Fabiano. Linda finta para cima do Matheus Regis. Toca a bola para Diego Torres, ele tem que recuar. É acossado pelo Igor Inocêncio, solta a bola na quarta zaga para Ivan Alvarinho. Vai lá. A Macaca vem de 5 jogos consecutivos marcando gols, né? Tá certo que nessa sequência teve a derrota para o Sport, mas o ataque tem feito a sua parte. É o 6º melhor até aqui da Série B com 25 gols marcados e a Ponte busca hoje marcar gol pelo 6º jogo seguido, Marcelo. É isso, Alvarinho pega essa bola aqui na quarta zaga, jogou a bola lá na ponta direita, campo de ataque, sobe a zaga da Ponte com o Risso, tira, ela cai na intermediária com o Dodô, devolveu, tocou a bola pro Risso, solta para Dodô, Dodô domina com a esquerda, faz o giro, faz a marcação, chega, empurra ele, o Cauã, a jogada tá parada, o Igor Inocêncio tá amarrando a chuteira aqui pelo lado direito e a Ponte tem a falta lá do lado esquerdo, ela já vem pela meia direita, continua amarrando as chuteiras ali, o jogador da Ponte, o Igor Inocêncio, o Amazonas com essa vitória vai indo para a 8ª colocação com 30 pontos. A Ponte Preta vai ficando na 12ª com 28 pontos ganhos. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo. O Osmar Dangar está na nossa arquibancada virtual. A diretoria trouxe um meia que tanto pediram e o Nelsinho coloca volantes. Pediram um lateral direito, a diretoria trouxe e o Nelsinho não escala, prefere o Risso. Tudo errado, tá dizendo ele aqui. Tem jogador da Ponte caído no gramado. A Ponte recupera a bola com o Matheus Regis. Soltou, tocou pro Emerson, vira o jogo, toca na direita. Será que chega? Chegou! Igor Inocêncio descolou o cruzamento na boca do gol. Teve desvio, vai embora. Não teve desvio não. Foi batida errada mesmo do Igor Inocêncio. Tiro de meta pro time do Amazonas fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Evandro Luiz Leme Cardoso vai ser de virada. A primeira vitória fora de casa. Passou da hora já, tá dizendo ele. O Paulo César, boa noite, Marcelo, Carlos e o Wendel. Vamos virar. Aliás, ontem na hora da macaca, né, eu e o Carlos fizemos uma aposta e quem perdesse iria pagar R$10 pro outro. Mas parece que nenhum dos dois. R$10? Eu posso dar uma olhada aqui. Qual que é a aposta? A aposta é o meu meio campo para começar seria Emerson, Ramon e Dodô. Né? Emerson Santos, Ramon e Dodô. O dele, ele vai falar porque eu não lembro. Emerson, Santos, Hudson e Ramon.
Então já que os dois erraram, eu ganho 10 de cada um. Não tem essa. Bora. Então, o R$10 vai ficar na caixinha. Fica na caixinha. Acumula pra próxima. O R$10. Aí, quem sabe, na segunda-feira a gente faz uma outra aposta. É posse de bola para a equipe do Amazonas, da Onça Pintada. Bola aqui pelo lado esquerdo, sobe de cabeça Igor Inocêncio, tira a bola pro Matheus Regis. Falta, hein? Dá cartão também, pô. O Enio chegou empurrando o Matheus Regis, jogou ele uns 3 km pra frente, hein, ô Coral? Ai, merecia, viu? Porque essa o Matheus Regis foi longe. Ele já chega com o cotovelo, né? Com o braço esquerdo praticamente na altura do peito do jogador da Macaca, que já se levanta. Vou voltar naquele tópico que falei logo no início da partida, né, Marcelo? Um jogo truncado, bem pegado das duas equipes, bastante faltas até aqui. O Juizão, se não tomar o controle da partida, pode perder as rédeas do decorrer do jogo, viu? O amapaense Tailan Azevedo Gomes. Tailan Azevedo Gomes. Aliás, hoje eu fiquei uns 40 minutos no site da CBF, cara, e não consegui achar a escala, cara. Tá com problema. Eles estão numa reforma lá. Tá até pouco tempo atrás, aliás, nem sei se voltou, mas até pouco tempo atrás a tabela da Série B também não dava pra você acessar por lá. Que fase, velho, que fase. 22 minutos e meio passados do primeiro tempo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Campeonato Brasileiro Série B 2024, 22ª rodada, noite de terça-feira, 20 de agosto de 2024, Arena de Copa do Mundo, Arena da Amazônia. Rapaz, 23 passados do primeiro tempo, o placar tá assim, ó, Amazonas tem uma, Ponte. A Ponte não tem nada, Carlos. Placar ao vivo, Futebol Interior para Hipercap Brasil, todo sorteio toda quarta-feira. Toda semana, muitos prêmios e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Série B, Campeonato Brasileiro, mais cedo, Novo Horizontino venceu, hein? 1 pro Novo Horizontino, 0 pro Ituano. Às 9h30 da noite, já a bola vai rolar para Operário e Vila Nova. Amanhã, 7 da noite, tem Guarani e Santos, aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM, transmissão a partir das 18 horas, com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte vai tocando bola, agora há pouco o Everton Brito ficou caído no gramado também ali, colocando a mão na barriga. Parece que com o All-Star, mas já se levantou e vai pra peleja o Everton Brito. E é ele que domina a posse de bola pro time da Ponte. Pôs no peito, pôs na grama, tocou pro Dodô. Linda finta pra cima da marcação, linha de fundo. Pro Risso, perna esquerda, cruzou na boca do gol, segundo pau. Sobe, Matheus Regis. Ninguém pegou. Passou por todo mundo, sobrou pro lateral esquerdo do Amazonas, que sai jogando. Solta essa bola no meio, vai trabalhando por ali com o Enio. Dominou, passou o primeiro, passou o segundo. Falta! Matheus Silva fez a falta, parou o jogo e tomou o Coral. Nessa atuada pode preparar bastante o papel aí, porque vai ter cartão amarelo demais. Esse agora já é o terceiro da partida, o segundo para atletas da Macaca. Vai jogar pendurado a partir de agora o Matheus Silva, ao lado dele o Igor Inocêncio. 2 jogadores do sistema defensivo já estão amarelados pelo árbitro com 25 minutos de jogo, viu, Marcelo? O Matheus Silva vem jogando bem, mas eu me pergunto, o que passa na cabeça de um zagueiro, né? Ele não é possível que ele não tem noção de tempo, né? Porque às vezes eu conheço muita gente que não tem noção de tempo nem de espaço, né? Mas não é possível que ele não tenha noção de tempo. Ele é zagueiro. O jogo acaba de passar da primeira metade da metade. Você dividiu o jogo em 4, né? Acabamos de passar o primeiro quarto do jogo, se fosse basquete, né? O Wendel gosta muito disso. E o cara faz uma falta dessa no meio campo, cara, pra tomar amarelo. É uma displicência, né, cara? Ele deu o bote errado, na verdade, né? Ele deu o bote errado. Mas ele sabe que ele não vai pegar o Enio nunca desse jeito, né? Enfim, o que acontece com a Ponte fora de casa, hein, Carlos? Desvenda aí o mistério. Ah, cara, se eu soubesse, teria falado lá já pro Nelsinho, pra todo mundo lá. Vai fazer o quê, né? Em casa, por enquanto, o jogo não acabou ainda, tem muita coisa. A Ponte pode virar, a Ponte pode tomar uma goleada, a Ponte pode empatar. O jogo não acabou ainda, né? A Ponte já bateu uma bola na trave, enfim. Mas é diferente. Diferente fora de casa, a Ponte realmente não tá conseguindo acertar. Tanto que nós falamos na hora da Macaca, né? A Ponte é a 18ª campanha fora de casa. Ela só ganha do Brusque e do Ituano fora de casa. No resto, 18ª campanha.
O Silvio Seco, se entrou com os dois Emersons para dar uma protegida na zaga, como já está perdendo, bora tirar Emerson para virar esse jogo. Ainda no primeiro tempo, Silvio? Com os dois volantes não tá achando os caras, imagina se tirar um. Por falar em caras, eles vêm aí, Matheus, Serafim, tocou a bola pro Enio, lado esquerdo, cruzou, boca do gol, no outro lado, o Risso chega, tira, mete a cabeça na bola, sobrou com o Dodô, deu um tapa na bola, conseguiu sair jogando, tocou a bola para o Matheus Regis, boa boa, lado direito, pro Gé, bateu pro gol, pegou mal na bola. Não vai nem sair, ó. Ninguém correu lá, não vai nem sair pra linha de fundo. Tá indo pertinho da lateral, pegou mal, mascado na bola. O Gé, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito. Favorece a equipe do Amazonas. O Paulo César Ramon seria uma opção para substituir um dos Emersons, para dar mais saída e criatividade no meio campo. O Paulo César, eu queria ter ganho os 10 conto, cara. Eu acho que ele errou na escalação. Pra mim era o Ramon, nós falávamos um dos Emersons, nós falávamos, né, e o Dodô. Na hora da macaca que os dois Emersons não dá pra jogar junto, né? Enfim. O Ronaldo Neto, sério que a gente não vai ganhar nenhuma em casa mesmo? Nenhuma fora de casa mesmo? Difícil, hein, Ponte Preta? Calma. O jogo ainda, como disse o Carlos, o primeiro quarto, passando agora pro comecinho do segundo quarto, mas tem que melhorar o futebol, porque senão não ganha. Tem que melhorar o futebol, melhorar, por exemplo, o Gé agora... O chute que o Gé deu, pelo amor de Deus, né? Saiu pra lateral. Parecia o Vinícius, não parecia o Gé, né? Mas vamos lá, o jogo tá só começando, a Ponte tem que se acertar aí, achar o campo também, né? Enfim, campo bom, né? Pra jogar, para mostrar o futebol. Vamos aguardar. Tá bastante desfalcada, mas como sempre esteve em quase todos os jogos, vamos aguardar. Ponte domina. Dodô, boa boa, que abertura legal, hein? Linha de fundo pro Risso, acerta o cruzamento, Risso, cruzou na boca do gol, Alvarinho mete a cabeça na bola e tira. Ele jogou onde só tinha jogador do Amazonas. A bola voltou, sobrou pra Ponte, Joilson. Aqui na intermediária, círculo central do gramado, joga a bola na frente, sobe Matheus Regis. Sobe com ele, o Fabiano tira, a bola volta, sobra pra Ponte, Igor Inocêncio ganhou. Tocou a bola pro Emerson. Emerson devolveu, tocou do lado direito. Tocou a bola pro Matheus Silva. Matheus Silva sai jogando, deixa a bola pro Emerson. Emerson domina, toca a bola para Igor Inocêncio. Domina o Emerson, não é o Emerson Santos. Agora o Emerson Santos, capitão da Ponte 8, pegou. Solta essa bola pro Brito, soltou na frente pro Dodô, não conseguiu o domínio. A ideia do Brito foi boa, mas o passe foi alto. O Dodô não conseguiu o domínio, a zaga tirou. A bola voltou pro time da Ponte Preta, vem com o Matheus Silva. A Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Everton Brito. Opa! Acertaram o Everton Brito aí. Jogador da equipe do Amazonas. O Cauã Barros fez a falta, tá parado o jogo. Falta pra Macaca Coral. Ele mesmo, Corsato. E a falta tá um pouco distante, mas é frontal. Vai trazer perigo, certamente. A meta defendida pelo goleiro Marcão. E pra quem tem Dodô, que já fez um golaço de falta para garantir o empate na última rodada contra o Goiás, tem uma grande oportunidade de empatar a partida agora na Arena da Amazônia, mas por conta aí do forte calor que faz, mesmo sendo 9h30 da noite, o árbitro amapaense, o Tailan Azevedo Gomes, para um pouco a partida para hidratação dos jogadores. Isso. Tá muito seco lá, né? Tá muito seco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O José Marcelino Fernandes, bora lá, Futebol Interior, é audiência na seta, abraços do Marcelino. O Paulo Roberto Nascimento, boa noite, Corsato. O time B da Ponte é muito ruim, não tem como entrar com os dois Emerson e Dodô e Risso sem Elvis e o Gé tá sozinho. Carlos, fala do jogo, chegamos à marca de 30, tem a parada técnica lá para hidratação, a Ponte tem uma falta, 1-0, o Amazonas vence. A Ponte tem uma falta para fazer a cobrança ali, a Ponte, apesar de ter colocado uma bola na trave, né, o Amazonas deu uma segurada, deu uma parada aí, porque também não dá para fazer esse jogo empenhado aí durante muito tempo, com esse tempo seco que está lá em Manaus, na capital da Amazônia, né, mas... esse meio campo da Ponte é aquilo que a gente falava na hora da macaca. Eu entendo que não dá para ter os dois Emersons jogando junto. E não é culpa deles, né? Por exemplo, o Castro faz muita falta, né? Porque o Castro, ele tá praticamente em todos os lados ali, cobrindo os jogadores da Ponte Preta, né? Cobrindo a defesa. E também quando vem pro ataque, vem com muita força. O Elvis, não vou nem falar, né? O que faz falta nesse time da Ponte. O Dodô tá jogando bem, tá tentando fazer alguma coisa. O Gé tá pelo menos correndo, né? O Matheus Regis também se esforça muito, né? Por um lado, o Everton Brito por outro. O problema da Ponte hoje está nas laterais, infelizmente, né? O gol saiu lá do lado esquerdo,
né? Não entendi por que era o Emerson que estava marcando o jogador da equipe do Amazonas e não o Risso, né? Mas tudo pode acontecer, Marcelo. A Ponte pode achar aí, fazer o seu gol e quem sabe até virar, e o Amazonas, né, também. Então o jogo tá só no começo, a Ponte teve chance. A Ponte é assim, ela é um time que não corre do jogo, né? Ela se esforça, ela pode até tomar o gol, mas ela vai em busca do empate. É meio que da intermediária. Igor Inocêncio tá lá, Dodô fez gol no último jogo, o Igor Inocêncio pega bem na bola. Eu acho que vai uma direta aí. 5 homens no biombo do Amazonas. Quem vai? Dodô. É o Dodô. Vai pra bola, perna direita, direto pro gol. Explode na barreira. Explode na barragem. Detalhe no ar. Fiquei com a sensação que a barreira tava perto ali, né? Tava próxima do lance ali pra onde cobraria o Dodô. Não passou sequer da barreira, eram 5 homens. Mas a Ponte segue, com a posse de bola, tem lateral, vai perdendo 1-0. Começou. Vai. Bola rolando, Série B Campeonato Brasileiro, em Ponta Grossa. Operário e Vila Nova. Operário próximo aniversário da Ponte, por enquanto 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Começou. Vai. Copa Sul-Americana, bola rolando na Neoquímica Arena. Corinthians e Bragantino empatam 0-0. Primeiro jogo, 2-1 pro Corinthians. O empate classifica o Timão. Ponte tem lateral, bola pro Igor Inocente, jogou dentro da grande área, o latereio, sobe a zaga do Amazonas Tira, teve jogador da Ponte, ficou caído, foi empurrado lá, mas o árbitro não viu nada, disse que foi legal, é aquele famoso pega, segura dentro da grande área, bola com o Risso, da ponta pro meio, boa bola, era pro Gé no meio do caminho, Fabiano chega e tira, ela cai pra Joilson, toca pro seu companheiro de zaga que é o Matheus Silva, tira daí essa bola, meu povo, bola cai no peito do Emerson, ele domina, a marcação ali do Cauã, a bola volta pela direita pra Igor Inocêncio, perna direita na bola, boa bola, pro Everton Brito, dá-lhe chapéu pra cima do Fabiano, tocou pro Emerson, e aí o Emerson errou o passe, e deu contragolpe, segura, deu ruim, hein, Matheus Serafim, lado esquerdo, linha de fundo, perna esquerda, cruzou na boca do gol, vai pintar o gol do Amazonas, chega a zaga da Ponte, tira! O Pedrão ainda chegou a bater na bola. Emerson, que caca que você fez. Olha o chute de longe pro gol, pra fora do gol. Cara, o Everton Brito me mete um chapelaço no Fabiano. E aí ele toca pro Emerson, o número 18. Aí o Emerson dá um passe errado, arma um contragolpe. Por pouco a casa da macaca não cai, hein, Coral? O time tá feio, viu, Marcelo? O Nelson tem que arrumar no intervalo, porque agora a Ponte teve mais sorte do que juízo. A começar pelo Emerson, ainda no campo de ataque, quando fez aquela pataquada, e aí o cruzamento do Matheus Serafim. O Luan Silva estava pronto para completar, o Pedrão saiu mal, não conseguiu afastar. E aí só a zaga depois da macaca que tirou o perigo. Mais sorte do que juízo, segue 1-0 Amazonas. Já uma pergunta pro Carlos. Vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola com o Gé, saiu do primeiro, saiu do segundo, soltou na frente pro Dodô, chegou a zaga para tirar. Você já fez alguma pataquada na vida, Carlos? Várias, aliás, vive fazendo. Nossa senhora, Diego Torres pra cima do Everton Brito. Não, e ele não vai dar nada. Ele não vai dar cartão. Ele dá cartão pro jogador da Ponte. O Enio tinha feito uma falta no Matheus Regis e ele não deu cartão. E aí fizeram uma falta no jogador. Agora ele fala acabou. Aí o Enio sofreu uma falta, ele deu cartão. E pro Diego Torres foi de carrinho frontal em cima do Everton Brito. Ele não deu nada. Falou que acabou. E o risco de lesão no atleta também, uma entrada dessa. Que fazem. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 35 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, Arena da Amazônia, Série B Campeonato Brasileiro 2024, 22ª rodada, o placar FI aponta pra você. Amazonas tem 1, Ponte Preta não tem nada, viu, Carlos? Série B, Campeonato Brasileiro, bola rolando, Operário e Vila Nova vão empatando 0-0. 6 minutos do primeiro tempo. Mais cedo, o Novo Horizontino venceu o Ituano 1-0 e assume provisoriamente a liderança desta Série B do Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana, 5 minutos, primeiro tempo, Neoquímica Arena, Corinthians e Bragantino empatam 0-0 amanhã. Tem Guarani e Santos, 7 da noite, no Brinco, transmissão de Gustavo Marques. 87.9, a voz da nossa gente.
Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Que bom, que gostoso ter a sua audiência. Vamos que vamos. 36 minutos passados, primeiro tempo, 1-0 pro time do Amazonas, que vem pro campo de ataque, bola com o Matheus Serafim, vai pra cima na marcação, pediu falta, o árbitro vai dar, hein? Tem gol. O árbitro vai dar a falta em cima do Matheus Serafim, quem fez foi o Igor Inocêncio, tá parado o jogo. Não, ele não deu falta, não. Deu sequência do lance. Matheus Silva fica com ela. Vai, Carlos! Gol do Operário. Vinícius vai pra rede contra o Vila Nova. Operário 1, Vila Nova 0. Próximo adversário da Ponte Preta, vem a equipe manauara, o time do Amazonas, bola com o Diego Torres, passou o primeiro, solta essa bola na frente, toca pro Enio, já pediu a bola no ponto futuro, o Enio segura, chega pra cima dele a marcação do Emerson, dá o bote, rouba pro time da Ponte, toca a bola pra Everton Brito dominou, eles que estavam na Internacional de Limeira, domina pro time da Ponte Preta, soltou essa bola na frente, chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta, sobra aqui no campo ofensivo, bate no jogador do Amazonas, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado direito, atenção, favorece o time da Ponte Preta. Vai, Carlos! Atenção nos dois jogadores ali. Quando a gente não tá narrando o jogo, eu posso olhar mais amplamente, né? Não preciso ficar olhando a bola como o narrador precisa aqui. Everton Brito, atenção, hein? Everton Brito e o Diego Torres. O Everton Brito não gostou nada da entrada do Diego Torres e tá conversando com o Diego Torres. O meu medo é a devolução, entendeu? A volta. O problema é a volta, né? O troco. O troco que é o problema. E aí entra que o árbitro às vezes não tá tendo aquele culhão que precisa para administrar o jogo, né? A gente tá falando isso desde quando a bola começou a rolar, vai, Marcelo. Ponte Preta, campo de ataque, bola pra ele, no peito, dentro da grande área, escapuliu do Everton Brito. E ele põe a mão na cabeça, lamenta, porque o passe foi legal, hein? Veio o passe legal pra ele, mas faltou o domínio. A bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Paulo Lino tá com a gente, a ponte está muito lenta. A Vanessa Alves diz que vai ser 1-1 o jogo. Pessoal do Scout da Ponte me passou os dados atualizados dos Emersons. 0 passes certos. Dureza. Tá dizendo o Silvio Seiko. Ai, a Vanessa agora mudou. Ela falou que vai ser 2-1 pra Ponte. Esse que é o problema, né? O Emerson, sem o Santos, né? Que era o Emerson que fez aquele golaço que estava na Internacional de Limeira. Ele realmente... O passe dele não é o fundamento dele. Ele é primeiro volante. Ele tá tendo que jogar um pouco mais à frente. Aí dificulta. É isso, a Ponte recupera a posse de bola, Diego Torres perdeu, Emerson ganhou, é o Santos, solta essa bola para Everton Brito, meia direita, campo de defesa, faz o giro para cima na marcação, solta a bola aqui pro jogador que é o Emerson dominou, tocou pro Emerson Santos, pro Dodô, meia esquerda, boa bola, é pro Risso da ponta, pro meio, bico esquerdo da grande área, pro Everton Brito dentro da grande área, a zaga se complica, a bola bate no jogador do Amazonas e sobra, tranquila, fácil. Pro goleiro Marcão, sai do gol pra fazer a defesa, goleirão da equipe do Amazonas, vai Coral! Até pro Carlos também quiser complementar, mas o Elvis faz falta, né? Sem ele jogando, a Ponte fica sem aquele 10, sem aquela criatividade no meio campo, o Dodô até tenta, né? Mas não tem a mesma qualidade, também a bola não chega com tanta frequência ao camisa 7. O Amazonas perde bola, deu pra Ponte, Everton Brito soltou pro Emerson Santos, capitão da Ponte hoje vira o jogo, toca na esquerda, boa bola, é pro Matheus Regis, da ponta pro meio, preferiu olhar, tocou a bola pro Emerson Santos, solta a bola na canhota pra Risso, perna esquerda, cruzou na boca do gol, Marcão se joga na bola, voltou, sobrou pro Igor Inocêncio dentro da grande área, chega, a zaga afasta, tira, na sequência o Luan ajudando na marcação, a Ponte dá o bote na bola, boa bola pro Matheus Regis, bateu pro gol! Pra pegar o goleiro, pra pegar o Marcão. Cara, o Amazonas entrega a bola pra Ponte, hein, Coral? A intenção foi boa, né? Segunda finalização em direção ao alvo adversário aí da Ponte Preta. O chute do Matheus Regis. O Risso chega na bola, no carrinho, desarma o Enio. E aí o 77 pega, puxa pra perna direita. Mas bate no meio do gol. Boa defesa do goleiro da equipe do Amazonas. Segue na frente 1-0. A Vanessa Alves, ela tá igual eu na vida, indeciso. Ela tá indecisa. Uma hora ela fala 1-1 no chat, outra hora ela fala 1-2. Mas tá legal. Obrigado pela audiência, viu, Vanessa? A gente demora, às vezes, pra chegar numa decisão. Faz parte, viu? Deve estar um calor danado no Amazonas. Esse time do Amazonas é ruim, hein? O que vocês acham? Eu não acho o time ruim, não. Não acho ruim. Falamos isso na hora da macaca. Se a gente for falar que o Amazonas é ruim, a Ponte é ruim também, pô. O Amazonas tinha um ponto a menos antes de começar o jogo, com um jogo a menos que a Ponte. Então, se o Amazonas é ruim, a Ponte é ruim também. E agora tá com 2 pontos a mais com um jogo a menos. Pois é. Né? O Paulo Roberto Nascimento. Se continuar 1-0 até o final do primeiro tempo, o Nelsinho arruma o time no intervalo.
Deus é mais. Posse de bola pro time da Ponte Mas Preta, a bola Ponte com melhorou, isso. hein? Dodô dominou, soltou a bola pra Matheus Regis, lado do lado esquerdo. Pro Dodô, domina Ezequiel na marcação, falta. O Ezequiel fala, eu não fiz nada, professor. Eu não fiz nada, professor. A Ponte tentou bater a falta rápida, mas o árbitro não deixou, falou que tem que apitar. E sem cartão pra variar, né? Nada de cartão pro Ezequiel, falta perigosa pra Ponte. Quem sabe na bola parada, né, ô Coral? Agora lá pra ponta esquerda, 2 atletas posicionados. O Dodô com a perna direita e o Risso com a canhota pra bater. Vem cruzamento na área defendida pelo goleiro Marcão. Quem sabe agora, na reta final do primeiro tempo, a Ponte não leva o empate pro intervalo. O Risso já saiu, só ele. Dodô na bola. Dodô vai pra bola, lado esquerdo. Joga essa bola na cabeça do Gé, do Matheus Silva, pra mandar a bola pro fundo da rede, Dodô. Vai bater, hein? Ah, é? Será? Será? 2 jogadores na barreira. A barreira tá a cerca de 4 passos ali da entrada da grande área. Apenas 2 na barreira, no biombo, como fala o Carlos quando ele tá transmitindo. Dodô pra bola, 42. Vamos, Ponte, vamos, Macaca pra rede pra empatar esse jogo aí. Resultado fora de casa, empate não é ruim não. Vamos segurar o empate, quem sabe, nesse jogo. Dodô vai pra bola, mas por enquanto estamos perdendo. Autorizado, perna direita, chuveirão na boca do gol. Luan jogou a bola, caiu dentro da grande área. Emerson jogou de novo na boca do gol. Ivan Alvarinho tira do veneno. Tira do perigo, tira do sufoco. Joga pro alto que o jogo é de campeonato. Posse de bola lateral pro time da Ponte. Na verdade, quem tirou foi o Cauã Barros. Lateral, posse de bola lado direito pro time da Ponte. Vai o Igor Inocêncio. Manda todo mundo lá pra zona perigosa. Lá pra zona do perigo, dentro da grande área, pro Gé, subiu de cabeça, ficou viva na entrada da grande área, sobe a zaga, tira, Emerson mete a cabeça na bola, o Santos, a bola volta aqui no campo de defesa, é pro Matheus Silva dominou, tocou a bola pra Gabriel Risso, o Matheus Regis está pedindo, ele para, volta pro campo de defesa, pede a movimentação dos companheiros, devolve a bola, onde a bola saiu pro Matheus Silva, levanta a cabeça, trivela, ponta direita, boa bola pro Igor Inocêncio, chega na recuperação, Matheus Serafim tira, a bola explode no peito do jogador da Ponte, tenta evitar a saída, não consegue, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time Manauara. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Seja bem-vindo, tamo junto. Posse de bola pro time do Amazonas que não tem pressa nenhuma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha a Ponte, bola pro Gé, foi derrubado. Falta no Gé, o jogo tá parado, Coral. Ele não deu cartão, né, cara? Pra mim é mais uma falta que poderia ser muito bem penalizada com cartão amarelo. Dessa vez quem cometeu foi o Ivan Alvarinho, camisa 14, ele já tem o amarelo, né? Na verdade a falta foi no Gé. Também o camisa 14 já tá amarelado, por isso não recebeu o segundo. São 11 faltas até o momento. A Ponte cometeu 5, enquanto o Amazonas já cometeu 6. O jogo vai ficando picado. Mais uma bola parada a favor da Macaca, quase nos acréscimos do primeiro tempo, apenas Enio da barreira. Protegendo a área de lazer ali o Enio. O Igor Inocêncio está autorizado, vai pra bola, perna direita, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça, voltou, sobrou, vai pintar o gol da Ponte, pega o goleiro! Pega o goleiro! Me parece o Matheus Silva na pequena área depois do toque do Gé. Ele estava marcado ali, foi o Joilson, que estava dentro da grande área e o Marcão pegou pelo rabo. Como a gente fala, mas pegou, né, Coral? Ah, mas não pode perder um gol desse, né, Marcelo? Era ele e o goleiro. Ele e o gol com a dimensão que tem, conseguiu chutar ali pra cima do goleiro Marcão. Perde um gol incrível a Ponte Preta no momento que a placa dos acréscimos acaba levantando. Mais 4, vamos até 49. 45 em cima da Pinta, Canais Futebol Interior. Pra você ligado aqui em 87.9. Deixa eu ver esse lance da Ponte. Bola com o Gé, lado esquerdo. Vai pra cima da marcação. Ele é forte, ganhou, perdeu. Sobrou pro Matheus Regis. Tentou fazer o toque meio a esmo. A zaga chegou, tirou. Voltou, a Ponte faz a pressão. Ganha Gé, fica caído o jogador do Amazonas. O árbitro marca a falta do Gé. Falta em cima do Ezequiel. O jogo tá parado. O Gé fica lá perto do Ezequiel. O Ezequiel tá sentindo, hein? E vai tomar cartão amarelo, Gé. Vai tomar cartão amarelo, o Gé. Naquele lance lá, se sai o gol ia ser impugnado, porque o Gé tava impedido, né? Mas não justifica, né? Não pode perder um gol desse. O Joilson tá certo que ele tá na marcação ali com o zagueiro. Mas é ele o gol, cara. E o cartão amarelo pro Gé aí, viu? Pode confirmar. Voltando hoje de suspensão, já toma o seu amarelo de praxe, né? Aliás, como gosta
de tomar cartão amarelo o Gé e também o Matheus Silva. O Gé amarelado, a partir de agora vai jogar pendurado, camisa 9 da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Abraços aqui então para você que tá junto com a gente, o José Marcelino Fernandes Corsato. Mande um abraço pro Evandro Lemes, do Campo Belo, em Campinas. Ele ouve também o Futebol Interior. Ô, Evandro Lemes, Campo Belo, obrigado pela audiência. Bem-vindo aqui à nossa transmissão, viu? O Coral conhece o Evandro. Conheço, inclusive um grande abraço ao Evandro Leme, viu, Marcelo? Ele colocou Lemes aqui. Deve ter sido um erro de digitação. Então, aliás, tá o Evandro sempre na audiência com a Rose, o Bruno, a Bia também, seus filhos, enfim, todo mundo lá da família Leme nos acompanhando. Então tá bom, um abraço pra rapaziada aí. Ó, Aparecido Alves, boa noite, Corsatos. Quem sabe melhoramos no segundo tempo, porque o primeiro tempo não foi bom, não. Depois do atendimento do Ezequiel, segue a bola, começa a rolar de novo na Arena da Amazônia. E a Ponte dá o bote, ganha. Será que dá pra empatar esse jogo ainda no finalzinho do primeiro tempo? Será que dá? O árbitro tá dando lateral pro Amazonas. Posse de bola pro Amazonas, campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Amazonas toca a bola aqui no campo de defesa. O árbitro deu 4 de acréscimo, mas o Ezequiel ficou caído no gramado já durante o acréscimo. Então provavelmente vamos ter acréscimo dentro do acréscimo. O Albert Cavalcante, buenas noites, amigos. Uma ótima transmissão a vocês. O Albert, ele fala castelhano também? Fala tudo. Repórter mais bonito do mundo. Albert Isso Cavalcante. na sua óptica. Só na sua, né? Bola aqui do Matheus Serafim nas mãos do Pedro Rocha. Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O José Rivaldo tá mandando boa tarde. Cidade de Bezerros, em Pernambuco, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia pra você, viu, meu querido? Marcos João Carvalho, Amazonas é muito fraco, tem que virar a ponte. O Luiz Simas, olha as quantas faltas os caras fazem e não dá o cartão amarelo. Esses árbitros estão de brincadeira, tá dizendo ele. A Vanessa Alves agora ela voltou por 1-1 aqui. Posse de bola pro time da Ponte Preta para Matheus Regis. Sai da ponta, vem pro meio. 48 minutos e meio. 48 minutos e meio. Tô devendo um teaser ainda, Felipe, né? Não, acabou? Acabou, então tá bom. Posse de bola pro Joilson. Joilson dominou, soltou essa bola pro Matheus Silva. Devolveu, toca a bola no meio pra Emerson Santos, capitão da Ponte, pro Joilson. Vira o jogo, toca na direita. Boa bola pro Everton Brito. Olhou pra dentro da grande área, tocou pro Igor Inocêncio. Chega Ivan Alvarinho. No peito, depois com a perna esquerda despacha a bola, tira dali. Ah lá, acertei, ó. Acertei. Mais um. Vamos até 50. Vamos até 50 porque o Ezequiel ficou caído lá um tempasso durante o tempo de acréscimo. Lateral pra Ponte, dá pra empatar no primeiro tempo, Macaca. Igor Inocêncio vai pra essa bola, latereio. Bola pra dentro da grande área, no peito do Matheus Regis. Bateu pro gol, travou a zaga, voltou, sobrou dentro da grande área pra ele. Domina, toca a bola pra Dodô, de costas para marcação na grande área. Solta na esquerda pro Risso, cruzou na boca do gol, sobe a zaga. Miranda mete a cabeça na bola, na verdade não foi o Miranda, não, foi o 18, o Cauã Barros. Meteu a cabeça na bola, tirou dali, escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte Coral. Na última oportunidade do primeiro tempo, escanteio lá pela ponta esquerda, vem ele, Dodô na bola. Quem sabe pra empatar o jogo no último lance do primeiro tempo. Dodô vai pra bola, vamos Dodô, vamos Dodô. 49-50, sou mais você, Dodô. E tá todo mundo conversando lá dentro da grande área, um querendo pegar o zap do outro, rede social. O meu Instagram é @CorsatoMarcelo. Você pode me adicionar por lá também. É o primeiro escanteio da Ponte no jogo. Dodô pra bola lá do esquerdo, perna direita. Chuveirou, fechado na boca do gol. Marcão dá um murro na bola, tira. Ela cai pra Ponte ainda. Pro Risso, jogou de lado, de graça, lateral. Pro time do Amazonas, lateral, campo de defesa, lado direito, favorece o Amazonas. Já, daqui a pouquinho tem um intervalo aqui no comando dele, do Carlos Corsato. Não há tempo pra mais nada. Só pro apito, baba no apito lá o Tailan Azevedo Gomes do Amapá. Ponto final do primeiro tempo na Arena da Amazônia nessa terça-feira, 20 de agosto de 2024, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Amazonas vence, a Ponte perde. Luan Silva, 7 minutos, foi pra rede. 1 pro time aurinegro, pra Onça Pintada. 0 pra Macaca. E agora vamos acompanhar o Wendel Coral. Opa! A saída dos jogadores do gramado
da quente Arena da Amazônia. Bora lá, acompanhar aqui a saída dos jogadores. Você falou aí da onça pintada. Você tem medo da onça pintada, Marcelo? Ah, cara, eu tenho medo até de barata, não vou ter medo de onça. Tá certo. Você correria da onça pintada, Marcelo? Cara, o que agora? Virou o coral, pergunta. Ih, rapaz, o tempo fechou ali, hein? Entre jogadores do Amazonas. É o Ezequiel e o Matheus Serafim. E o Matheus Serafim, exatamente. Isso é porque eles estão ganhando, hein? Os companheiros ali do Amazonas tiveram que separar os dois. O clima ficou quente. Bora acompanhar aqui o Dodô fazendo a armação da equipe no lugar do Elvis, que está suspenso. Camisa 7 vai falar. Temos que colocar a bola em jogo, fazer o que nós estávamos fazendo nos treinamentos, aparecer, e agora voltar para o segundo tempo, tentar um empate. Se Deus quiser, tentar até a virada. Vamos ver o que o professor tem para falar aí e voltar melhor para o segundo tempo. Aí, portanto, Dodô, que já tem 4 gols nessa Série B ao lado do Gabriel Novaes, é o vice-artilheiro da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Gé, o artilheiro isolado que tem 6 gols marcados, esperando alguém do Amazonas. Será que alguém vai falar? Os caras saíram foi todo mundo já pro vestiário, viu? E saíram brigando, né? Isso que tá ganhando, hein, cara? Eu gostaria de saber o que aconteceu ali, viu? Mas é isso, intervalo de jogo, viu, Marcelo? Nenhum jogador da onça pintada quis falar, Marcelo. Esse o Wendel Coral. Cara, só foi falar que o Herbert Cavalcante estava na live e ele ficou engraçadinho, vai. Luan Silva, o centroavante, autor do gol, vamos ouvir. O tempo deu uma mudada no clima, o Amazonas começou a render menos, isso foi uma preocupação, ficou um pouco mais quente o jogo pra você? Não, a gente baixou um pouco a linha, não era o que estava previsto pra gente. E a gente conseguiu suportar, mas não pode abaixar a linha dentro de casa, a gente tem que estar pressionando os caras o tempo todo. A gente vai ver o que o Lacerda tem para falar ali e a gente vai voltar pro segundo tempo com força total pra gente segurar o placar ou até ampliar, pra sair daqui com os 3 pontos. Esse Luan Silva, 4º jogo desde que voltou pro Amazonas e o 5º gol dele na Série B, fase artilheira aí do centroavante da equipe do Amazonas. 32 anos de idade pra ele, viu, Marcelo? Esse jogo tá passando no Premiere e também na TV aberta na Rede Brasil, né? E o legal é que o microfone da Rede Brasil ali, provavelmente afiliada deles lá no Amazonas, né? Encontro das Águas, rádio e TV. Ó, Encontro das Águas. O que você ia dizendo do Albert aí, Marcelo? Só foi o Albert aparecer na live e você começou a ficar amostradinho, né? Mas não sou eu que falo que ele é o repórter mais bonito, né? Sei. Bom, o Carlos vai assumir o comando depois do intervalo. Pode ser, Carlos? Mais uma manchete aí para o primeiro tempo da Ponte? A Ponte até 25 minutos do primeiro tempo, a Ponte não achou o time do Amazonas. Depois dos 25 minutos, eu gostei da Ponte, cara. Gostei da Ponte. A Ponte teve chance de gol, poderia ter empatado o jogo, né? Não sei. Você falou que o Gé estaria impedido ali, eu não vi, né? Mas o Joilson teve uma chance clara. O Gé teve uma bola que ele recebeu do Matheus Regis e chutou, mas ele apareceu na cara do gol. A Ponte, depois dos 25 minutos, até que chegou a fazer um bom jogo. Eu não tô gostando do Emerson no time. Acho que o Nelsinho já poderia voltar, por exemplo, com o Ramon nesse time, para deixar o time para melhorar o passe do time da Ponte Preta. Acho que dá para empatar sim no segundo tempo, viu, Corsato? Olha, imagina, a manchete foi desse jeito. A manchete, hein? Imagina o que vai ser o intervalo. O teaser. Imagine o que vai ser o intervalo que vem aí no comando do Carlos Corsato. Segura a onda. Foi para devolver o seu destaque, que também foi gigante, parecia pescoço de girafa. Canais Futebol Interior Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca. Toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no ar com o intervalo de jogo. A Ponte Preta está perdendo para a equipe do Amazonas pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Luan Silva a 8 minutos do primeiro tempo. 1 para o Amazonas, 0 para a Ponte. Jornada esportiva para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas, anote aí, 3242-3125. Ligou, chamou, pediu, chegou. Hipercap Brasil, toda quarta-feira tem sorteio, tá? Você pode comprar pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. E um detalhe, você pode comprar a sua cartela para participar do sorteio amanhã até às 7 horas da noite pelo aplicativo, tá? Baixa aí. Hipercap Brasil, Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Vamos dar uma passadinha aqui na Copa Sul-Americana. O Rodrigo Garro marcou há pouco para o Corinthians. Estamos com 28 minutos do primeiro tempo, a 24 o Garro foi para a rede, está fazendo o Corinthians 1-0. Com esse resultado, o Corinthians está se classificando à próxima fase da Copa Sul-Americana. E por que o Corinthians está se classificando? Está se classificando à próxima fase porque venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Portanto, está vencendo 1-0, 3-1. O time do Bragantino precisa virar o jogo, precisa fazer 2-1 para levar o jogo para os pênaltis. Mais cedo, o Racing da Argentina goleou, sapecou o Huachipato por 6-1 no agregado, 8-1, está classificado à próxima fase desta Copa Sul-Americana. Copa Libertadores da América, mais cedo, Fluminense 2, Grêmio 1. Primeiro jogo, 2-1 para o Grêmio, nos pênaltis, 4-2 para o time carioca. Mano Menezes, hein? Ex-técnico do Grêmio também, tem história no Grêmio, mas eliminou o Grêmio da Copa Libertadores da América. 30 minutos do primeiro tempo, o Atlético Mineiro na Arena MRV vai empatando com o São Lourenço da Argentina, 0-0. O primeiro jogo foi 1-1, portanto, decisão nos pênaltis. O Júnior Barranquilla vai empatando com o Colo-Colo do Chile, 0-0. No primeiro jogo, o Colo-Colo venceu pelo placar de 1-0, portanto, o Colo-Colo joga pelo empate para passar de fase na Copa Libertadores da América. Bola rolando para Operário e Vila Nova, exatamente 30 minutos, meia hora de jogo. Primeiro tempo, o Operário com gol de Vinícius vai vencendo o Vila Nova por 1-0. Mais cedo, Novo Horizontino venceu o Ituano pelo placar de 1-0. O Ituano, 19 pontos, está ali entre os 4 últimos colocados do campeonato. O Ituano tem 19 pontos ganhos, 17ª colocação, e pode perder
a posição para Chapecoense, pro Brusque e até pro Guarani, viu? Se o Guarani vencer o Santos, passa o Ituano, joga o Ituano para a última colocação do campeonato. Você tem até a meia-noite de hoje para fazer a sua inscrição na Ponte 10K, tá bom, gente? Dia 1º de setembro. São 3 opções de percursos: caminhada de 3K, corrida de 5 e 10 quilômetros, tá bom? Não perca, tá? Faça a sua inscrição. Ô Felipe Marques, você pode pegar o spot pra gente aí da corrida? Pode soltar? Então, vamos lá. Você tem até a meia-noite de hoje para fazer a sua inscrição no site pontepreta.com.br. Solta aí, Felipe. Vem aí uma das melhores e mais tradicionais corridas de rua do interior paulista, a Ponte 10K. São 3 opções de percurso: caminhada de 3 km e corrida de 5 e 10 km. A largada e chegada ocorrem no Majestoso e com direito à volta olímpica. Prova dia 1º de setembro. Faça já a sua inscrição em pontepreta.com.br. Participe! Muito bem, tá? Então, Ponte 10K, dia 1º de setembro. Não perca! Largada em frente ao Estádio Moisés Lucarelli. A chegada dentro do Estádio Moisés Lucarelli. Você vai dar a volta olímpica. É uma das poucas corridas que você larga de um ponto e a chegada é em outro ponto. É uma das poucas corridas, né, que isso acontece, tá? Bom, com esses resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro, é claro que é tudo parcial, viu, meus amigos e minhas amigas. O Novo Horizontino assumiu a liderança da competição. 11 vitórias, que campanha do time de Novo Horizonte, hein? 40 pontos ganhos em 22 jogos. 11 vitórias, 7 empates e só 4 derrotas do time de Novo Horizonte. 40 pontos, mas ele pode perder aí essa posição para o time do Mirassol. O Mirassol joga na rodada, né? Pode se vencer e ir a 41. E o Santos também joga. O Santos tem que vencer. Se o Santos vencer, ele passa o Novo Horizontino. Mas depende do resultado do Mirassol para voltar à liderança da competição. O América é o 4º colocado, 34. O Vila Nova, que é o 5º, tem 33. Tá perdendo. O Sport Recife é o 6º, tem 32. O Operário tá subindo para a 7ª colocação nesse momento. 32 pontos ganha com essa vitória para cima do Vila Nova. O Avaí é o 8º, 31. O Amazonas está subindo, está passando a ponte. Nesse momento é o 9º colocado, 30. Goiás, 10º, 29. Ceará, 11º, 29. Ponte, 12ª colocada, 28. Curitiba, 13º, 27. Paysandu, 14º, 25. CRB, 15º, 24. O Botafogo é o 16º colocado, 23 pontos ganhos. Bom, por enquanto, o Ituano segue na 17ª colocação, 19, mas já perdeu na rodada. Vinha de 2 vitórias seguidas o time de Itu. A Chape é a 18ª colocada, 19 pontos. A Chape vem de 4 derrotas seguidas, mandou o treinador embora. O Tcheco não é mais técnico da Chapecoense. O loser foi pro Atlético Goianiense, o Tcheco foi contratado, mas não resistiu. O Brusque é o 19º colocado, tem 19 pontos ganhos, e o Guarani é o 20º colocado, 17 pontos ganhos. O Guarani vem de 2 vitórias seguidas na competição. Bom, são 10 da noite mais 4 minutos, 10:04, estamos com 14 minutos de intervalo. A Ponte Preta vai perdendo para a equipe do Amazonas pelo placar de 1-0. Eu, se sou o Nelsinho, mexo no time. Tiro o Emerson. E já vejo o Ramon ali. Falei dessa substituição, inclusive, né? Eu pedia essa substituição. Espero que ele tenha tirado um dos Emersons. Tanto faz, né? Um ou outro, né? Tanto faz. E no Amazonas vem Jorge Jimenez, o camisa 5, o estrangeiro da equipe do Amazonas, vai entrar. Dá pra confirmar agora ou confirma depois? Ele errou na escalação, na substituição. Confirma agora, Carlos? Pode ir. Saiu o Matheus Regis pra entrada do Ramon Carvalho com a 21. Meu Deus. Então o Matheus Regis sai com a 77, Ramon Carvalho entra com a 21. E o Jorge Jimenez, com a número 5, entrou. Já confirmo quem saiu, mas o Jorge Jimenez é um jogador aí bastante experiente. Tem 31 anos de idade, paraguaio. Entrou na vaga do 18, Cauã Barros, um volante pelo outro. Então entra o Jorge Jimenez, camisa número 5, para a saída do Cauã Barros. E essa do Matheus Regis sair, hein? Será que o nosso treinador bugou? Eu teria tirado um dos Emersons.
mas entrou o Ramon. Vai começar o segundo tempo, fim do intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior para concessionária assim. Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, vem aí. O segundo tempo, vem aí ele. Tem emoção. Muito bem. Tem emoção na ponta da chuteira. Já era Marcelo Cossato. Já com bola rolando, apita o árbitro, tem de novo emoção na ponta da chuteira, segundo tempo, tá no ar. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca comigo, Wendel Coral, Carlos Corsato e também o Felipe Marques. Você ouvindo a gente nos canais Futebol Interior e também no FM 87,9 pela Valinhos FM. Comecinho de segundo tempo, a Ponte perde. A equipe do Amazonas vence 1-0. O gol foi marcado a 7 minutos pelo Luan Silva. Cara, Matheus Regis e Ramon. Vamos ver o que o professor quer aprontar aí, né, Carlos? Eu entendo que ele vai abrir o Dodô pela ponta, né? O Dodô vai fazer a do Matheus Regis e o Ramon vai ser aquele meia que você fala que às vezes o Ramon pode ser. Mas no momento o Dodô tá no meio e o Ramon tá aqui do lado esquerdo. Dodô domina lá, na meia direita, ó. Pensa, 1, 2, 3, 4 jogadores do Amazonas na marcação. Ele tocou a bola pra Igor Inocêncio, deu a bola pra Emerson. Emerson domina pro time da Ponte, solta a bola pela direita pra Igor Inocêncio. Vai pra cima da marcação, tocou pro Emerson, linha de fundo, não vai cruzar. Chega 2 na marcação, agora sim, vem cruzamento. Dentro da grande área, Dodô bateu pro gol, bateu no Alvarinho. Bola voltou, sobrou pra Igor Inocêncio, pro Dodô. Jogou dentro da grande área, Ramon. Tocou pro Everton Brito, corta pro baixo a zaga, tira, volta, sobra pro time da Ponte. Emerson Santos tocou a bola pra Gabriel Risso, na ponta canhota, pro Gé, boa bola, calcanhar pro Risso. Enio chega, trava no cruzamento. Jogadaça do Gé, hein? Enio chegou, travou no cruzamento lateral pra Ponte, que tem pressa, perde o jogo. 1 minuto e meio deste segundo tempo, 1-0 pro time do Amazonas, bola do Risso pro Ramon, que bola torta, hein, Ramon? Aí o Risso foi tocar, piorou a jogada. Torta também. Piorou a jogada, sobrou pro Luan. Aí saiu jogando errado o time do Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Emerson saiu jogando aqui no campo de ataque, a bola bateu na zaga da equipe do Amazonas, sobrou pro time do Amazonas. Na sequência, a Ponte pediu falta, o árbitro não deu, posse de bola pro Enio aqui no campo de defesa pela meia direita. Chega por baixo, faz ali o Emerson a falta, o árbitro não marcou, deu vantagem. Bola pro Matheus Serafim, invadiu a grande área, vai pintar o gol, bateu, já era! Gol! Amazonas! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Marca de 2 minutos passados deste segundo tempo. Bola alongada no campo de ataque. Mais uma vez a Ponte fica marcando bobeira, pedindo falta em cima do Emerson Santos. O árbitro não marcou, tem que jogar, gente. Bola na frente pro Matheus Serafim. Ele cara a cara com o goleiro. Só tocou, empurrou pro fundo da rede. Segundo gol do Amazonas. Agora Amazonas 2, Ponte 0. Wendel Coral, selfie, detalhe do gol. Manda aí, Coral. Mais um gol, assim como foi a critério também do último jogo contra o Goiás, que a zaga da Ponte para o lance, né? O Matheus Silva ali, não sei o que passa na cabeça, mas ele desiste da jogada, igual ele fez contra o Goiás. E aí falta um pouco também de inteligência para o jogador, né? O Igor Inocêncio não conseguiu desarmar, Matheus Serafim saiu livre, tinha até a oportunidade de tocar para o Luan Silva, mas ele mesmo chutou, venceu o goleiro Pedro Rocha, fez o segundo. Alguém tem que avisar os jogadores da Ponte que fair play não é regra do futebol. Tem que ficar ligado nos 220 durante toda a partida. Se o juiz não trila o apito, você não para o lance, né, cara? Olha, noite pra esquecer até aqui, 2-0. E teve um cartão no meio da confusão lá e eu tô achando que foi pro Pedrão, viu? Pela reclamação, já confirmo. Daqui a pouco a gente confirma, mas olha, vou falar uma coisa pra você, hein? O time fica... E o Diego Torres, né, que jogou livre o primeiro tempo inteirinho, o segundo tempo começou livre de novo, pifou ali o Matheus Serafim, que só mandou a bola pro fundo da rede, 2-0 pro Amazonas. Carlos. Bobeira da zaga da Ponte, né? A Ponte tinha até que começado bem, tava em cima fazendo marcação sob pressão em cima do Amazonas, mas aquilo não pode desistir do lance, né, cara? Agora ficou complicado, o treinador mexe no time, né? Apesar da minha crítica. E mexe errado, né? Então, mas a Ponte tava pressionando, né?
tava pressionando. E aí com 2 minutos toma um gol, dá bobeira, os caras desistiram da jogada. Eu falo o quê? É a Ponte fora de casa, Marcelo, não tem jeito. Ainda bem que dentro de casa a Ponte ainda consegue fazer alguma coisa no campeonato, porque fora é isso aí mesmo. No primeiro turno a Ponte fez 3-0, né? Agora eles estão metendo 2-0 na Ponte Preta, no agregado 3-2. Mas é isso, hoje o Nelsinho, a Ponte pode até empatar o jogo, mas a noite do Nelsinho é horrível hoje. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte em campo então com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson Gabriel Risso, Emerson Santos, Emerson Dodô, Everton Brito, Gé e Ramon, que entrou na vaga do Matheus Regis. Enquanto isso, o árbitro vai dar cartão amarelo para alguém lá no banco de reservas do Amazonas. Preparador físico do Amazonas. Atrapalhando ali a sequência do jogo. O Amazonas, o time aurinegro, com Marcão, Ezequiel, Miranda, Alvarinho, Fabiano, Eric, Varão, o Jimenez e o Diego Torres. O Jimenez que entrou no lugar do Cauã Barros, Matheus Serafim, Luan Silva e Enio. Time do técnico Rafael Lacerda. O Amazonas fez 2-0 e continua no ataque. O Coral, passa pra gente os bancários da Ponte Preta, os jogadores que estão à disposição no banco de reservas. Agora que o Ramon Carvalho já entrou, temos o Luan Ribeiro, Edson, Iago Dias, Jean Carlos e Renato. Nilson Júnior, Thomas Luciano, Guilherme Portuga, Hudson e Vinícius. E aqui vai tocando bola o Amazonas. Campo de ataque, Diego Torres soltou na frente pro Luan. Chega a zaga da Ponte, tira. Ela volta, sobra pra Gé. Pediu falta, o árbitro não deu. Vamos jogar, meu povo. O árbitro não deu a falta. Enio pra Ezequiel. Ezequiel, o Matheus Serafim fez gol. Ele não foi comemorar com o Matheus Serafim, não. A treta do intervalo foi grande. A briga foi feia. Aí a equipe do Amazonas perdeu a bola voltou pra Ponte Preta. Sai jogando errado. Ivan Vaurinho meteu o pé na bola. Ela cai dentro da grande área. Pedrão sobe antes ali do Enio pra ficar com ela, o goleiro da Ponte Preta. A Ponte tenta diminuir o prejuízo. Campo de ataque aqui pelo lado direito, bola com o Gé. São 2 jogadores na marcação dele. Linha de fundo, ele é forte, ganhou, invadiu a grande área. Pra mim, pênalti. Pra mim, pênalti, a bola saiu, foi embora. Ele tá dando tiro de meta, pra mim foi empurrado. O Gé, hein, o Coral? O Gé tá irritado, tá pé da vida, querendo o pênalti. O VAR certamente vai checar. Hoje o árbitro de vídeo é o mineiro, Emerson de Almeida Ferreira. Cara, pra mim tem a carga ali, viu? Do Fabiano, camisa meia dúzia. Queria ver o lance por trás. Mas pra mim tem a carga ali do jogador. Seria pênalti pra Macaca, vamos ver se o VAR chama. Ele desiste da jogada fácil também, né? Mas se ele foi calçado por trás, né? Mas me parece que o VAR já analisou e não foi nada, viu? E o Gé olha pro árbitro ali. Enfim, do VAR a gente pode esperar tudo também, né, Carlos? Pode sim. Eu confesso que vi uma mão ali, mas você sabe, né? Tô com a camisa da Ponte, então pode ser que segue o jogo. Segue lá a pelota. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha, na nossa enquete aqui no YouTube, 52% entendendo que o Amazonas vai vencer o jogo. 37% Ponte Preta, hein? Das poucas vezes que a Ponte perde na nossa enquete aqui, pelo menos nas nossas transmissões. Mas o torcedor da Ponte já não acredita na Ponte Preta fora de casa, né? Já não acredita na Ponte Preta fora de casa. Vamos abraçar a nossa audiência aqui. Obrigado, viu? Você que tá junto com a gente mandando mensagem. Você que tá mandando o seu recado, o seu alô. Hudson Batagini, obrigado. Severino Francisco, Silvio Seico, Roberto César Santos, Osmar Dangar. Quem mais tá aqui? O Evandro Luiz Leme Cardoso, o Wilson da Rocha, o Thiago Belmiro, o Luiz Simas. Tá todo mundo com a gente. Obrigado, viu? Paulo César, Joel Silva, Fábio Fernandes. Tem gol. O Edilson Roberto. Enfim, todo mundo acompanhando a gente. Bola na rede, placar ao vivo informa. Copa Libertadores da América, finalzinho do primeiro tempo, é gol do Colo-Colo, pra cima do Júnior Barranquilla, da Colômbia. Colo-Colo 1, Júnior 0, primeiro jogo 1-0 pro Colo-Colo, no agregado 2-0 pro time do Chile, que tá se classificando à próxima fase. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Vamos lá, tem muito jogo ainda. 9 minutos e meio passados do segundo tempo. A Ponte perde o jogo 2-0. O Amazonas vence. Gols no primeiro tempo do Luan Silva. Segundo tempo, comecinho, Matheus Serafim. A Ponte vai perdendo mais uma fora de casa e vai estacionando no campeonato. É posse de bola para o time do Amazonas aqui no campo defensivo. Miranda recebe para o time do Amazonas. Solta a bola no meio para o Enio. De primeira tentou jogar na frente ali para o Ezequiel. Chega Gabriel Risso. Ganha, mais toque errado. Recupera o time do Amazonas com o Varão. O Eric perdeu a bola. Melhor pra Ponte, Everton Brito, 1, 2, 3, na marcação ele passou por todos, o Gé caiu por lá, bola pro Ramon, aqui pelo lado esquerdo, vira o jogo, toca do outro lado, é pro Inocêncio, bateu pro gol direto, já era, gol, é da Macaca, é da Ponte, é gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Marca de 10 minutos passados desse segundo tempo. Tem jogo na Arena da Amazônia. Tem jogo na Arena da Amazônia. Bola do Ramon pro Igor Inocêncio, entrada na grande área. Ele falou, eu vou bater pro gol. Estamos perdendo. Ajeitou, bateu pro gol. Goleirão foi pra ela e não buscou. Ela morreu no fundo da rede. Igor Inocêncio. Pode comemorar, Igor Inocêncio. Na comemoração, o Dodô deu um murro no Igor Inocêncio. Mas o que vale é a comemoração. No placar da Arena da Amazônia, a Ponte diminui. Agora a Amazonas tem 2, a Ponte Preta tem 1. Amazonas tem 2, a Ponte Preta tem 1. Temos jogo na Arena da Amazônia. O detalhe é a selfie. A selfie do primeiro gol da Macaca no jogo. Vai você, Coral. Bem posicionado, ele recebe a bola lá pela ponta direita, olha pro gol e arrisca a finalização. A bola passa pelo paraguaio Jorge Jimenez e passa também por baixo do goleiro Marcão com boa contribuição. E a Macaca diminui agora na Arena da Amazônia. Igor Inocêncio marca o segundo dele na Série B. E agora tá no placar Amazonas 2. Ponte Preta com Igor Inocêncio 1. A Renata Dalgalo tá mandando aqui, nada está perdido, uhul, gol da Ponte. E aí, meu comentarista Carlos Corsato, temos jogo. Começa com um erro de passe do time do Amazonas. Também erra, também entrega a bola pra Ponte. E aí, méritos do Nelsinho, né? A jogada feita pelo Ramon Carvalho, que rouba a bola. O Everton Brito rouba a bola, toca pro Ramon Carvalho, que sai da ponta esquerda, vem pro meio, acha o Igor Inocêncio, que bateu forte demais. A Ponte tem que começar a chutar no goleiro Marcão, viu? Porque no canto dele, né? Não sentiu confiança? Não, é o seguinte, cara, se você tivesse filmando eu com aquela falta de vontade sua querendo ver gol, se eu tomasse um gol desse, você ia falar lá de fora assim, ô, bola defensável. Bola defensável, né? Então tem que chutar, e a Ponte tem cara que sabe chutar nesse time aí. Então tem que chutar, quem sabe, né, um chute de fora da área para conseguir o segundo gol. Mas aí, mérito do Nelsinho, o cara que ele colocou em campo, fez a jogada, o passe pro gol do Igor Inocêncio. O Edilson Roberto, agora é hora para acordar o time e também o Nelsinho. O Evandro Luiz Leme Cardoso, gol, Igor, tamo junto. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 13 minutos, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2024, placar FI, Valinhos FM aponta, anota aí, Amazonas tem 2, Ponte Preta tem 1, Carlos. Série B Campeonato Brasileiro, 49 do primeiro tempo, a bola tá rolando e vem os caras, Marcelo. Diego Torres na entrada da grande área no cantinho, bateu pro gol, Pedrão pegou. Meu pai amado, mas estava toda desguarnecida. A zaga da Ponte Preta estava toda fora de ordem. Segue aí no giro, Carlos. Bom, finalzinho do primeiro tempo, Operário vence o Vila Nova pelo placar de 1-0. Copa Libertadores da América. O Júnior Barranquilla empata com o Colo-Colo. Um pro Júnior, um pro Colo-Colo. Atlético Mineiro e São Lourenço 0-0. Copa Sul-Americana. O Corinthians com gol de Rodrigo Garro vai vencendo o Bragantino pelo placar de 1-0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu
Coral, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Gente do céu, onde estavam os zagueiros da Ponte nessa jogada, hein? Escanteio ainda não foi batido, viu, Coral? Daqui a pouco, quem sabe, em breve. É o terceiro escanteio da partida, o segundo pro time do Amazonas. Diego Torres, lá pela ponta esquerda, vai cobrar. Vai pra cobrança do escanteio, perna esquerda, o argentino, bom de bola, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça! Pra fora do gol! Cara, esse tal de Luan Silva aí, o bicho é perigoso, hein? É bom jogador. É bom jogador, o Luan Silva golpeou de cabeça, a bola passa, vai embora. É o Gé deles lá, viu, Coral? É, e tá em boa fase, né? O jogador de 32 anos de idade, o cruzamento ali, o escanteio foi cobrado na cabeça, com endereço, mas manda pra fora, a substituição na Macaco. 18, o Emerson vai embora, entra o Iago Dias, atacante que também retorna à suspensão na noite de hoje, já em campo. Repetindo, foi embora o 18, Emerson. Iago Dias, camisa 11, já em campo. E aí, o meu comentarista, Carlos Corsato, CJC, gostou da alteração? Eu queria uma alteração parecida com essa, né? Eu queria um atacante, né? Ou então um volante, tirando o volante o Emerson para colocar o Ramon, mas aí agora ele conserta o que ele fez, né? Ele tira um volante e coloca um atacante, coloca o Iago Dias para jogar, ele já tá aqui posicionado na ponta esquerda, e aí o Ramon agora vai fazer a meiuca do time da Ponte, Corsato. Ponte no ataque, bola com o Dodô, solta essa bola, passa pelo Ramon na esquerda, pro Risso, cruzamento na boca do gol, pro Gé, subiu de cabeça, passa por ele. Tava ele com o Fabiano lá. Passou por ele, foi embora, lateral, posta de bola, campo de ataque lá do... campo de defesa lá do esquerdo. Favorece o time do Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Muito bom ter a sua companhia, a sua audiência aqui em 87,9 na Valinhos FM. Você que está nos canais Futebol Interior também, tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também, fique à vontade. Ponte no ataque, lateral, bola pro Dodô, falta. Jimenez chegou, fez a falta, Dodô tá caído, falta pra Ponte lá do direito. Olha a bola na área aí, hein, Coral? Esse é em cartão, viu? O Dodô sofreu mais uma falta lá pela ponta direita. A Ponte tem mais uma boa oportunidade agora, quem sabe, de empatar a partida na Arena da Amazônia. Dodô tá lá, Igor Inocêncio também, tem mais um jogador lá, acho que é o Ramon. Tá todo mundo lá querendo fazer a cobrança de falta. Joel Silva tá com a gente, João Limírio Neto também, a Viviane Cristina. Tem tempo pra empatar, tá dizendo ela. Obrigado você que tá ouvindo a gente. Lembrando que dia 1º de setembro tem a Ponte 10K, hein? A saída em frente ao estádio Moisés Lucarelli, a chegada dentro do Majestoso, caminhada, 3K, corrida 5 e 10K, dá tempo de você se inscrever até a meia-noite, hein? Vai pra bola, Dodô, chuveirou, na boca do gol, sobe, a zaga tira dali, a bola volta, sobra na intermediária pra Risso, dá um tapa na bola com a perna direita pelo lado esquerdo pro Dodô, ajeitou, perna direita, vai bater pro gol, fraquinho. Fraquinho, vai dar contragolpe, não, o Risso tava na bola, chegou, a bola voltou, sobrou pro Emerson, pra quem? Pra mim que você deu esse passe, Emerson? Tô aqui no Taquaral narrando o jogo, não tô lá no ataque, mesmo se eu tivesse também no ataque não ia arrumar nada, eu sou ruim de bola pra caramba, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro goleirão Marcão do Amazonas fazer a batida. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Toda segunda-feira tem Hora da Macaca. Mudou! YouTube Hora da Macaca com Carlos Corsato apresentando. YouTube Hora da Macaca. Vai, Coral! Mudança no Amazonas, o 14, Ivan Alvarinho, que já tem amarelo, vai embora para a entrada dele. Lembra? Sid Clay com a 16 já em campo. Sai Ivan Alvarinho, entra o 16 Sid Clay, quem também entra é o Xavier. Com a 17 sai o número 7, Eric Souza. Saindo o Eric com a número 7, entra o 17, Xavier. O Eric Souza Varão saiu então? O Varão saiu. Isso, não vai mais varar, viu? Hoje acabou de varar, o Eric foi embora, entra o 17, Xavier. Você vara bastante, Marcelo? O Carlos, ele tá perguntando. Vamos fazer aqui no YouTube do Futebol Interior, que quiz a gente do tá Coral. Precisando, viu, Coral? Você tá com tempo sobrando? Vamos fazer Coral pergunta, você responde. Eu tenho uma pergunta boa da onça, quer que faz? Ou Não. Tá bom. Não. Carlos, Sid Clay e Xavier no time do Rafael Lacerda. O Fabiano deve jogar de quarto zagueiro. Deve curtir ali uma de quarto zagueiro. O Alvarinho tava amarelado. Vamos conferir aqui. E a troca do Xavier pelo Eric Varão, um atacante por outro.
A Ponte tá no ataque, Gé tocou essa bola pro Dodô, domina, da ponta pro meio. É o Igor Inocente que tá com a bola. Dominou, parou, pensou, tocou atrás. Vem bola pra Joilson, Joilson domina, deixa na meiga esquerda pra Risso. Boa, bola na frente pro Ramon, não conseguiu dominar. Ele tinha que ter deixado ela passar, né? Ele tentou dominar com a perna esquerda, chegou a zaga, mete o pé na bola, Gimenez tira dali. Lateral posta de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o time da Ponte Preta. Iago Dias tem pressa, vai fazer a cobrança do lateral, mas o árbitro pediu pra esperar. O árbitro falou, calma, vai, agora mandou jogar. Calma, vai, joga. Lateral pra Ponte, bola pro Gé. Fez o corte, proteção do Miranda, bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro goleiro Marcão, fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Hudson Batagini e o Gé vai empatar esse jogo. Pra cima deles, macaca querida. Fala, meu querido, aquele abraço pra você vivendo uma nova fase, um novo momento. A vida é assim, né? Cheia de ciclos. A vida é cheia de ciclos, né? Como diria Jorge Mateus. Cara, eu vivi, graças a Deus, né? Pra ver cigarro eletrônico. Também adepto? Eu não. Coral gosta, sai fora. Cara, eu já tenho a Mas não Ponte entendia Preta. do cigarro eletrônico. Eu já tenho a Ponte Preta na minha vida, cara. É Hudson Batagini, é coisa de Batagini. Ah, tá. Posse de bola. Ih, lá vem os caras. Lá vem o time amarelo. Pela direita, Ezequiel cruzou na boca do gol. Bate no Iago Dias. Ezequiel é bom lateral, hein? Você é adepto ao cigarro eletrônico? Parei. Parou. É, mas era, então. Stop. Posse de bola pro time do Amazonas. Ezequiel tocou pro Enio, cabeludo. Stop. Cabeludo. Sem problema. Bola pelo lado direito. Solta a bola um pouco mais atrás ali pro Stop the count. Miranda. Miranda dominou, soltou a bola no meio, vem trabalhando com o Xavier. Xavier toca a bola para Sid Clay, sai da ponta, vem pro meio. Sid Clay, ex-Corinthians, ex-Atlético Paranaense, futebol do exterior. Toca a bola para Diego Torres, chegou para cima dele o Ramon. É estranho chupar pendrive, né, cara? Cara, Já chupou pendrive, cara? Ai. O 16 Sid Clay acertou. Na verdade, o Ramon fez a falta, mas o Sid Clay, sem querer, acertou num lugar perigoso do Ramon ali. Jogador da ponte. Dói, ali dói. Do pendrive do Ramon. Ali dói, hein? Ali dói. Falta, posse de bola pro time do Amazonas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha, no jogo passado a gente passou de 100 curtidas, né? A gente passou de 100 curtidas e, por incrível que pareça, ainda na transmissão, né? Esse a gente tá só com 47. Então, se você tá na live aí e quiser curtir, se tocar no seu coração... Isso, tem que tocar no coração, né? Compartilha, manda mensagem, avisa aí que estamos no ar. Aliás, em 2024, né, o povo toda hora, o povo só tem que oferecer, né? Em 2024. É todo mundo pedindo curtida, inscreva-se no canal. E sendo que você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, tá? Mas tá bom, se você puder fazer, faça. E aí, fora, né, o povo que fica dando bom dia, né? Sorrindo. Eu não vou sorrir porque eu perdi um dente. Fica feio. Ah, você podia mostrar, pô. Não. A vida é como ela é, nua e crua. Não. Sexta-feira vou estar bem de novo. E agora a Ponte tem uma falta ali no campo de defesa pelo lado direito. Eu acho que a Ponte tem que colocar mais velocidade no jogo. Nós estamos perdendo, gente. Estão perdendo. O Iago foi pra isso, né? Pra colocar velocidade pelo lado do campo. Vamos ver se a Ponte vai conseguir. E chutar de fora da área, porque o Marcão aceita. O Dodô tentou uma agora há pouco, mas não chegou nem na metade do caminho. Não, tem que chegar no gol, pô. Posse de bola pra ele, pro Dodô. Solta essa bola pro Ramon. Passe errado. O Gé olha torto pra ele e fala, é na frente, é no comando, não na ponta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô, Coral, aquela parada do... Hipar, como é que é? Hipar lá no YouTube, que tem H-Y-P-A-R. Hypar. Então, se aparecer pra você Hypar, dê uma hypada aí na nossa live. Mudou. Ajuda a gente, vai. Vamos lá. Guilherme Portuga com a 70 vem no lugar do Dodô, número 7. Dodô vai embora. Portuga com a 70 entra em campo. E teve outra alteração. Everton Brito saiu com a 29. Entrou o Renato com a 19. Everton Brito, 29, foi embora. Renato com a 19 já em campo.
Só se cansou o Dodô, viu? Tava jogando bem. Tava jogando bem, mas é meio campo, né? E o Everton Brito também, né? Olha o goleirão se complicando, a Ponte chegou na posse de bola, o árbitro vai dar falta. Ele adiantou, o Portuga foi no carrinho. Lá foi o Portuga. Eu acho que não foi falta, mas o árbitro marcou o perigo de gol ali. O Marcão gosta de emoção, hein, ô Coral? Pois é. É como o Carlos disse, né? Pode chutar, agora não precisaria nem chutar. O cara foi na bola. Foi na bola. Foi só pressionar ali o Guilherme Portuga, que acabou de entrar. Ele foi contratado para ser o reserva imediato de Elvis, mas hoje o Nelson optou pelo Dodô. A falta foi marcada, na minha visão, incorretamente. A Ponte já mudou, então, 4 jogadores, enquanto o técnico Rafael Lacerda mexeu em 3 posições no Amazonas. Eu gosto da entrada do Renato. Do Portuga, eu quero ver mais do Portuga. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Posse de bola para Ponte Preta no campo de ataque. Vamos ver se dá. Bola enfiada no comando pro Gé. O árbitro vai parar o jogo cá atrás para marcar alguma coisa. Falta em cima do jogador da Ponte. Vai levar cartão ali o Luan, hein? É isso. Pode confirmar o amarelo pro centroavante artilheiro da equipe do Amazonas, Luan Silva. Segundo amarelo para atletas do Amazonas. Camisa 9 vai jogar pendurado a partir de agora. Aquele lá na confusão depois do gol pro Pedrão, acho que não foi mesmo, não. Pelo menos nos sites aqui, nem outro local acreditou, né? Aliás, só para passar a informação correta, disse preparador físico cujo nome é André Silva, o preparador da equipe do Amazonas, que levou amarelo logo depois do segundo gol da equipe. É isso, você está no Futebol Interior, canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Vamos juntos, eu e você e eu, segunda-feira, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca, hein? A gente tem uma meta até o final do ano de chegar a 1000 inscritos. Pra gente, é claro, lá na Hora da Macaca começar a faturar um pouco. É posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada pra Iago Dias. Chegou a zaga, tirou. Lógico, o objetivo não é esse, né? Mas tudo bem, vai. Chegou a zaga e tirou, o árbitro marcou uma falta em cima do zagueiro da equipe do Amazonas. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 26 minutos e 20 passados, é segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 22ª rodada, Arena da Amazônia, Arena de Copa do Mundo. O Placar FI aponta, Placar FI, Valinhos FM, apontando pra você, Amazonas 2, Ponte Preta 1, Carlos. São outros tempos, realmente, né? É gente chupando pendrive, o Operário Vila Nova jogando, 1-0 pro Operário. E só no primeiro tempo, 18 minutos de acréscimo. Tá 1-0, não acabou o primeiro tempo ainda. Aí, eu fui dar uma olhada aqui na Copa Sul-Americana. 1-0 pro Corinthians no primeiro tempo. 17 minutos de acréscimo só no primeiro tempo, Corsato. Coisa doida essa daí. Amanhã, a bola vai rolar às 7 da noite para Guarani Santos, com Albert Cavalcante e Gustavo Marques. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Cara, hoje o Emerson Santos, ele tá horrível nos passes. Deu todo torto, mas a bola voltou pro time do Amazonas, campo de defesa, bola recuada pro Marcão. É isso, Gé, tem que fazer a pressão, Gé. Fez a pressão, Marcão espanou, joga a bola pra lateral. Lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o time da Ponte Preta. A Ponte pressiona, vamos pressionar, Ponte, dá pra empatar o jogo. Bola aqui pro Emerson, vamos Emerson Santos, presta atenção no passe, meu querido. Bola pra Risso, lado esquerdo, solta a bola, meia esquerda pra Ramon. Ramon dominou, deu pra Portuga. Portuga domina o 70 da Ponte Preta, Alô, vai pra cima da marcação, é habilidoso, boa bola, tentou na direita, procurava por ali o Igor Inocêncio, chega a zaga, trava, Portuga dá o bote, ganha, lado direito, vai bater pro gol, trava Fabiano, voltou, sobrou pra Igor Inocêncio, deu atrás pro Ramon, Ramon dominou, tocou a bola pro Igor Inocêncio, faz o giro, faz a marcação ali, o Renato, na verdade, tentou fazer o toque do lado esquerdo, não conseguiu, posse de bola pro Portuga, mas vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, a equipe do Amazonas, bola enfiada do Diego Torres, do outro lado, vem cruzamento, sobrou pro Luan, vai bater pro gol, bateu, já era! Mas não tá valendo mais nada, viu? Porque quando a jogada começa, no passe do Diego Torres, pra mim o jogador do Amazonas estava impedido. Se o gol for confirmado, depois eu narro o gol. Eu já ia parar antes, né? Mas tem aquela famosa espera. Vamos ver ali, ele demora pra dar o passe? Não estava impedido não. Não estava impedido não, o gol vai ser confirmado, porque o Renato, ele dava condição aqui do lado direito.
Coral, eu vou ter que gritar gol, o terceiro do Amazonas, viu, Coral? Já prepara a garganta aí, viu, Marcelo? Porque o gol vai ser certamente narrado. E esse vai ser o 6º gol aí, se confirmado, do Luan Silva na Série B. Já iguala, por exemplo, o Gé, com 6 gols marcados na competição. Agora vamos ver o tempo que o VAR vai demorar, né? E o Renato vacilou, né, cara? Porque me parece que é ele que dá a condição. Ele fica... no campo de defesa. Vendendo bobo, comprando pasmado, né? Na verdade é ele que perde a bola, né? Quem perde a bola é ele, né? O árbitro espera ali a conclusão do lance, o Pedrão já pega a bola para bater a cobrança do impedimento, mas olha... Cara, eu acho... aí a condição é bem legal, né? Bem legal. Cara, mas olha o nível também, né? Porque aqui embaixo o Renato, ele tá mais da metade ali da sombra. O jogador do Amazonas tá praticamente no começo ainda, cara. A zaga da Ponte hoje não tá bem não, cara. A zaga da Ponte tá totalmente desnorteada, cara. Os caras não têm posição. O gol vai ser confirmado. Como é que ele não viu, cara? Eu já vou gritar gol. Ele deu impedimento ali, ó. Ele deu impedimento? Rapaz, tá errada essa linha aí, viu? Ele deu impedimento? O gol foi anulado, velho. Gente, pra começo de conversa, a câmera não tá no lugar correto. Não, pera aí. Cara, o gol foi anulado. Olha, eu tô com a camisa da Ponte Preta aqui. Eu sou torcedor da Ponte Preta há mais de 50 anos, né? Quase 52. Cara, olha, o VAR é um horror no futebol brasileiro, cara. Olha, o gol legítimo do Amazonas e a rapaziada do VAR consegue anular. O Renato dava condição. Ah, meu Deus do céu. Bom pra Ponte, mas quando a gente é prejudicado, a gente fala, né? Cara, que horror essa arbitragem brasileira. Que fase. A Ponte não tem nada a ver com isso. Já foi prejudicado algumas vezes no campeonato. Bola com o Emerson. Emerson dominou, trabalhou, tocou essa bola para Iago Dias. Faz o giro para cima na marcação, toca para Emerson. Emerson devolveu, soltou atrás pro Ramon. Pode até bater pro gol, refugou, levantou, tocou. Lado esquerdo dentro da grande área. Pro Risso, cruzou, bate no Enio. Bola vai sair lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo para Ponte, mas o árbitro tá marcando impedimento. Tá parado do jogo, impedimento. Meu pai amado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Que legal ter a sua companhia, a sua audiência. Vamos juntos, eu e você e eu. Curta, compartilhe a nossa transmissão, fique à vontade, use, abuse e participe. Teve alteração na Ponte aí, ô Coral? Sim, a última da Macaca foi embora o 33, Gabriel Risso, para a entrada do 16, Jean Carlos. Repetindo, o Gabriel Risso foi embora com a 33, o Jean Carlos com a 16 já em campo. Confirmando rapidamente aqui, Marcelo, só a tecnologia me ajudar. O último jogo aqui do Jean Carlos, lateral esquerdo da Macaca, tinha sido exatamente no dia 26 de maio, quando a Ponte perdeu para o Ituano pelo placar de 2-0. Então, quase 3 meses depois, o Jean Carlos está de volta a atuar pela Macaca. Depois você vai no chat e lê a mensagem do Hudson Martagini para você, Carlos. Mas Joel Silva. Ficou meio pornográfico. A vida é um aprendiz, tá dizendo ele aqui. O Gé vai empatar o jogo, ele falou. O Coral está inspirado hoje, hein? Estaria procurando ele alguma coisa no ovo? Não sei, viu, ô Paulo César? Depois que o Carlos falou, você já conseguiu achar o pelo no ovo ou não? Meu pai amado. Não, mas você achou? Você falou que você não tinha visto. Nem jogando em campo da Copa do Mundo, esse time do Nelsinho consegue jogar bem fora de casa. Escalou mal de novo e o Dodô é o jogador de segundo tempo, não iniciando o jogo. Tá dizendo o Darcy Altino. E agora tem uma falta ali no campo de ataque, lado esquerdo. Favorece a equipe manauara. Tô pedindo cartão pro Igor Inocêncio. Se der cartão pro Igor Inocêncio, é expulsão, né? É, porque ele já tem cartão, né? Porque ele já tem... E eu achei que ele ia colocar o Thomas Luciano no jogo, cara. Mas não colocou. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 33 minutos passados o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 22ª rodada, Arena da Amazônia. O placar é na Valinhos FM aponta. Amazonas tem 2, poderia ser 3. Ponte Preta tem 1, Carlos. Bora lá então, Campeonato Brasileiro Série B, a bola rola para Operário e Vila Nova, aliás, intervalo de jogo, 1 pro Operário, 0 pro Vila Nova. Mais cedo o Novo Horizontino venceu o Ituano pelo placar de 1-0. A bola vai rolar amanhã para América e Chapecoense, esse jogo às 7. Às 7 também tem Guarani e Santos, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, Mirassol e Botafogo. 87.9
voz da nossa gente. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Falta pro Amazonas, bola pra dentro da grande área. Pedrão sai do gol pra fazer a defesa. Carlos, 34 do segundo tempo. Daqui a pouco o Wendel confirma a alteração do Amazonas. Mas fala do jogo aí, segue 2-1 pro time do Amazonas, Carlos. O Amazonas agora colocou zagueiro, né? Tirou meio campo e colocou zagueiro. Mas vai pra reforçar, né? Dá pra empatar, Marcelo. O jogo tá aberto. A Ponte pode empatar, o Amazonas pode fazer o terceiro. E a Ponte não tem o que fazer, né? A Ponte tem que ir pro ataque e vai abrir espaço pro time do Amazonas. Dá pra empatar, dá pra conseguir um empate sim. Mas também pode tomar o terceiro gol. E no gol do Amazonas, eu confesso que não tenho, né, a minha visão clara de que ele não estava impedido. Também não tenho a clara a visão de que estaria impedido o jogador da equipe do Amazonas. Mas não tenho a visão limpa, não, como você e o Coral, de que o jogador não estava impedido, viu, Corsato? Coral, entrou o número 3. Quem é o 3 do Amazonas? É o Wellington Tim, o zagueiro, entrou na vaga do 8, Diego Torres. Fechou a casinha o técnico Rafael Lacerda. Diego Torres foi embora, entrou o número 3, o Wellington Tim, zagueiro. Saiu o público, viu, Marcelo? Vai. Público presente na Arena da Amazônia, 6.543. Renda R$ 43.570. Repetindo o público presente, 6.543 para uma renda de R$ 43.570. Mas o que me choca não é nem isso, viu, Marcelo? Porque é o seguinte, de público total, 6.543, mas de público pagante, apenas 1.291. Era isso que eu ia falar, 30 conto o ingresso, né? Não ia dar nunca esse valor aí, né? Olha o Amazonas, de longe, a batida pro gol, desvia no meio do caminho, vai embora, escanteio. Rapaz, que negócio louco esse daí da arrecadação aí do público. Porque são muitos ingressos doados, né? Então, não tem tudo isso no estádio. Resumindo, não tem tudo isso no estádio. Lembrando que lá no Amazonas, né, não pode entrar menores de 5 anos, nem acompanhado dos pais, tá? Nem acompanhado dos pais. Aqui em São Paulo, acompanhado dos pais pode, né? Lá não pode. Lá no Amazonas não pode desde 2015. Mas por quê? É uma lei, determinação lá, porque estadual. diz que eles não têm condições de enfrentar um monte de coisa lá. Escanteio pro time do Amazonas, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, sobe e vai embora. A defesa da Ponte Preta hoje não tá bem não, hein, cara. A defesa da Ponte Preta hoje tá mal posicionada em todos os lances. Meu pai amado, posse de bola para o time da Ponte aqui no campo de defesa. Bola trabalhada com o Matheus Silva. Solta essa bola, toca para Emerson Santos, capitão da Ponte hoje. Para o Matheus Silva, para Emerson Santos. 36 e 55, quase 37. A Ponte perde, o Amazonas vence. A Ponte não vai conseguindo bom resultado novamente fora de casa. Bola com o Ramon, pai amado, cara. Rapaz, o Ramon entrou para acertar o passe da Ponte, também tá errando pra caramba. Bola pro Jean Carlos, a bola se perde e vai embora. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Everton Santos. Narrações esportivas. Fala, irmãos Corsato, ótima transmissão. A Ponte Preta de casa é um gatinho, não leva medo pra ninguém. Fora de casa, tá dizendo ele. É um gatinho, não leva medo pra ninguém. Edna Lúcia, vamos Ponte. Vamos virar 3-2. Silvio Seiko, 3 jogos que a defesa toma a bola nas costas direto. Nelsinho não conseguiu acertar esse posicionamento em campo ainda. O placar tá errado, tá dizendo ela. Não, tá certo, o juiz anulou o gol dos caras. Gol, querida, tá 2-1. O juiz anulou, viu? Então tá o nosso, da TV, tá tudo errado. O nosso placar tá certo, o juiz que errou em anular o gol. Pra mim, gol legítimo anulado do time do Amazonas, mas posse de bola pra Ponte, bola com o Ramon, levantou na boca do gol, sobrou pro Renato, tocou pra trás pro Gé, bateu, voltou pra ele, tentou bater, voltou pro Renato, domina, ela volta, perna esquerda, ele solta mais atrás pro Igor Inocêncio, jogou dentro da grande área, vem o toque de cabeça, passa, vai embora, cara, se ele toca de cabeça, o Iago Dias um pouco mais pra trás, no bico direito da grande área, o Renato tava lá com a boca na botija, pra fazer o gol da Ponte, viu, Coral? Foi por pouco, né? Uma grande oportunidade que a Ponte desperdiçou agora de empatar a partida, não conseguiu, segue 2-1 Amazonas. 2-1 pro time do Amazonas, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vanessa, minha querida, tá 2-1 pro Amazonas. O gol do Amazonas foi anulado. Foi anulado pelo VAR, o gol do Amazonas. Vai sair o 10, não, vai entrar o 10, saiu o 11 no time do Amazonas.
o cara que brigou lá no intervalo com o Ezequiel, né? O Matheus Serafim tá indo embora pra entrada do 10. Vai, Coral. Quem é o 10 do Amazonas, Coral? Rafael Tavares. A última também do Amazonas, o técnico Rafael Lacerda. Saiu o Serafim, autor do segundo gol, entrou o 10, Rafael Tavares já em campo. É meio campo, né? O Serafim, ele é mais meia atacante, né? O Rafael Tavares é mais um meia, né? De ligação. Ele vai tentar arrumar esse meio campo. É aquilo que eu disse, o jogo tá aberto, Marcelo. A Ponte pode empatar, como quase empatou com o Iago, mas pode também tomar o terceiro gol. Jogo aberto, jogo bom, viu? O Naldo 87, no Google faz tempo que tá 2-0, no Google. Mas aí tem que avisar a turma do Google lá, né? Os caras do Google estão dormindo no trampo. O Evandro Luiz Leme Cardoso, AC Ramires, saíram do carro e deixaram o cinto de segurança, esses dois comédias dos narradores, tá dizendo o AC Ramires. Eu não entendi a sua mensagem, Você pode aperta a tecla SAP, assim, até pra gente dar risada também, né? Saíram do carro e esqueceram de deixar o cinto de segurança, esses dois comédias dos narradores. Acho que ele tá falando da faixa, né? Da camisa da Ponte. Tá falando dessa faixa tradicional aqui de 124 anos de história. Mas não entendi, não. Mas só pra gente dar risada aqui, viu, o Ramires? Vamos ver se é bom de piada. É isso. Se você quiser, Carlos, eu posso contar a piada do corno aqui. Fiquei curioso. Pois eu conto. Final do jogo eu conto. Posse de bola pro time de quando estiver fora da Valinhos FM. Posse de bola pro time do Amazonas. Bola trabalhada. É pra equipe do Amazonas. Bola com o Enio. Enio dominou, soltou essa bola, toca no meio pro 17. É o Xavier com a perna esquerda. Curioso. Solta a bola pra Fabiano. Não é assim muito pesada, não. Acho que daria pra contar até no rádio também. E já, então conta, já pô. Estamos às 10h47. 40 minutos passados do segundo tempo. Bola com a equipe do Amazonas, aqui no campo de defesa. Quem domina é o número 3, o Wellington Tim. Podia ser o Wellington Claro, o Wellington Oi, o Wellington Vivo, mas é Tim. Posse de bola pelo lado direito, bola para Miranda. Miranda levantou, soltou essa bola, toca aqui no campo de ataque. Vem trabalhando o time do Amazonas, bola enfiada na frente. Era o Rafael Tavares que estava lá, era ele mesmo, mas saiu com bola e tudo. Posse de bola para o time do Amazonas. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 41 minutos e 20, 41 minutos e 20 passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 22ª rodada. Nessa noite de terça-feira, o placar na Arena da Amazônia, Arena de Copa do Mundo. O Amazonas vence, a Ponte perde. 2 pro Amazonas, pro time amarelo, pra Onça Pintada. 1 pra Ponte, Carlos Corsato. Se no Google tá errado, e tá errado mesmo, fui conferir aqui no placar ao vivo Futebol Interior, tá certinho, tá? Ponte tá perdendo por 2-1 pro Amazonas. O Novo Horizontino venceu o Ituano por 1-0 mais cedo. O Operário, intervalo de jogo, vai vencendo o Vila Nova pelo placar de 1-0. Pra Hipercap, rapidamente aqui, Copa Sul-Americana, intervalo, o Corinthians vence o Bragantino 1-0. Primeiro jogo 2-1, Corinthians tá no agregado, vencendo por 3-1. Copa ali, passando de fase, né? Copa Libertadores da América. Atenção, hein? Atlético Mineiro e São Lourenço 0-0. Mais cedo, Fluminense 2, Grêmio 1 nos pênaltis. O Fluminense passou 4-2. Tá na próxima fase da Libertadores. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Vamos, Macaca, dá pra empatar o jogo, Ponte Preta. Bola com o Emerson, dominou, soltou, boa bola. Lado direito, domina a Macaca, vem Renato, bateu pro gol, trava, a zaga cai nas mãos do goleiro. Era o Igor Inocêncio que tava lá, o Renato tava dentro da pequena área. Sai do gol, Marcão, pra ficar com ela. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. Hora da Macaca, onde só não é proibido falar de Ponte Preta. Segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca. A nossa meta para 2024 é batermos 1000 inscritos no canal para 2025. Começarmos a faturar, a ganhar um din-din do YouTube. Você pode ajudar a gente nessa empreitada aí, viu? Hora da Macaca no YouTube toda segunda-feira. O Everton Santos está falando que ele teve um amigo que passou no Detran com a camisa da Ponte Preta, porque o instrutor pensou que ele estava com cinto de segurança. Boa. Valeu, Everton. E daqui a pouco a piada do corno. É posse de bola pro time do... Cuidado. Não sei se eu vou saber contar, mas eu acho que eu lembro. Enio dominou, tocou pelo lado direito. Vem cruzamento dentro da grande área pro Luan. Sobe Igor Inocêncio. Cara... Era o Sid Clay, não era? Era o Sid Clay que tava na jogada?
Mas quem tava do outro lado era o Luan, não era? Ah, sim. Mas era o Luan Silva. Quem cruzou foi o Sid Clay. Foi o Sid Clay. Cara, mas tem que tomar cuidado com o Luan, ele tá sempre bem posicionado. O Newton César pega a onça, macaca, Neucilo Cato tá com a gente. Tá difícil. O Naldo 87 diz que tá no Recife. Valeu, obrigado pela audiência. Ramon tá no jogo, tá perguntando o Edilson Roberto. Tá Sim. e tá errando passo pra caramba. Se bem que foi ele que deu assistência pro gol do Igor Inocêncio, tá? Isso. Foi ele que deu assistência. E você que tá no chat, na nossa transmissão, compartilha a nossa transmissão, dá joinha. Quem sabe a gente bate 100 curtidas. Posse de bola. Ó o Ramon aí, ó. Dominou, parou, pensou. Marcação do Sid Clay. Solta essa bola, toca pro Matheus Silva. Vem pro campo de ataque. O zagueirão da Ponte Preta soltou a bola pela meia direita pra Igor Inocêncio. Tem que recuar. De O trivela. Emerson Santos tá pedindo pro mundo terminar em barranco pra ele padecer encostado, hein? Jesus. Jean Carlos, olha a ponte, olha a macaca, pede o Guilherme Portuga. Jean Carlos olhou, perna esquerda, solta a bola para Iago Dias, lado esquerdo, trabalha, vai para cima na marcação do jogador que é o Ezequiel, solta a bola pro 70, que é o Guilherme Portuga, veio da Portuguesa, emprestado para Ponte Preta, bola com o Iago Dias, linha de fundo, chamou para dançar, perna esquerda, descolou o cruzamento, chega, trava Ezequiel, a bola volta, sobra para Iago Dias, fez a jogada bonita, soltou um pouco mais atrás pro Portuga, mais atrás ainda, é pro Emerson, vai bater pro gol, trava a zaga. Trava Jimenez pro time do Amazonas. A Ponte procura o gol de empate no finalzinho do jogo. 45 daqui a pouquinho os acréscimos. Bola com o Portuga. Ih, rapaz, perdeu. Deu bote, o Jimenez ganhou, tocou a bola pro Luan. Aí o Portuga por baixo no carrinho. O árbitro para, marca a falta. O árbitro para, marca a falta e dá cartão pro jogador da Ponte Preta. Pro Portuga que fez a caca, foi consertar, ficou pior ainda, viu, Coral? É isso, 6 minutos de acréscimo, mais um cartão ali para jogadores da Ponte Preta. E essa aí é aquela, né? Enquanto ele tem um peso nas faltas do Amazonas, ele tem outro para a falta da Ponte, embora essa tenha sido um cartão merecido. Vamos lá. Camisa 70, Guilherme Portuga. Essa pra mim era pra vermelho. É, foi por trás, por trás, né? Então, agora tem que ver o VAR, né? Porque o VAR tá engraçadinho, né? Ah, não, mas essa era amostradinho ultimamente no futebol brasileiro, aí vai aparecer. Mas é aquilo, bobagem do Guilherme Portuga. Bobagem do Guilherme Portuga. Posse de bola pro time do Amazonas. E a cara do Sassá no banco, hein? Será que ele tá feliz e não tem entrado nem um minutinho? E o cara que tá jogando no lugar dele joga muito, Luan Silva, né? Tá jogando muito. Ele fez um gol mal anulado pelo VAR. Era pra Ponte estar perdendo por 3-1. Eu quero ver de novo esse lance, viu, Marcelo? Eu não tenho tanta certeza assim. Eu tenho certeza. Tudo bem. Gol mal anulado do Amazonas. O Marcelo, pra mim também. Gol mal anulado do Amazonas. Vocês têm a opinião de vocês, eu quero ver de novo. É isso, que bom ter a sua companhia, a sua audiência. Travou o meu YouTube aqui, mas a nossa transmissão tá no ar, viu, povo? Continue mandando a sua mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse. Eu vou sair e vou voltar de novo. Acho que acabou meus dados aqui, acho que eu não E a Vanessa continua dizendo que o placar tá errado. O nosso tá certo, Vanessa. Tá 2-1 o jogo, querido. Posse de bola pro time do Amazonas aqui no campo de ataque. O Amazonas vai pressionando a Ponte Preta, vai ficando com a bola no campo de ataque, vai gastando tempo. São 6 de acréscimo. Estamos com 47, vamos até 51. 51 menos 47, 4 para terminar o jogo. Na conta do árbitro da partida, o Tailan Azevedo Gomes. Lateral, posse de bola pro time do Amazonas dentro da grande área, ninguém marca. Chega a zaga da Ponte para tirar. Jogada de lateral, todo mundo desatento. Todo mundo desatento, a bola sobrou com o Iago Dias. Iago Dias meteu o pé na bola, a bola sobrou, caiu aqui pro jogador da equipe do Amazonas, que é o Sid Clay. Jogou de cabeça, era o Xavier por lá. Bola no campo de ataque, o árbitro para, marca falta. Ou impedimento. Rafael Tavares estava lá, ele deu jogada para Ponte Preta, posse de bola para defesa, posse de bola para o time da Ponte Preta. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia. Seja muito bem-vindo, você que está na sua casa, no carro, no trabalho. Lembrando que amanhã tem Guarani em campo, tem canais de futebol interior, tem o Peixe também, tem Guga Marques dando recado com o Albert Cavalcante, toda a nossa trupe. O Albert Cavalcante termina todo o jogo cansadão, mais cansado que muito jogador de futebol, cara, porque o que ele pula nessa bancada aqui, olha... Lembrando que a bancada para os jogos do Guarani é reforçada por causa do Albert Cavalcante. Ele sobe até na mesa. É lateral. Posse de bola para o time da Ponte. 48 minutos passados do segundo tempo. 48 minutos passados do segundo tempo. Posse de bola para o time da Ponte Preta. Será que dá para empatar, Carlos, ainda? Será que a gente empata esse jogo no finalzinho, Corsato? Eu creio, cara. Eu creio. Não perdi esperança, não. Vai Igor Inocêncio, lateral pra dentro da grande área, sobe a zaga, tira, ela cai pro Luan Dias, chega pra cima dele o Emerson, ganhou na primeira, não ganha na segunda.
Na verdade, ele já tinha feito a falta, né? O árbitro não deu, ele fez a segunda. Falou, você não marcou a primeira, vai ter que marcar a segunda. Porque eu vou fazer a segunda. Posse de bola pro time do Amazonas, que vai segurando o jogo. Vai vencendo, a Ponte Preta vai perdendo. Mais uma derrota da Ponte Preta no campeonato. Mais um jogo fora de casa que a Ponte Preta não vai bem. Aqui na nossa enquete, 332 votos, 52% entendendo que a equipe do Amazonas vence o jogo. É o que está acontecendo. 49 minutos passados do segundo tempo. O Anderson Grigoletto tá dizendo aqui, boatos, que salários estão atrasados. Será? Ah, não, Grigo. Eu não tenho essa informação, né? Mas o José Maduro, Luan nesse gol. Pedro tá em má fase. Newton César. Pega a onça, macaca. Por enquanto, a onça tá pegando a macaca. É o Marcelo Borges. Valeu, Marcelo. Já pegou a onça, Marcelo? Não. Grande abraço pro Marcelo Borges. Com a gente também, o Matheus Passos tá dizendo, acabou, ainda não. 49 minutos e meio, 1 minuto e meio pra terminar o jogo. A Ponte perde 2-1. O Amazonas vence. Luan Silva, Matheus Serafim, Igor Inocêncio, o gol da Ponte Preta. Marcelão Borges tá sofrendo com a Chape, hein? Que coisa, hein? Que vida, hein? Rapaz. A Chape que anunciou o Bochecha, Lucas Bochecha, que estava aqui na Ponte Preta, reforço pro time da Chapecoense, que ainda não contratou o treinador, né? Fez proposta pro Filipão, mas o Filipão não topou o desafio. É posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Matheus Silva, chuveirou na boca do gol, sobe Ezequiel, tira o perigo dali, a bola voltou, sobrou com o Enio, habilidoso, faz o giro pra cima na marcação do Portuga, não pode fazer a falta, melhor pro time do Amazonas, bola com o Luan, cruzou na boca do gol, vai pintar o gol, Rafael de cabeça, ela passa, vai embora. A Ponte estava no ataque, mas quem espetou jogada perigosa, Coral, foi a onça pintada, viu, Coral? É isso, a onça é feroz, né, Marcelo? E agora foi também no cruzamento da direita para a esquerda, a cabeçada foi para fora. O jogo vai se encaminhando para o fim, 2-1 Amazonas. Os palpites já encerrados, 52% entendendo que o Amazonas vence o jogo. O Osmar Dangar, a Ponte tá esquisita. João Limírio Neto, vou fazer uma campanha entre os meus amigos para bombar a hora da macaca. Aí sim, hein, rapaz, obrigado, a gente espera para ver se a gente consegue em 2025 faturar uma graninha com essa hora da macaca aí, com esse canal. E aí também é claro que eu sou parceiro dele todas as noites, lá na segunda-feira vou faturar também. Akira Miyamoto, jogo que mostrou que não temos elenco. Castro e Elvis não tem substituto. E não há tempo para mais nada. Fim de jogo na Arena da Amazônia. A Ponte joga mais uma fora de casa e mantém o script do campeonato. Não consegue bom jogo, não consegue bom resultado. Perde mais uma na competição. O Amazonas vence. Gols do Luan Silva no primeiro tempo, Matheus Serafim no segundo tempo. O Igor Inocêncio ainda descontou para a Ponte. Teve um gol mal anulado do Amazonas. A Ponte perdeu pelo placar de 2-1. Jogo ruim da Ponte Preta. O Amazonas vence a Ponte, tem um jogo a menos, está na frente da macaca. A Ponte segue na segunda parte da tabela. E agora é pensar na sexta-feira, quando em casa a macaca vai pegar o Operário. E é claro, precisa da recuperação, precisa da vitória para continuar aí longe lá do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem um o fim de jogo FI no comando do Carlos Corsato, com as atrações que você já está acostumado. Só não vamos ter o melhor em campo, porque a Ponte perdeu, né? Mas vamos ter as notas do jogo, vamos ter sonora do Nelsinho Batista, talvez, né? Vamos ter muita informação, tem ficha técnica do jogo, tem o raio-x da Série B, claro, vamos falar de Copa Libertadores da América, vamos falar muito com a nossa audiência e com você que está acompanhando a gente na Valinhos FM 87,9 e você que está nos canais Futebol Interior. A torcida aplaude o time do Amazonas e a Ponte Preta agora vai indo embora. Saída dos jogadores, vai Coral, quem vai falar por aí, Coral? Igor Inocêncio, autor da Ponte Preta no segundo tempo, já pronto para falar, o lateral direito que agora está suspenso para a partida contra o Operário. A partir de agora, Igor Inocêncio, o atleta da macaca. Criar um sufoco no Amazonas, mas não foi suficiente. Sem dúvida, a gente vem buscando essa vitória fora de casa há muito tempo. Trabalho não falta, empenho não falta. E como você falou, a gente deu uma melhorada no segundo tempo. Só que nas duas vezes que a gente estava bem na partida, a gente toma um gol. No início do primeiro tempo, a gente estava começando a se encontrar, tomamos o gol no início do jogo, da mesma forma no segundo tempo. Mas agora é trabalhar o tempo que tem, mesmo pouco, com uma viagem desgastante dessa, a gente vai tentar ganhar em casa do Operário. É isso, se recuperar, porque agora são 3 jogos sem vitória da Ponte, né? 2 empates e uma derrota nesse meio tempo. O Macaca precisa voltar a vencer na competição.
A Ponte precisa voltar a vencer no campeonato. A Ponte estaciona no campeonato. O Amazonas vence, tem um jogo a menos que a Ponte Preta, chega a 30 pontos, sobe na tabela. E a Ponte Preta agora pensa na sexta-feira, no jogo contra o Operário, em casa, 9h30 da noite, é claro, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, fim de jogo na Arena da Amazônia, deu Amazonas pelo placar de 2-1. Na sequência, vem aí Carlos Corsato e o fim de jogo FI Valinhos FM. Já já a gente volta, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 22ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu pro Amazonas, pelo placar de 2-1. Eu vejo o torcedor da Ponte bravo aqui nas redes sociais, né? Normal, viu, gente? E eu mais uma vez vou dizer aqui, quem acompanha o nosso trabalho, né? Na hora da macaca eu dizia, primeira vitória em casa. Pega a classificação aí, agora o Amazonas é o 8º colocado e pode, ainda tem um jogo a menos, hein? Ainda tem um jogo a menos o time do Amazonas, hein? Então, vamos aguardar porque, olha, não sei não, hein? O time do Amazonas tá mais próximo lá agora da parte de cima da tabela do que da parte de baixo. A Ponte Preta estaciona nos 28 pontos. Eu tô vendo aqui o Bragantino fez o segundo gol, hein? Virou pra cima do Corinthians. 2 pro Bragantino, 1 pro Corinthians. O sistema do Google aqui realmente bugou, viu? Tem um delay muito grande. Não, mas tá 1-0 pro Corinthians ainda no Google. É porque os 2 gols foram rapidamente. O delay dá uns 5 minutos no Google. Sistema aqui então vai no placar ao vivo, tá? Futebol Interior que
lá no Placar ao Vivo Futebol Interior, você tem todos os resultados. Mas o jogo da Ponte, por exemplo, Coral, ficou 2-0 até o final, viu? Até o final ficou 2-0. Aí, pô, delay de 45 minutos, aí não, né? Aí tá normal. E tinha gente reclamando, né? Tinha muita gente reclamando lá que tava errado o placar. Mas é isso. Vamos então, o Corinthians vai perdendo pro Bragantino pelo placar de 2-1. Nesse momento, decisão nos pênaltis, hein? Só que vem o Bragantino, bola dentro da grande área. Olha lá o goleirão Hugo Souza, o árbitro tá marcando toque de bola ali. Bom, tá 2-1, o Corinthians que estava se classificando, né? Joga até pelo empate, nesse momento 3-3 no agregado. Portanto, o Corinthians vai perdendo para a equipe do Bragantino e vai perdendo aí a sua classificação. O Operário, no segundo tempo, placar ao vivo Futebol Interior, vai perdendo em casa pro Vila, hein? O Vila tá ganhando, 2 pro Vila, 1 pro Operário. O Vila tá indo a 36 e o Operário tá ficando com 29 pontos. O Operário é o primeiro time ali perto da Ponte Preta. Então, sexta-feira, Ponte e Operário vão disputar uma vaga na tabela de classificação desse campeonato. O Operário vai perdendo mais uma na competição. Deixa eu ver aqui jogos encerrados, né? O Novo Horizontino venceu o Ituano 1-0. O Amazonas venceu a Ponte pelo placar de 2-1. Série B do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou dar uma chegadinha aqui na Copa Libertadores da América. Copa Libertadores da América, porque tem bola rolando também pela Copa Libertadores da América. Vamos acompanhar aqui então. Copa Libertadores da América, o Racing venceu o Huachipato pelo placar de 6-1. Isso pela Copa Libertadores da América. Deixa eu ver, tem mais um jogo aqui, né? Tem jogo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá jogando, vou acompanhar aqui, vou trazer já pra você. 1-0. Jogo, o Atlético Mineiro tá vencendo por 1-0, é isso, Coral? Tá vencendo 1-0 a equipe do São Lourenço. Isso, tá aqui, ó. Jogo, 80 minutos. Isso, tá 1-0 pro time do Atlético Mineiro. Outro jogo aqui pela Copa Libertadores da América, o Júnior da Colômbia vai perdendo pro Colo-Colo pelo placar de 2-1. O jogo de ida foi 1-0 para a equipe do Colo-Colo, portanto o Colo-Colo está se classificando à próxima fase da Copa Libertadores da América. Bom, daqui a pouco espero, né, que a palavra do técnico Nelsinho Batista. A Ponte perdeu pelo placar de 2-1. Vou dar uma moral aqui pro pessoal do chat no YouTube. Edilson Roberto, vitória contra o Operário é obrigação. Carlos Lemos Matozinho, tem que trazer um meio amador para ser titular, para jogar e revezar com Elvis. Made in Portugal, terceiro reserva apenas, queremos jogador. Já tá criticando o Portuga, o Matozinho. Marcos Oliveira, difícil demais, jogando fora não tem jeito, o time joga mal. Esse meio campo de 2 Emerson e a zaga com os 2 zagueiros pesadíssimos, não tem como ganhar. O Eduardo Lincoln tá feliz aqui com a vitória da Onça Pintada. Valeu, Eduardo. Fábio Fernandes, disseram na semana que o Amazonas era fraquíssimo. Eu não, né? Eu não falei isso, pelo contrário. Disse que se fosse fraquíssimo, a Ponte também seria fraquíssima. Aí seria 2 jogos de times fraquíssimos. Mas não é fraco não, pelo contrário, se reforçou muito. O Edilson Roberto, o time é isso aí. Fraco e para piorar hoje, sem compromisso nenhum e desrespeito com a camisa. Gente, eu não achei que faltou garra, não achei que não teve compromisso. E outra, hein? A Ponte teve chance de empatar. O Wendel e o Marcelo aqui acham que o terceiro gol do Amazonas foi legal. Eu quero ver de novo. Eu confesso que não tenho a mesma opinião formada sobre tudo, como diria o grande Raul Seixas. Eu queria ver novamente, tá? O lance. Acho que esses gols que são anulados por milímetros, eu acho um erro, né? É o anti-gol do futebol, né? Mas eu quero ver de novo. E a arbitragem é uma porcaria, né? E acho que o Guilherme Portuga deveria ter sido expulso, né? Porque ele não tinha cartão, mas ele deu um carrinho por trás e pegou o jogador da equipe do Amazonas. Mas não acho não que a Ponte Preta não teve vontade, muito pelo contrário, viu? Muito pelo contrário. E o Vila Nova faz o terceiro pra cima do Operário, hein? Vila Nova 3, Operário 1, Operário vai pra quarta colocação. O Vila Nova vai pra 4ª colocação do campeonato e a Ponte vai pegar aí o Operário
com derrota, né? Aliás, então os dois times vão se enfrentar na sexta com derrotas. Mas não acho, não, que a Ponte não lutou, que a Ponte não guerreou. Pelo contrário, você acha que faltou garra, Corsato, para a Ponte Preta nesse jogo aí contra a equipe do Amazonas? Claro que não, garra não faltou não, mas o time não consegue jogar fora de casa, né? É um time que erra muitos passes, o sistema defensivo falha demais, é um time que às vezes em dado momento do jogo é desatento, sabe? O Amazonas esteve muito mais perto da vitória do que a Ponte de empatar o jogo, né? Mas a Ponte perdeu gols feitos, hein? A Ponte teve o gol do Iago, a Ponte teve o lance do Joilson, que poderia ter feito. Mas tava impedido, mas tudo bem, vamos contar, vai. Vai saber se o VAR ia dar impedimento ou não, porque os caras anulam o gol que pra mim do Amazonas não tava impedido. E teve aquele último lance ali do Renato, que pra mim era pra ele ter chutado, ele foi tocar a bola pro Gé. Mas se você for analisar, o Amazonas esteve mais perto de fazer mais gols do que a Ponte Preta, né? Enfim, a Ponte fora de casa, ela não consegue, cara, não vai. E, assim, gosto muito do trabalho do Nelsinho, acho que o Nelsinho melhorou muito o time, mas hoje ele escalou o time errado, né? O time começou escalado errado. E depois, quando ele mexe no intervalo, ele mexe errado de novo. Ele erra na mexida. Porque ele me tira o Matheus Regis e coloca o Ramon. E aí o Dodô, que a gente achava que ia jogar de ponta, jogou de meia, o Ramon foi pra ponta. Foi pra ponta, quer dizer, então... E aí depois ele inverte, né? Ele tira o Emerson e coloca o Iago pra voltar o Ramon pro meio campo. E aí depois me coloca o Jean Carlos também, que não joga um monte de tempo, enfim. É que o Risso deve ter cansado, né? Mas podia ter colocado, por exemplo, o Thomas Luciano, botado o Igor Inocêncio, que deve ser titular no jogo contra o Operário, né? Já que o Igor Inocêncio está com o terceiro cartão amarelo. Então. Thierry e Felipe, no Google tá 2-0 pro Amazonas. O Google bugou, viu, Thierry? Vai no placar ao vivo, futebol interior, você vai se dar bem, tá bom? Carlos Lemos Matozinho, quem recebeu a bola no terceiro gol estava à frente, na ponta esquerda. Então, Matozinho, Marcelo e o Wendel, eles garantem de pé juntos aqui, juntinhos, de que o cara não estava impedido não. Eu quero ver de novo. O Roberto César Santos, Nelsinho vai inventar um monte de desculpa e falar um monte de né também. Foi o professor Pardal hoje. É difícil demais, jogando fora não tem jeito, o time joga mal, esse meio campo com os dois Emerson, na zaga com os dois zagueiros pesadíssimos, não tem como ganhar, acho que eu já li essa. Quem falou essa daqui foi o Marcos Oliveira, valeu Marcão. Murilo Melo, Ponte conseguiu estragar com a semana, calma, ainda não, sexta-feira tem Ponte e Operário, calma Murilo, calma, tirando o Gé, os outros atacantes são fraquíssimos, para ajudar até lá na frente, digo isso faz tempo. Esse Portuga é ridículo, diz aqui o Roberto César Santos. Treinador escalou errado, perdeu o primeiro tempo todo, chega de volante ruim no meio, chega de ficar esperando o adversário do meio campo, dentro e fora de casa. DNA da Ponte é jogar no ataque, diz aqui o Matozinho. O José Maduro, que Deus te escute, Murilo Melo. Tô rezando pro Gé desaparecer de Campinas. Cara, nem acabou de voltar de suspensão e já saiu com o amarelo hoje de novo. Ô, louco. Eu não vou falar outra frase aqui. Ô, Zé. Que fase, hein? Os atletas mentiram pra mim, falando que iriam jogar pelo acesso. Ô, João, se os atletas mentiram, né, vá aqui pelo Carlos Corsato. A Ponte é time de 10ª posição pra baixo. Vamos focar nos 45 pontos pra não cair, né? Todas as contratações, jogadores pra compor o elenco e olhe lá, né, João? Acompanha aqui. Esse Ponte Pretano aqui, que veste essa camisa de 124 anos de história, é campeonato pra não cair, gente. É campeonato pra não cair. Vamos levantar a mão pro céu, tá? Akira Miyamoto, Dodô, Portuga não conseguiram sequer dar um passe, que o Elvis faz com maestria. Dois Emersons não podem indiciar o jogo. Lento demais. Se a diretoria quiser algo a mais, pode tratar de contratar. Se não, 12º, 14º lugar no campeonato, diz aqui o Murilo Melo. Osmar Dangá, pior que começamos a ser vergonha em casa também. Ô, louco. Calma, Osmar. Foi um jogo só contra o Goiás. Oi. O Operário Vila Nova tá movimentado. Em 2 minutos, os 2 gols. Agora Operário 2, Vila Nova 3. 4 minutos para acabar o tempo regulamentar. O placar ao vivo futebol interior só com aquele efeitozinho de gol. Fábio Fernandes, hoje realmente mostrou que vai brigar para ficar entre 12º mais nada. João Limiro Neto, parece que estamos jogando pela manutenção.
Roberto César Santos, ficou barato, time ridículo. Edilson Roberto, jogar fora é melhor da WO. Não passamos nervoso e economiza com despesas. Evandro Luiz Leme Cardoso, infelizmente não foi desta vez também. Murilo Melo, como pode ser um time com raça e atitude em casa e fora um time apático, sem vontade? Murilo, eu discordo, cara. Eu acho que não faltou vontade, não. O Amazonas foi melhor, né? Fábio Fernandes, que tristeza fora de casa, somos uma vergonha. Silvio Seico, Portugal, Luan Lias da Shopee. Roberto César Santos, Nelsinho inventou demais. O AC Ramírez, melhor em campo foi o árbitro paulista. Fraco o árbitro, hein? Murilo Melo, se eu sou o Gé, pego minhas coisas e vou embora. Mas o árbitro não é paulista, não. A bola não chega nele. É mapaense, mas ele tá fazendo aqui... Ele tá sendo sarcástico. Roberto César Santos, reabilitando mais um morto. Quem trouxe esse Portuga? Desculpa, eu não acho que o Amazonas é ruim, não. Wilson da Rocha, Guilherme Portuga é outra piada. Akira Miyamoto, jogo que mostrou que não temos elenco. Castro e Elvis não tem substituto. Muito jogador água de salsicha no elenco. E segue o povo aqui. Valdir Augusto, Amazonas o mais amado. Carlos Lemos Matozinho, sexta-feira eu coloco o Sub-23 da Ponte para jogar. Silvio Seico, fora de casa hoje me convenci que o campeonato da Ponte é para ficar na B. Eu tô falando isso faz tempo, né? Não faltou vontade, mas faltou qualidade. Aí sim, Wilson. Tô contigo também, não faltou vontade, mas faltou qualidade. 11 da noite, mais 15 minutos. Campeonato Brasileiro Série B, Operário 2, Vila Nova 3. Vejo aqui no placar ao vivo, futebol interior. Copa Sul-Americana, Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2. 3-3 no agregado, vai pros pênaltis, hein? Se continuar assim, haja coração, diria o Endel Coral. O Atlético Mineiro tá passando, tá vencendo o São Lourenço 1-0, o primeiro jogo foi 1-1. O Júnior Barranquilla tá perdendo pro Colo-Colo pelo placar de 2-1. Primeiro jogo o Colo-Colo venceu 1-0, tá dando o Colo-Colo. O Fluminense ganhou do Grêmio 2-1. No agregado 3-3, né? Nos pênaltis 4-2 para a equipe do Fluminense. Segundo jogo eliminatório dos pênaltis que o Grêmio vaza. Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e agora na Copa Libertadores da América. O imortal não viveu na Copa Libertadores e também não sobreviveu na Copa do Brasil. Bom, pelo meu aqui, 11 da noite, mais 17 minutos. 11h17. Vamos fazer o seguinte, vou pedir pro nosso querido Felipe Marques, enquanto o Endel Coral aguarda aí a palavra do Nelsinho, se é que vamos ter, né? Nem sei. Para colocar aqui as notas do jogo. Ponte 1, Amazonas 2, Amazonas 2, Ponte Preta 1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Média, Coral Marcelo ou vai só Marcelo? Eu topo. Vai na média. Você topa? Sim. Então vamos lá. Pedro Rocha. Primeiro o Marcelo, depois o Coral. Tomou 2 gols, mas não teve culpa não. 5, vai. 5. Média 5. Igor Inocêncio, fez um gol, tomou um amarelo. 5 também pra ele. 4. O cara fez um gol, pô. Tá, mas falhou no primeiro também. E tomou amarelo, tá suspenso pro próximo jogo. Média 4,5. Matheus Silva. Eu não gostei da zaga da Ponte hoje não. 4. 4. Joilson, média 4, tá? Joilson 4 também. 4. Gabriel Risso, média 4, viu? O Risso também eu vou dar 4. Foi substituído a 31 do segundo tempo pelo Jean Carlos. 4 pra mim também. O Jean Carlos? 4 também. Emerson Santos. Cara, eu não gostei do Emerson Santos, mas ele jogou o jogo todo, né? Capitão do time, mas errou muito passe também, cara. Mas vou dar nota 5 pra ele, vai. 3. Média 4. Depois substituído... Não, ele ficou até o final. Emerson, sem o Santos. 4 também. 3. 3,5 de média. Para mim ele foi o pior em campo da Ponte. É o que tá sendo por entrou enquanto. O Iago Dias, a 15 do segundo tempo. Iago Dias? Apagado, hein? Também, 4. Teve uma chance, uma cabeçada. 3. 3,5 de média. O Dodô. Então, o Dodô se esforça, cara. Se esforça, ele não some do jogo não. 5. 5. Foi substituído pelo Guilherme Portuga, 23 do segundo tempo. Não dá mais. 4. 3. 3,5 de média.
Cara, falar que um jogador não dá com pouco tempo assim, 22 minutos, jogou 5 minutos no outro jogo, mas tá bom, vai. Everton Brito. Não, tô falando não dá no jogo de hoje. Tá. Everton Brito. Everton Brito, cara, eu não teria tirado o Everton Brito, não. Achei que ele não tava mal Mas no eu jogo, acho que não. cansou, Marcelo. Cansou também, achei. E ele já tinha falado, né, que ele buscaria um pouco também, não poupar, mas tomar cuidado com novas lesões por conta do jogo de sexta-feira. E ele no primeiro tempo... São 3 jogos em uma semana, cara. No primeiro tempo ele ficou vermelho uma hora lá, Sim. caiu no gramado, enfim. Nota 5 pra ele, vai. 5 também. 5. Entrou no seu lugar o Renato, a 23 do segundo tempo, teve uma bola que ele claramente poderia ter chutado pro gol, tentou passar pro Gé, tentou passar a responsabilidade pro Gé, mas aí a bola não chegou no Gé. A minha nota é 4, a do Wendel é 3, então 3,5 de média. Pro Renato. O Gé ficou até o final e tomou um cartão amarelo. Cara, o Gé ele se esforça, eu não vou conseguir dar menos de 5 pra ele não, 5. O Gé é cartão amarelo mais um bobo, né? Cartão bobo pra ele, 4. 4,5 de média, então. Matheus Regis, 4. 4. Entrou o Ramon Carvalho no seu lugar. Não sei não, errou um monte de passe, cara. 4. 4,5 de média. 4,5 de média pra ele. E o técnico Nelsinho? Hoje não foi bem o Nelsinho professor, não. 4. 3. 3,5. E a arbitragem, hein? Nome do árbitro aí, Marcelo, fala pra gente aí. Tailan Azevedo Gomes, auxiliar número 1, Luiz Felipe Gonçalves Correia, 2, Luan Patrick Pereira da Silva, quarto árbitro, Rafael Ramos Tourinho, e o VAR, o Emerson de Almeida Ferreira. Eu acho que só quem não errou aqui da arbitragem foi o quarto árbitro. Só ele não errou na hora das alterações. Eu entendo que... O resto todo mundo errou, cara. Eu quero ver de novo o lance do terceiro gol. Pra mim, não tá claro que ele não estava impedido e nem que ele está impedido. Eu queria ver novamente. Mas ele erra, na minha opinião, ao não expulsar o Guilherme Portuga, que faz uma falta por trás no jogador do Amazonas. Fraquíssimo o árbitro, sem contar... Vamos lá, né? O jogador não ajuda, né? Não ajuda. Conversa demais com o árbitro, né? Conversa demais. Mas pra mim, fraco. Cara, nota 3 e olha com muito bom humor, viu? E aí, Coral? Nota 3 também, porque achei que desde o primeiro tempo ele não teve critério com relação aos cartões, né? E como eu disse desde o início do jogo, ele possivelmente perderia a rédea da partida se continuasse daquela forma, e assim foi feito. Você deu 3, Marcelo? 3 também. Então tá bom. Média 3 para arbitragem do jogo. A Ponte perdeu 22ª rodada. 2 para o Amazonas, 1 para Macaca. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, o Silvio Seico. Hoje já tem 3 jogos que a defesa tá muito exposta. O meio campo lento demais. Nelsinho precisa arrumar isso logo. São muitas bolas nas costas da defesa, diz o Silvio Seico. Celso Fittipaldi, Nelsinho hoje nota 4. Abusou de errar com os Emersons. Valeu, Celção. Edilson Roberto, começamos o segundo tempo com o trio do meio campo. Os 2 Emersons e o Ramon. Vamos ganhar de quem? Carlos Demos Matozinho, piores jogadores, dupla de Emerson e zagueiros. Péssimos. Edilson Roberto, hoje a Ponte foi bem pior que o árbitro. João Limírio Neto tá com a gente também. O Wilson Correia, é o que temos. Time para brigar pela permanência. Parem de querer um milagre. Diz aqui o Wilson Correia. Valeu, Wilson. Obrigado aí pela sua participação. Fim de jogo na arena, hein? Na Neoquímica. Corintianada tá de cabelo em pé, hein? 2 pro Bragantino, 1 pro Corinthians. Pior que tá de cabelo em pé na Sul-Americana. Aí agora na Copa do Brasil vai pegar o Juventude e tá de cabelo em pé no Campeonato Brasileiro. Mais uma decisão por pênaltis. Contra o Grêmio, o Corinthians passou. Vamos ver se com o time que te dá asas, o Corinthians vai passar. A corintianada, vou falar uma coisa pra você, hein? É que o Hugo é pegador de pênalti, né? Um diferencial. Assim como o Cássio também. Não vou dizer que era, porque ainda continua jogando. Mas enfim, contra o Grêmio ele pegou. Vai lá, Hugo, salva nós, tá dizendo os caras lá. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? E o Corinthians tem vai, chance, sem titubear, quem vai passar, cara? Bragantino. Vai. Você, Marcelo. Corinthians. Vou de Bragantino também, hein? Bragantino. Vou ter uma coisa aqui, ó. Infelizmente, acho que o Bragantino não passa, mas vai lá. Depois que o... Não acerta nada, menino. Vou falar. Não tem a mínima possibilidade
do Corinthians ganhar essa decisão de pênalti. Mas você acabou de falar que o Hugo é pegador de pênalti. Ele viaja na maionese, né? Não tem a mínima possibilidade. Você viaja na maionese. Cara, Mas você, a corintianada tá de cabelo em pé, Carlos, hein? você... Até quem é careca, hein? Você fala que eu trouxe pro rádio esportivo, né, pra imprensa campineira alguns baluartes, né? Mas o Wendel Coral é cria sua. E você que tá criando um monstro. O Wendel Coral? É. Se não é, vai ser. É, o Coral. Se for. Você de quem? É verdade, cara. Aí, mas ó. que prazer, E cara. ele nem sabia. E hoje ele apresentou o quadro esportivo lá no jornal. Que hora da na Rede Família. Qual o horário do programa esportivo da Rede Família? Das 7 às 7h30. Pode falar o nome do programa? Lógico que Você pode. fazer o que você pode quiser tudo. aqui, cara. Daqui a pouco eu vou contar a piada do corno. Ligados do Esporte. Ligados no Esporte. Segunda a sexta. E o Júlio Stevanelli com S? O que ele apresenta? Tá no ar Campinas, das 4h30 às 6h. Júlio Stevanelli. Segunda a sexta também. Que estreou com Guarani 4, Chapecoense 0. Rapaz. Júlio, você foi perfeito, sensacional. Mas não vai narrar mais. Eu tô falando com a diretoria aqui. A diretoria quer que ele narra. Entendeu? Mas, Júlio, eu tô achando, Júlio, que... Muito bom. Muito Seu bom. trabalho é Seu excepcional, trabalho mas não vai narrar excepcional. mais. Aliás, ô Carlos, meninão que tomou de susto com o Albert Cavalcante. Eu vou falar pra você. Eu vi ele ficou meio branco. O Albert Cavalcante é uma figura, né? Gente, seguinte, ó. A Ponte Preta perdeu. Carlos, assim, pra Ponte Preta, eu não tenho compromisso com o erro, né? Então se eu errei, eu falo que eu errei. Mas até aqui eu vou seguir na linha que eu venho seguindo desde o começo do campeonato. A Ponte Preta disputa o campeonato pra manutenção. É pra não cair. Né? Tem muita gente que viaja na maionese aí, mas a Ponte Preta, cara, estamos na 22ª rodada. 23ª a Ponte joga em casa. 24ª a Ponte pega o Santos, na Vila Belmiro. Então, a Ponte não venceu um jogo fora de casa ainda. Um time que não vence um jogo fora de casa até a 23ª rodada, ele não pode querer o acesso. Não, tem muito campeonato ainda. Tem muito campeonato ainda. Mas o time se transforma. Mas o time da Ponte... Cara, ninguém é bobo aqui, são 22 rodadas. O time da Ponte não é time pra ficar em 10º lugar, cara. É, meio Eu de tô tabela. falando isso faz meio tempo. de tabela. Então a gente tem que focar na permanência, né? Focar na permanência. Eu vi aqui nas redes sociais, gente falando de salário atrasado. Não tem salário atrasado. Não tem. Eu não vou dar. Eu não essa não vou, informação. Boato. Essa informação, pelo menos, pelo que eu sei, o Carlos, o Wendel, a gente sabe que, pelo enquanto, tá tudo certo, né? A Ponte Preta desfez aí, por exemplo, do Dudu Vieira, que já tá na Juventude, a Ponte liberou. O Lucas Bochecha também deu uma aliviada na folha, não contratou ninguém, né, pra vaga deles ainda. Não contratou ninguém. A Ponte já sabia que um desses ia sair, tanto que trouxe o Hudson. Mas o salário bem baixo menor do que esses dois aí. Enfim, a Ponte só vai contratar algum jogador pra ser titular do time se o cara tiver disposto a ganhar o que a Ponte pode pagar, né? Que eu acho muito difícil. Daqui a pouco termina aí a janela de transferência. Então, vamos fazer um campeonato tranquilo, um campeonato para manutenção, né? E aí, quem sabe, o ano que vem, com um pouco mais de estrutura, né, com um pouco mais de dinheiro, a Ponte consiga a manutenção de boa parte desse elenco, que eu acho que não é ruim, né, mas que pode ser melhorado. Aí tem que ver a permanência do treinador ou não, que eu acho que é um ponto positivo aí, é o Nelsinho Batista, apesar de que hoje ele errou demais, a minha opinião. Mas a Ponte, fora de casa, realmente não vai bem. No primeiro turno, a Ponte, nesta rodada, depois de 3 rodadas de série B, a Ponte tinha 4 pontos, né? Porque a Ponte estreia empatando com o Curitiba, perde o segundo jogo pro Goiás, fora, e vence o Amazonas. A Ponte tinha 4 pontos em 3 jogos. Agora a Ponte tem 2 pontos em 3 jogos, né? E aí a Ponte, com o Operário, a Ponte empatou com o Operário. Então, em 4 rodadas, a Ponte havia feito 5 pontos com o Brigatti, né? Dá para chegar a 5 pontos se vencer o Operário, né? Mas vai ficar ali na média de 4 rodadas, 5 pontos se vencer o time do Operário. Bom, o Carlos Ramírez Mendonça tá falando aqui. Ganhou Amazonas, confirmem. Sim, tá 2-1 no placar aí, meu amigo. Fim de jogo, tá? O Carlos Lemos Matozinho falou voo de Red Bull. Fábio Silva, quem ganhou o Ponte? Ele não colocou interrogação aqui, mas acho que ele tá perguntando. Tá no placar aí, viu, meu querido? 2-1 pro Amazonas. Silvio Seico, coloca o Júlio pra narrar
todos os jogos da Ponte. Ele é pé quente. Ou pé frio, né? Pra nós, né? Silvio, você já... Depende do lado que você tá olhando. Você já aí. quer derrubar os ponte-pretanos aqui, Silvio? Ah, não faz isso não, cara. Carlos Lemos Matozinho. Minha preocupação é a permanência. Valeu. Aquele abraço. O Celso Fittipaldi também tá ligado com a gente. Bom, cobrança de pênalti lá, hein? Começou, hein? 1-1. Corinthians e Red Bull Bragantino. Vamos fazer o seguinte? Vamos pagar aqui o último intervalo do fim de jogo. Depois vamos ver se vem aí a entrevista do Nelsinho ou a fala do Nelsinho lá no Amazonas. A Ponte perdeu 2-1 para a equipe do Amazonas. O fim de jogo dos canais de futebol interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Voltamos já já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A bola parou em Manaus, no Amazonas, a Ponte perdeu para a equipe do Amazonas pelo placar de 2-1. Bom, no jogo do Corinthians, né, cobrança de pênaltis, tá 3-2 pro Bragantino, só que o Corinthians já bateu 3 pênaltis, né, perdeu um, o Corinthians perdeu um pênalti, né. O Pedro Henrique, é isso? Ele que vai pra bola? Isso, ele que vai pra bola. Ex-internacional. Ex-internacional de Porto Alegre. Tá 3-2 pra equipe do Red Bull. Pedro Henrique pode empatar. O Corinthians vai pra quarta cobrança. No jogo foi 2-1. O Corinthians conseguiu perder o jogo pra equipe do Bragantino. Vai o Pedro Henrique pra bola. O goleiro de um lado, bola do outro. 3-3. 3-3. O Hugo precisa defender, ou o Bragantino precisa perder para empatar, e aí vamos para quinta cobrança. Bom, o Atlético Mineiro passou o bom São Lourenço. O time do Papa foi eliminado.
1 pro Atlético, 0 pro São Lourenço. O Atlético passa, um brasileiro ficou no meio do caminho, foi o Grêmio, né? Na Copa Libertadores, mas porque jogou contra outro brasileiro. O Fluminense deixou o Grêmio fora da competição. O Grêmio agora só tem Campeonato Brasileiro para disputar. Foi eliminado de todas as Copas. Vamos ver aqui mais jogos da Copa Libertadores da América. O time do gol do Bragantino, hein? 4-3 pro time do Bragantino. Se o Corinthians perder, acabou a Copa Sul-Americana pro Timão. Colo-Colo 2, Júnior da Colômbia 1, né? O jogo de ida o Colo-Colo havia vencido, portanto o Colo-Colo está classificado também na Copa Libertadores da América. Certo? Série B do Campeonato Brasileiro, finalizado também. O Operário perdeu, hein? Próximo adversário da Ponte. Perdeu para o Vila Nova pelo placar de 3-2. Amazonas 2, Ponte 1, Marcelo Corsato transmitiu. Novo Horizontino 1, Ituano 0. Daqui a pouco vou dar uma passadinha aqui no placar ao vivo dos canais de futebol interior para falar também de mais jogos. O Wesley tem que fazer, hein? Para o Corinthians ficar ainda em busca de um milagre. Marcelo falou que vai perder. A próxima da Sul-Americana. Wesley pra bola, correu, bateu, é gol. Gol do Corinthians. 4 pro Corinthians, 4 pro Red Bull Bragantino. Agora é o seguinte, o Red Bull Bragantino tem a bola do jogo. Se ele marcar, tchau Corinthians, na Sul-Americana. É o Corinthians que venceu, passou o Grêmio na Copa do Brasil. O Corinthians segue na Copa do Brasil e ficou de um lado, acho eu, mais fácil, né? Na Copa do Brasil, porque vai jogar contra o Juventude. É claro que o Juventude está fazendo um campeonato melhor que o Corinthians brasileiro, mas num jogo de mata-mata, né? O Corinthians é sempre favorito, né? Mas na semi pode pegar o Flamengo. Não. Pelo que eu vi, sim. É sim, pega o vencedor de Flamengo e Bahia. Uma outra chave, vencedor do Atlético Mineiro de São Paulo, pega Atlético Paranaense ou Vasco. É pênalti para a equipe do Bragantino. Não sei quem é o 22. É pra acabar, hein? Vamos lá, Bragantino pra bola, Hugo foi pra bola e pegou. Agora, né, o Química Arena vem abaixo. Hugo Souza foi pra ela, fez a defesa, canto direito. Tá 4-4, agora vamos pra cobrança de séries alternadas. O Carlos Lemos Matozinho tá dizendo que a preocupação dele é a permanência. E tá dizendo que ele vai de Red Bull. Edilson Roberto, precisamos de 4 vitórias e 4 empates. Aí escapamos. Marcos Oliveira jogando fora de casa com esses dois volantes lentos e zagueiros com o porta-malas gigantes. Não tem narrador que traz sorte, verdade. Ô Marcelo, estou velhinho para pensar dessa forma, pois sou pontepretano desde a década de 70 e quero ver a Macaca campeã da primeira divisão, diz aqui o João Limírio Neto. Nem coloca a fala do treinador. Não tem necessidade, já vimos agora tudo. Não tem. Quem é que vai pro Corinthians lá, Corsato? Ah, sei lá. Quem vai pro Corinthians lá, reportão? Sabe, não reportão? saber. Não deu nem pra ver o número. Não saber. Sabe, reportão? Vai pro Corinthians pra bola pra fora. Errou. A Hugo Souza devia chegar pros caras e falar, vocês estão de sacanagem, né? Vai pra bola e Giovani, deixa eu ver aqui. Vai pra bola, bate pra fora. Bateu pra fora o jogador da equipe do Corinthians. É o Giovani mesmo. O que perdeu do Bragantino foi o Gustavo Neves. No Corinthians foi o... Não, o Giovani já saiu. Foi o 27, o Breno Bidon. Bateu pra fora. É ele mesmo. Não. Brian, isso? Brian. Peraí. Ah, tá bom. Rian Gustavo. nós estamos sabendo do Corinthians, hein? O Rian. E agora, se o Red Bull fazer, acabou, né? O Sacha já bateu, é o número 19, é isso? Ah, mas se o Red Bull perdesse também, pode 39. Não pode falar, deixa quieto isso aí. É o Douglas DG. Douglas Mendes. Douglas Mendes. Essa eu vou narrar. Ai. Douglas Mendes pra fazer. Hugo Souza pra pegar. Douglas Mendes pra fazer. Responde. Perna direita na bola, correu, bateu, pega o goleiro. Bateu no mesmo canto que o outro, DG. Hugo Souza. Esquece isso aí, velho. Vai pra bola. Pega o Hugo Souza. O cara pegou 2 pênaltis do Di Maria. Mas no mesmo canto, DG. Pegou pênalti do Di Maria, velho. Em Portugal, né? Douglas DG tinha a bola do jogo. Ah, não, mas aí vocês não dão moral pro goleiro, né?
Mas bateu, bateu no mesmo canto que o outro bateu. Aí vocês não dão moral pro goleiro. Ô, DG. Aí vocês têm que dar O moral cara pro vem goleiro. firulando, o cara é zagueiro, tá uma bicuda no meio do gol. Aí vocês não dão moral pro Eu goleiro. vou até reproduzir, Aí dá pra ficar em pé aqui, Felipe? Não, aí Você vocês já não dão... derrubou a câmera, hoje você tá Viu? montadinho. Aí vocês não dão moral pro goleiro. Aí é ruim, né? Tem que dar moral pro goleiro. Pelo amor de Deus. Hugo Souza foi pra ela, fez a defesa. Eu defendo aqui a classe dos goleiros como bom goleiro que sou. Agora zagueiro Tá de novo. batata, você, cara. O cara bateu mal pra Vai caramba. pro Corinthians pra bola. Vai errar também. É o Corinthians pra bola, é o Corinthians pra fazer. É o Gustavo. Gustavo pra bola, perna direita, correu, bateu, é gol. Bateu no meio do gol, ué. Gustavo Henrique. Exato. Gustavo Henrique é gol do Corinthians. Tem que fazer isso. Agora toda a pressão pra cima do Red Bull Bragantino. Pra quem tava secando a corintianada, né? Agora vai ter que secar, né? Agora Ele fez o que zagueiro tem que fazer, bater no meio do gol, cara. Ô, DG, O cara foi firulando. O que você acha que o cara tem qualidade pra bater Coral, pênalti? agora cara? vamos lá. Brincadeira. Tem o Nelsinho aí? Não. Não tem. Pô, cara, a gente pode terminar a transmissão, não? Eu não vou contar piada. 11 da noite, não vai contar essa piada. E tem o comentário final, hein? 11 da noite, mais 40 minutos. Ficha técnica Vem pra bola, Guilherme. Guilherme L. Guilherme pra fazer. Hugo Souza pra pegar. Se o Guilherme fazer, tem mais jogo. Se o Hugo Souza pegar, acabou. Hugo Souza! O Bragantino tá de sacanagem, cara. 3 defesas. Eu não me lembro, confesso, não de ter visto um goleiro pegar 3 pênaltis seguidos. Opa, chegou, hein? Numa decisão. Você Hugo viu por Souza. alguma coisa esse pênalti do Corinthians? Vamos lá, sem olhar no grupo. Quanto tempo tem a entrevista do Nelsinho? Vai, Marcelo. 1 minuto e meio. Vai, 49 segundos. 1 minuto e 2. 1 minuto É e o 2. áudio completo. Mas eu acho que vai vir mais, hein? Se tiver pergunta no meio... Você já mandou pro Felipe? Vou mandar agora, acabou Manda de chegar. pro Felipe Marques. 1 minutinho de Nelsinho Batista. É corintianada. Foi no sufoco. Mas o Bragantino também é uma incompetência Cara, do caramba, né? O cara? Corinthians é o seguinte, né? Tava todo mundo torcendo contra. Né? O narrador foi narrar Douglas Mendes, Desponte. Hugo Souza vai lá e pega 3 pênaltis. É incompetência, cara. Você ter 2 chances pra só fazer o gol e acabar com o jogo. É isso, vamos lá então. Já mandou pro Felipe Marques? Sim. Já mandou? Chegou aí, Felipe Marques. 1 minuto, hein? Tá Se tudo tiver pronto? pergunta, Tá tem tudo 30 pronto de a arte resposta. aí do Nelsinho Batista. Então põe Vai dar 62 nem tempo. segundos de Nelsinho Batista explicando em poucas palavras o que foi Amazonas 2, Ponte 1. Solta o professor. Professor Nelsinho, como o senhor avalia hoje o comportamento da equipe da Ponte Preta? Bom, eu avalio como eu acho que foi uma das piores partidas que nós disputamos, né? Faltou uma desatenção, nós tivemos muita desatenção, praticamente nos 2 gols que nós tomamos, nós tivemos desatenção, não fomos uma equipe compacta, uma equipe que jogou dentro daquilo que vinha jogando, né? Sentiu assim talvez um pouco o clima, mas não é motivo para a gente atuar do jeito que nós atuamos, né? Jogamos contra uma equipe que tecnicamente não é superior a nós, mas infelizmente não conseguimos construir a nossa vitória. Pronto, acabou, né? Falou que foi em poucas palavras, mas foi sucinto, hein? Uma das piores partidas sob o nosso comando, falou ele. Chegou outro áudio agora que vai continuar. Continua. Vamos colocar. Nesse áudio aí ele fala uma das piores partidas sob o nosso comando. Tá com o treinador, Marcelo? Claro. Ele fala que o clima não pode ser uma desculpa. E foi forte, dizendo que jogamos contra uma equipe que tecnicamente não é melhor que a nossa. Mas a Ponte não conseguiu ganhar. Pois é. Já mandou pro Felipe Sim, Marques? tá no pente. Tudo ok aí, Felipe Marques? Então bora. Solta mais uma vez o Nelsinho. Sexta-feira já tem o jogo contra o Operário. Estratégia de descanso, de preparação, o que o senhor pensa para já dar resposta na sequência com o jogo do Operário? Sim, nós estamos já voltando logo após o jogo, né? Nós temos aí, vamos chegar em Campinas
na madrugada de quarta-feira e temos aí 2 dias praticamente para trabalhar, né? E ver aqueles jogadores que faltam se recuperar e fazer o possível, né? Para manter a equipe, né? Temos a volta do Cássio, temos a volta do Elvis, então eu acho que a gente vai poder fazer, né, dentro do nosso padrão, né? Perdemos o Igor, né? Mas temos o Thomas, que está aí aguardando a oportunidade, e vamos seguir assim, vamos ver se fazemos um bom trabalho diante do Operário. Sequências de jogos com essa viagem, atribuiu para uma apresentação abaixo do esperado? Eu não acredito, eu acho que a logística da viagem foi bem executada, né? Todas as equipes estão passando por esses momentos de vários jogos em 8 dias e não acredito. Eu acho que faltou, nós iniciamos o jogo e já começamos os erros, e isso deu uma motivação, uma moral para o adversário crescer já no início do jogo e acabamos já sofrendo um gol logo em seguida, né? Então, eu acho que não há motivo para achar desculpa em nenhum lugar, né? Infelizmente, nós não realizamos um bom trabalho hoje. Os desfalques contribuíram? Sentiu a plataforma, a estratégia do senhor prejudicou? Olha, dentro daquilo que a gente vem jogando, são jogadores importantes, o caso do Elvis, o caso do próprio Castro, são jogadores que estão dentro do time, jogando dentro de um padrão e mantendo assim uma regularidade, né? Eu não diria para você que fez falta, mas eu acho que nós não produzimos como a gente está acostumado. Acabou, tá? Então a entrevista do técnico Nelsinho falando e botando fé aí nos jogadores que vão chegar, que vão voltar. O Elvis, o Castro já colocou aí, é o Tomás Luciano, já falou, né, na vaga do Igor Inocêncio. O que você pega aí dessa entrevista do Nelsinho, Corsato? Ele tá bem abatido, né? Porque realmente foi a pior partida, acho que foi a pior partida da Ponte Preta no comando do Nelsinho Batista. O time não se encontrou hoje, muitos erros, sistema defensivo, meio campo, errando muitos passes, ataque, né? Ele falou aí com relação ao nível técnico do Amazonas, eu acho que é bem equilibrado os dois times, né? Não vejo a Ponte superior ao Amazonas, não vejo o Amazonas superior à Ponte, mas pra mim os dois times são bem equilibrados, então venceu o time que errou mais. E eu repito, pra mim o Amazonas esteve mais perto de fazer o terceiro, o quarto gol do que a Ponte empatar o jogo. Tá certo, então. 11 da noite, mais 47 minutos. 11h47. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, Felipe. Pra Ponte 10K, dia 1º de setembro. Se você não fez sua inscrição ainda, dá tempo, hein? Você tem 13 minutos para entrar no site pontepreta.com.br e reservar a sua vaga. A princípio, inscrições até hoje, 20 de agosto, né? Não sei, dependendo de como for lá, o pessoal pode até prorrogar. Vamos lá então, em 30 segundos, Marcelo Corsato vai trazer a ficha técnica do jogo. Vem aí, uma das melhores e mais tradicionais corridas de rua do interior paulista, a Ponte 10K. São 3 opções de percurso, caminhada de 3 km e corrida de 5 e 10 km. A largada e chegada ocorrem no Majestoso e com direito à volta olímpica. Prova dia 1º de setembro. Faça já a sua inscrição em pontepreta.com.br. Participe! Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Sempre atento, Campeonato Brasileiro Série B 2024, 22ª rodada, Arena da Amazônia, terça-feira, 20 de agosto de 2024, a Ponte perdeu, o Amazonas venceu. A Macaca jogou com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson, Gabriel Risso, Emerson Santos, Emerson Dodô, Everton Brito, Gé e Matheus Regis. Entraram Jean Carlos, Ramon, Iago Dias, Guilherme Portuga e Renato no time do Nelsinho Batista. O Amazonas de Marcão, Ezequiel Miranda, Ivan Alvarinho, Fabiano, Eric Varão, o Cauã Barros, o Diego Torres, o Matheus Serafim, o Luan Silva e o Enio. Treinador o Rafael Lacerda,
colocou o Jimenez, Sid Clay, Xavier, Rafael Tavares e o Wellington Tim na equipe. O árbitro da partida é a péssima arbitragem do Tailan Azevedo Gomes, do Amapá, auxiliado pelo Luiz Felipe Gonçalves Correia, da Paraíba, pelo Luan Patrick Pereira da Silva, do Amapá, quarto árbitro Rafael Ramos Tourinho, do Amazonas, o VAR o Emerson de Almeida Ferreira. Os gols do jogo: o Luan Silva, 7 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time do Amazonas. Matheus Serafim, no comecinho do segundo tempo, fez o segundo gol para a equipe do Amazonas. A Ponte descontou a 10 minutos do segundo tempo com o Igor Inocêncio. Teve um gol aí também do Luan Silva, que foi anulado pelo VAR, né, pela arbitragem de campo, pelo Bandeira também. O auxiliar número 1, Luiz Felipe Gonçalves Correia. O VAR analisou o lance e deu impedimento. Na minha visão, o gol foi mal anulado, porque o Renato dava condição para o jogador que faz o passe, que recebe a bola lá no campo de ataque. Cartões amarelos pro Amazonas: Ivan Alvarinho e o Luan Silva, e teve um cartão também pro preparador físico do Amazonas. Na Ponte Preta, o Igor Inocêncio, cartão que tira ele da próxima partida. O Matheus Silva também tomou cartão amarelo. E teve mais um cartão para a Ponte Preta aqui. Foi pro Guilherme Portuga. Foram 3 cartões pro time da Ponte Preta. 4. E para quem foi o outro, então? Igor Inocêncio, Matheus Silva, Gé e Guilherme Portuga. O Gé, é verdade. O Gé também tomou cartão amarelo, você tá certo. O Gé também toma cartão amarelo também. É isso. Muito bem. Portanto, para 6.543 pagantes ou torcedores, R$ 43.570 de arrecadação. A Ponte Preta perdeu mais uma jogando fora de casa. O Amazonas vence 2-1 para cima da Macaca. Ficha técnica do jogo. Tá, então, Marcelo Corsato trouxe a ficha técnica do jogo. A Ponte Preta perdeu para a equipe do Amazonas pelo placar de 2-1. Vamos lá, então. Agora, deixa eu trazer aqui o destaque final do Wendel Coral, né? Já vou dispensar aqui o repórter para a gente depois fazer aqui os nossos comentários finais, tá? 11 da noite, mais 51 minutos. Então, o destaque final do repórter família, o Wendel Coral. Valeu, Corsato. A 7ª derrota da Ponte Preta como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, tem 5 empates. Uma das piores campanhas até aqui da 2ª Divisão Nacional. Ao lado da Ponte, apenas o CRB não sabe o que é vencer fora de casa. Mas o CRB tem apenas 10 partidas longe do Rei Pelé, enquanto a Ponte já fez 12 jogos fora do estádio Moisés Lucarelli. Macaca não vence agora 3 rodadas, são 2 empates e uma vitória e uma derrota. Estaciona nos 28 pontos na parte de baixo da tabela. Já o Amazonas conseguiu mais uma vitória. Esse time do Amazonas, para quem falar, o Amazonas é ruim, foi o time inclusive que bateu o Santos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro lá na Arena da Amazônia. Eu discordo que o time é ruim. Eu discordo. Acabou com a invencibilidade do Peixe. E agora tá na 8ª posição aí com 30 pontos e rumando aí as primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta volta a campo para enfrentar o Operário na sexta-feira a partir das 9h30 da noite. Para esse jogo, o técnico Nelsinho Batista vai para a 16ª escalação diferente em 16 rodadas até aqui. Isso porque Castro e Elvis cumpriram suspensão, voltam ao time, ao passo que Igor Inocêncio, lateral direito, recebeu o 3º cartão amarelo e é desfalque certo para a rodada diante da equipe paranaense na sexta-feira no Majestoso. Majestoso, inclusive, onde a Ponte Preta perdeu a invencibilidade de 6 vitórias seguidas, porque empatou com o Goiás na rodada anterior e quem sabe agora volta a conquistar uma vitória para subir na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento, viu, Corsato? Sempre um prazer estar ao seu lado, do Felipe, do Marcelo, fantástico Corsato. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos. Grande abraço. Valeu, Wendel Coral. Grande abraço para você. Sexta-feira, a bola rola às 9h30 da noite. Jornada esportiva a partir das 8h30, tá? Fala de novo pro Marcelo não perder. Não adianta falar. 9h30, a bola rola. 8h30 da noite. Abertura da jornada, abertura dos trabalhos. Bora lá então. São 11 da noite, mais 53 minutos. Vamos fazer aqui o comentário final. Tanto pro YouTube quanto pro Instagram, tá? Você ouve aqui na Valinhos FM, vê também aqui no YouTube, mas depois tem um recorte do Felipe Marques no Futebol Interior, o nosso YouTube. Vamos pro comentário final. Agora, o comentário final. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Marcelo Corsato aqui na Rua, derrota da Ponte, 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte perdeu para o Amazonas pelo placar de 2-1, Corsato, o Amazonas fez 2-0, a Ponte diminuiu, mas não foi o suficiente para conseguir pelo menos um ponto. E aí, foi justo o resultado, Corsato? Foi justo, o Amazonas foi melhor em campo que a Ponte Preta, poderia ter feito mais gols, fez até um gol que para mim mal anulado pela arbitragem em campo, depois o VAR acabou também não corrigindo o erro da equipe de campo, enfim. Mas o Amazonas foi melhor, a Ponte mais uma vez fora de casa não consegue mostrar um bom futebol, Carlos. Legal, a Ponte que volta a campo agora contra o Operário, 9h30 da noite no YouTube Futebol Interior. Você vai conferir este jogo. E para essa partida, Igor Inocêncio tomou o terceiro cartão amarelo, não estará em campo. O Nelsinho Batista, na entrevista pós-jogo, já disse que o Tomás Luciano será o seu substituto e a Ponte terá a volta do Elvis e do Castro. Esses jogadores, Elvis e Castro, fizeram falta hoje, né, Corsato? Ah, fizeram, né? Pra mim, o Nelsinho escalou o time errado pra começar o jogo, mexe no intervalo, mexe errado também. Mas Elvis é o principal jogador da Ponte Preta no campeonato e o Castro, depois que ele foi colocado de volante, melhorou muito a atuação do time no meio campo. O Amazonas volta a campo no sábado, na Vila contra o Santos, às 4h da tarde. Comentário final. Muito bem, 11 da noite, mais 55 minutos. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E Hipercap Brasil, amanhã tem sorteio, hein? Muitos prêmios para você e até às 8 da noite você pode comprar aí o seu bilhete para concorrer, tá bom? E ainda vai ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Baixe o aplicativo Hipercap Brasil e participe. 11h55, vamos agora lá pro Instagram. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos a derrota na Ponte pro Amazonas pelo placar de 2-1, 22ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro. Justo o resultado, Corsato? A gente falou na transmissão da Valinhos FM dos canais Futebol Interior, né? Justo o resultado, o Amazonas mereceu a vitória. Legal. Instagram Futebol Interior, arrasta pra cima, Corsato Marcelo no Instagram, Carlos Corsato no Instagram. Comentário final. 11 da noite, mais 56 minutos. Agora, Corsato, o seu destaque final. Cara, eu esperava uma melhor atuação da Ponte Preta hoje, né? Esperava um bom resultado da Ponte Preta. Ponte teve oportunidade sim, mas foi o que a gente falou aqui, né? Na compilação de comentários finais aí, durante o jogo também. Que fora de casa a Ponte Preta realmente não se acerta e hoje o time não foi bem. O Nelsinho errou na escalação, errou no intervalo na hora de substituir. Mas tem crédito no Nelsinho Batista, porque melhorou muito o time da Ponte Preta, né? Não é todo dia que a gente vai acertar, não é todo dia que o time vai jogar bem. Agora tem uma casca dura pela frente, sexta-feira com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior da Valinhos FM, vai pegar o Operário. O jogo é em casa, depois a sequência da Ponte é o Santos na Vila, né? A Ponte que não consegue vencer fora de casa, vai ter o Santos na Vila Belmiro, o Santos que perdeu na última rodada aí pro Avaí. Será que a primeira vitória da Ponte Preta fora de casa vai acontecer na Vila Belmiro contra o Santos? Não sei, é difícil, né? Mas tudo pode acontecer. Mas a Ponte tem que melhorar o desempenho dela fora de casa se ela quiser algo a mais nesse campeonato. Se não é aquilo que a gente vem falando mesmo. De meio da tabela para baixo, lutando contra o rebaixamento. E é claro que o aproveitamento dela em casa é muito bom, né? Então tem que continuar assim para não ter problemas, porque senão pode complicar a situação da Macaca. Vamos ver. Sexta-feira contra o Operário, eu acho que a Ponte Preta tem que fazer um jogo melhor. Deve, né? Fazer um jogo melhor. E quem sabe conseguir os 3 pontos. Carlos, um grande abraço para você, para a nossa audiência na Valinhos FM e até a próxima. Valeu, esse Marcelo Corsato transmitiu a vitória do Amazonas para cima da Macaquinha, 2 para o Amazonas, a onça pintada mordeu a macaca, 2 para o Amazonas, 1 para a Ponte. Bom, o Novo Horizontino venceu o Ituano 1-0, o Amazonas venceu a Ponte 2-1, o Operário perdeu em casa para o Vila Nova 3-2. Amanhã, 7 da noite, são 3 jogos, América e Chapecoense, Guarani e Santos, jogo com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior, com o Gustavo Marques e o Albert Cavalcante. A jornada esportiva às 18 na Valinhos FM, jornada esportiva a partir das 7 horas da noite. Amanhã também a bola rola para Mirassol e Botafogo, hein? Acompanhamento aqui do placar ao vivo
futebol interior. 8 da noite, CRB e Ceará. Às 9 da noite tem Goiás e Brusque, 2 times catarinenses se pegando no Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, Avaí Paysandu, 8 da noite, Sport Recife Curitiba, às 9 horas da noite. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro aponta, nesse momento, Novo Horizontino líder 40, Mirassol segundo 38, Santos terceiro 37, Vila Nova quarto 36. O América é o quinto colocado 34. O Vila entrou no G4, mas pode sair se América e Sport vencerem os seus jogos, até o Avaí, né? Se o Avaí vencer o seu jogo também. O América é o quinto colocado 34, o Sport sexto 32, lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos, né? O Avaí é o sétimo 31. O Amazonas agora com essa vitória é o oitavo, hein? O Amazonas era o 12º, passou para a 8ª colocação, 30 pontos ganhos. O Goiás é o 9º, 29. Ceará, 10º, 29. Operário, 11º, 29. A Ponte vai pegar um time que vem de 3 derrotas seguidas. A macaca, hein? Vamos lá, vamos aguardar. O Operário, né, está com 3 derrotas seguidas. Ou 4. 4, né? Porque agora perdeu mais uma. São 4 derrotas seguidas, se eu não estou enganado aqui. A Ponte Preta é a 12ª colocada, 28 pontos ganhos. O Curitiba é o 13º, 27. A Ponte pode perder essa posição aqui para a equipe do Curitiba, tá? A Ponte só não perde a posição para o Paysandu. São 3 mesmo? O Operário? Mas tá computando aqui, mas e da Ponte então? Vamos lá. Tá bom, mas e aqui? O que eu sigo aqui? A Ponte perdeu hoje, cadê o xizinho da Ponte ali? E aí o âncora fica maluco, né? Fica doidão, né? O Curitiba é o 13º, tem 27. Curitiba pode passar a Ponte, portanto a Ponte pode terminar a rodada na 13ª colocação. O Paysandu é o 14º, tem 25. Mesmo que vença, não vai passar a Ponte porque tem 25 pontos, iria a 28, só que com 6 vitórias a Ponte tem 7. O Botafogo é o 16º, tem 23, vencendo vai a 26, não passa a Ponte. O Ituano já jogou o 17º primeiro aqui na zona da degola, 19. Só que o Ituano pode cair para a última colocação, porque a Chape ainda não jogou, tem 19 pontos. O Brusque não jogou, tem 19 pontos. E o Guarani não jogou, tem 17 pontos. Deixa eu ver aqui, um empate entre... pode sim, porque o empate entre Chapecoense e Brusque pode deixar o Ituano na 19ª colocação. E se o Guarani vencer o Santos, ele passa o Ituano também, vai a 20 pontos. Aí todos os times estariam com 20 pontos na zona da degola. Na pior das hipóteses, né? Quer dizer, o primeiro time estaria com 20 pontos. A Ponte tem 28, está a 8. Estaria a 8 do primeiro time ali na zona da degola. O que pode acontecer? Por exemplo, se o Brusque vencer, ele vai a 22 pontos. E aí diminui o time que está ali na zona da degola, né, diminui para 6 pontos para a Ponte Preta. A pior das hipóteses é a Ponte ficar a 6 pontos da zona da degola. Se Chapecoense ou Brusque, se tiver um vencedor nesse jogo, na pior das hipóteses. Para a Ponte, o melhor resultado é o empate. Porque aí a Ponte continuaria com 8 pontos de distância do primeiro time da zona da degola. Mesmo que o Guarani vença, o Guarani vai a 20 pontos. Então, para a Ponte, a melhor coisa que pode acontecer é a Ponte Preta, é o Chapecoense e Brusque empatarem. Se Chapecoense e Brusque empatarem e o Guarani vencer, o Guarani pula para a 17ª colocação no campeonato com 20 pontos, porque ele terá mais vitórias do que Brusque e Chapecoense com 20 pontos e ficará na frente do Ituano, que tem 19 pontos ganhos. 00:03 pela Copa Sul-Americana. O Corinthians perdeu para o Bragantino, mas nos pênaltis venceu, hein? Tá classificado. O Atlético Mineiro também passou na Copa Libertadores e venceu o São Lourenço 1-0. E o Fluminense venceu o Grêmio 2-1 no agregado 3-3, mas nos pênaltis o Fluminense venceu 4-2. Também passou na Copa Libertadores da América. Hora de fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo.
Estive aqui ao lado do Marcelo Corsato e ao lado do Wendel Coral, porque acabou a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato transmitiu, o Wendel Coral reportou, eu estive nas redes sociais. Obrigado você que ficou conosco aqui até agora, viu? Nas redes sociais aqui dos canais Futebol Interior. Eu só tenho que agradecer, tá? Amanhã tem mais bola rolando, hein? Às 18 horas, Guarani e Santos, com todo o nosso timaço. O Albert Cavalcante vai reportar e o nosso Gustavo Marques vai narrar. Valeu! Muito obrigado a todo mundo que ficou conosco. Trabalhos técnicos do Felipe Marques. Mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Lá na Valinhos FM, o Mr. X, como sempre, trabalhando pra caramba. A direção do Wagner Faneco. Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá diz que entrega às 3242-3125 e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Amanhã tem mais bola rolando, 18 horas, Guarani e Santos. Na sexta-feira, 9h30 da noite, Ponte Preta e Operário. Estarei nessa com o Marcelo e com o Wendel Coral. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Você, torcedor ponte pretano. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.